Entre em contato com o nosso departamento comercial. O WhatsApp 19 989 89 35 26. Acesse futebolinterior.com.br. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O site da informação esportiva, futebolinterior.com.br. Nhoque com bratiola, filé parmegiana com fettuccine. Deu água na boca, né? Então venha para o restaurante Romanos. Desde 1998, um pedaço da Itália no Cambuí, em Campinas. Avenida Coronel Silva Teles, 620. Peça pelo delivery. 3254-5858. 3254-5858. Restaurante Romanos. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Diariamente você pode acessar o blog do Ari, aqui no Portal da Casa, o Portal Futebol Interior. Você vai verificar análises atualizadas exclusivamente sobre os clubes de Campinas, sobre Guarani e Ponte Preta. Você também interage postando seu comentário. Portanto, acesse o blog do Ari e compartilhe com a gente as opiniões sobre os clubes de Campinas. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Futebol Interior no YouTube. É só procurar Futebol Interior TV. Inscreva-se em nosso canal, acione o sininho e receba todas as nossas notificações. Futebol Interior TV, o canal do Futebol Interior no YouTube. Dona Luísa Pizzaria. Pizzas artesanais, feitas com a técnica de massa longa de fermentação, por 24 horas. Farinha especialmente elaborada, ingredientes selecionados com muito amor. Uma combinação de sabores que você jamais sentiu. E o principal, preços que cabem no seu bolso. Ligue e faça o seu pedido pelo delivery. 2518-0686. 2518-0686 ou pelo WhatsApp 99149-7596. Pizzaria Dona Luísa, a mais querida de Campinas. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. WhatsApp Rádio Futebol Interior 19 98989 3526. Na Rádio Futebol Interior tem jogo todo dia. Futebol é aqui. Com a equipe Rádio Futebol Interior e nossas parceiras. Equipe Gol de Placa da Rádio FI. Rádio W Sports. Rádio Arquibancada. Futebol na Canela MS. Futebol da 365. Esporte é na Super. Aqui é Super Futebol. Aqui nós vestimos a camisa. Futebol. Rádio FI. Prepare o seu coração. Rádio FI. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar.
Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Em Campinas, 8 da noite, mais 33 minutos. Claudinei Cosi. Oito da noite, 34 minutos em Campinas. Olá, muito boa noite a você ligado aqui na Rádio Futebol Interior. Um grande abraço a você chegando na nossa jornada esportiva aqui na Rádio Futebol Interior. A bola rola todos os dias, noite de terça-feira, hoje 20 de abril de 2021. Prossegue o Campeonato Paulista na primeira fase. Depois da volta é jogo em cima de jogo. E hoje a bola rola às 21h30, 9h30 da noite, lá em Araraquara, no Dr. Ademar Pereira de Barros, a Arena da Fonte, ou a antiga Fonte Luminosa, em Araraquara. Tem Ferroviária e Guarani. É o Bugre correndo atrás da recuperação no Campeonato Paulista. Um grande abraço também a você ligado na Rádio Futebol Interior através do Rádiosnet, do Tunin, do Tudo Rádios e também do CX Rádio. Você ligado com a gente aqui não vai perder um só lance de Ferroviária e Guarani. A bola rola 21h30 e você vai ter aqui a narração do narrador exclusivo da Rádio Futebol Interior, o narrador da flechada, Gustavo Marques. Os comentários do comentarista que enxerga o jogo, Tiago Caetano. E as reportagens, hoje, de volta aqui nas reportagens da Rádio Futebol Interior, Levi Júnior com a gente, acompanhando tudo de Ferroviária e Guarani, Guarani e Ferroviária. Temos participações aqui de Marcelo Corsato, Thiago Barbosa, Albert Cavalcante e Roxane Poussac. E, lógico, a sua participação, ouvinte da Rádio Futebol Interior, você pode e deve participar com a gente através da nossa rede social, através do nosso Facebook, a nossa live no Facebook, que já está no ar. Divulgue aí para os amigos, também no nosso canal do YouTube. Acesse Futebol Interior, acione o sininho e você vai receber sempre as informações de tudo o que acontece na Rádio Futebol Interior. E você pode mandar também a sua mensagem através do nosso WhatsApp 1989893526. Todos os canais à sua disposição para participar com a gente aqui nesta jornada esportiva. Em nome de toda a nossa equipe, é Claudinei Corsi quem desde já agradece o carinho da sua audiência, desejando a você, torcedor de futebol, em especial a você, torcedor do Bugre, uma grande noite de esportes junto à equipe da Rádio Futebol Interior. Futebol Interior. 8 da noite, mais 37 minutos. A coordenação por aqui é de Carlos Corsato, a direção executiva é de Elcio Paioli e a direção geral é do Dr. Arthur Eugênio Matias. Falamos sempre em nome de Restaurante Pizza do Dadá. Ligue e faça o seu pedido, 3744-2121. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho, sempre com muito carinho, para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. Falamos para futebolinterior.com.br, o site da informação esportiva. Restaurante Romanos, um pedaço da Itália, no bairro do Cambuí, aqui em Campinas. Ovos Satoshi, a sua vida mais saudável. Com a gente também Pizzaria Dona Luísa, a mais querida de Campinas,
e Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você e para você ir buscar a sua Mega Sorte. Na Avenida Transamazônica, no Jardim Garcia, também na Rua Silvio Rizardo, no Campos Elíseos e no Jardim Nova Europa, na Rua Ricardo Moro. Futebol Interior. 8 da noite, mais 38 minutos. A partir de agora eu vou girar as vozes que ao meu lado vão fazer esta grande jornada esportiva da Rádio Futebol Interior, especialmente para você, ouvinte privilegiado com som e imagem aqui na Rádio Futebol Interior. E eu começo trazendo o destaque do Bugre Campineiro, o destaque do Guarani. Diz aí o seu primeiro destaque. Boa noite e seja muito bem-vindo de volta, Levi Júnior. Levi Júnior. Boa noite, Claudinei Corsi, boa noite a todos os ouvintes da Rádio Futebol Interior. O Bugre que vem de 4 jogos sem vencer, né, Claudinei? Precisa da vitória não só para se manter na briga por uma vaga nas quartas de final, mas também para se afastar da zona de rebaixamento, já que tem apenas 5 pontos e na classificação geral está em 13º lugar, Claudinei. Tá certo aí o destaque do Bugre. E agora o outro lado do jogo, a dona da casa, a Ferrinha, a Ferroviária. Diz aí o destaque da Ferroviária, Levi Júnior. Futebol Interior. A equipe da Ferroviária vem de derrota para a equipe do Novo Horizontino por 3-1 no último sábado, né, Claudinei? E busca a reabilitação para se manter na vice-liderança do Grupo B. A Locomotiva está em segundo, porém está preocupada com a Ponte Preta, que está apenas a uma vitória do time de Araraquara, Ney. Aí o destaque da Ferrinha, 8 da noite, mais 40 minutos, e a coordenação da Rádio Futebol Interior escalou para esta noite os comentários do comentarista que enxerga o jogo. Thiago Caetano. O seu destaque, a sua expectativa. Boa noite, Tiagão. Boa noite, Claudinei Corsi, boa noite a todos que acompanham mais uma jornada da Rádio Futebol Interior, TV Futebol Interior. Um jogo, expectativa de um grande jogo, né? A Ferroviária faz uma boa campanha, tem um bom time, apesar de vir de uma derrota. É um time que gera bastante expectativa, investiu para isso. Enfrenta o Guarani, que tem problemas. O Guarani fez algumas boas atuações, mas não conseguiu resultado positivo, principalmente contra o Corinthians, né? E ficou competitivo também contra o São Paulo, mas o São Paulo era o time alternativo, vamos dizer ali. O Corinthians não, o Corinthians tinha força total e o Guarani conseguiu competir com a equipe corintiana. Hoje tem mais um adversário complicado fora de casa. Vamos ver como que o técnico preparou a equipe para esse grande jogo de daqui a pouco, Claudinei Corsi. Tá muito bem este Thiago Caetano, comentarista que enxerga o jogo aqui na Rádio Futebol Interior. Ele vai comentar a partida para você aqui na Rádio Futebol Interior com a equipe que você gosta de ouvir. 8 da noite, mais 41 minutos, a bola vai rolar às 21h30, 9h30 da noite, em Araraquara, na Fonte Luminosa. Você vai curtir Ferroviária e Guarani, e quem vai trazer todas as emoções para você aqui na Rádio Futebol Interior é ele. Gustavo Marques, vamos pra rede. E aí, Guga, o seu destaque, a sua expectativa, tá animado para mais um jogo do Bugre? Boa noite, Guga. Diga, Claudinei Corsi, boa noite para você e para os amigos ligados e conectados na Rádio Futebol Interior. Um pouquinho preocupado, né? Agora vem aí de quase 3 derrotas consecutivas nesse Campeonato Paulista e hoje busca a sua reabilitação, jogando fora de casa. Que o Guarani consiga manter o bom rendimento e que melhore a finalização, o último passe, para tentar de alguma forma vencer a equipe da Ferroviária jogando fora de casa, Claudinei Corsi. Tá certo, este Gustavo Marques, o narrador da flechada aqui, torcedor do Bugre, esperando muitas flechadas a favor do Guarani na noite de hoje contra a Ferroviária de Araraquara. Seguindo com os destaques nesta abertura de jornada esportiva, vamos saber o destaque do timão, o Corinthians, Thiago Barbosa. Corinthians encerra a preparação e amanhã viaja para o Paraguai enfrentar a equipe do River Plate pela estreia da Copa Sul-Americana. Tá certo, e agora é a vez do tricolor do Morumbi. Vamos saber do São Paulo, Albert Cavalcante. A saga tricolor começa hoje na Libertadores. E atacante artilheiro do time,
pode completar 300 jogos como profissional. Daqui a pouquinho, mais informações do Tricolor para você. Com certeza, Albert Cavalcante, agora é a vez do Verdão, o Palmeiras. Diz aí, Marcelo Corsato. Palmeiras já está no Peru, em Lima, onde amanhã estreia na Copa Libertadores da América na fase de grupos, enfrentando o Universitário do Peru. Legal, agora o destaque do Peixe é comigo. O Santos está jogando e vai perdendo. Estamos aí, confirma para mim o tempo de jogo. 68 minutos, né? Copa Libertadores da América, o tempo é esse. 68 minutos, sai o segundo gol do Barcelona e o Santos vai perdendo por 2-0. Ainda bem que não é mata-mata, tem o jogo de volta, mas com 2-0 na Carcunda, realmente a coisa fica complicada, hein? 23 minutos do primeiro tempo, 2-0 para o Barcelona. E aí, o Thiago Caetano? 2-0 aonde? Na Carcunda. Fazia tempo que eu não ia falar isso. É um jogo difícil, né? Fora de casa, o Santos enfrentando o Barcelona, tem a questão da altitude, mas estrear com uma derrota já começa a gerar pressão para os próximos jogos, né? E o Santos que disse que queria jogar com muita alegria hoje, né? Não tá acontecendo. Bem alegre. Fala, Guga. Vila Belmiro, 23 minutos com o Claudinei Corsi. Segundo tempo, né? Segundo tempo, tá? Segundo tempo já. Isso. Aí piora, né? Jogando dentro de casa. Complicou. Dentro de casa, tem que jogar fora. Eu tentei ajudar a Levi falando da altitude, mas não deu. Não adianta. É bem a nível do mar, viu, Thiago Caetano? Bem baixinho. Bem baixinho. 8 da noite, mais 44 minutos, 8h44. Jornada esportiva aqui na Rádio Futebol Interior. Para Restaurante Pizza do Dadá, Prone Alimentos, futebolinterior.com.br, Restaurante Romanos, Ovos Satoshi e Shimozono Mega Sorte Loterias. Rápido intervalo e já voltamos com muito mais para você aqui na nossa jornada esportiva. Rádio Futebol Interior. Calabresa, mussarela, frango especial, de primeira, não tem nada igual. 3242 3125 3242 3125 3242 3125 A sua Rádio FI. Fica pra você. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são a combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. 20 anos, o site da informação esportiva. Restaurante Romanos. Filé parmegiana com fettuccine. Deu água na boca, né? Então venha para o Restaurante Romanos. Desde 1998, um pedaço da Itália no Cambuí, em Campinas. Avenida Coronel Silva Teles, 620. Peça pelo delivery 3254-5858. Restaurante Romanos. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável.
Dona Luísa Pizzaria, pizzas artesanais feitas com a técnica de massa longa de fermentação por 24 horas, farinha especialmente elaborada, ingredientes selecionados com muito amor, uma combinação de sabores que você jamais sentiu e o principal, preços que cabem no seu bolso. Ligue e faça o seu pedido pelo delivery 2518-0686 2518-0686 ou pelo WhatsApp 99149-7596. Pizzaria Dona Luísa, a mais querida de Campinas. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos, Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia, e Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas e aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Claudinei Cosse. 8 da noite, mais 49 minutos, 8h49. Futebol aqui na Rádio Futebol Interior, a nossa jornada esportiva, confirmando 39 minutos 28 minutos do segundo tempo. O Santos vai perdendo para o Barcelona por 2-0, o jogo sendo realizado na vila mais famosa do mundo, na Vila Belmiro. O Santos vai perdendo em casa na partida do grupo da Libertadores da América, o que não esperava, evidentemente, o torcedor santista. 8 da noite, mais 49 minutos, hoje teremos Ferroviária e Guarani, a bola rola 21h30 lá na Arena da Fonte Luminosa em Araraquara e, como sempre acontece, vamos trazer aqui curiosidades e fatos que envolvem este jogo entre Guarani e Ferroviária e Guarani. E quem sempre participa com a gente aqui é o Arthur Eugênio Matias, que chega trazendo mais curiosidades, mais história desta partida que nós vamos transmitir aqui na Rádio Futebol Interior. Fala, Arthur! Você que está acompanhando o Futebol Interior, vamos conversar sobre Guarani e Ferroviária, buscar o que existe de convergência nessas duas equipes. Guarani e Ferroviária sempre foram equipes representativas no estado de São Paulo. Do time do Guarani, campeão em 78, Bozó jogou na Ferroviária. 2 reservas também estiveram atuando em Araraquara. Cuca, lateral esquerdo, e João Carlos, volante, que jogou pouco no time de Araraquara. Depois, na década de 90, principalmente durante a gestão Beto Zini, o Guarani fez vários negócios com a Ferroviária. Contratou Vonei, um bom centroavante, Narciso, goleiro do time de 1994, o melhor goleiro daquele campeonato brasileiro. Contratou Julimar, lateral esquerdo, Vanderlei, meia ponta de lança, outros jogadores, Gilmar, meio campo, enfim. Sempre houve uma união grande entre Guarani e Ferroviária, ligando os jogadores. O Washington também jogou na Ferroviária na década de 70, na década de 80, tivemos Paulo Borges, ponta direita, tivemos também PC Oliveira, Paulo César, treinador da Seleção Brasileira de Futebol de Salão, Dorival Júnior, o Guarani foi buscar na Ferroviária, foi uma revelação como médio volante, mas eu vou aproveitar esse espaço para fazer uma homenagem a um jogador lendário que jogou nas duas equipes. Eu vou falar de Alfredo. Alfredo era um meia clássico, um número 10 de muita categoria. Na época, para azar do Alfredo, muita competição como meia armador no futebol brasileiro e por isso Alfredo jogou apenas em equipes intermediárias. Hoje, facilmente jogaria na seleção brasileira. E Alfredo jogou no Guarani e jogou na Ferroviária. E aqui no Futebol Interior vamos fazer uma homenagem a Alfredo Perandini Júnior. Nasceu em Ribeirão Preto, 28 de janeiro
de 1951. Neste ano de 2021, Alfredo fez 70 anos. Alfredo começou no Botafogo de Ribeirão Preto, começou muito bem no Botafogo. Isso ninguém sabe, só aqui no futebol interior. Em 1971, com apenas 20 anos, antes de chegar ao Guarani, Alfredo disputou a primeira divisão, hoje seria a A2, pelo São José, de São José dos Campos. Jogou com Edson Mug, goleiro, com Golê no meio-campo. O técnico era de Ed Lameiro. E depois, Alfredo veio jogar no Guarani de Campinas. E foi no Guarani que Alfredo encontrou o seu melhor momento no futebol, participando de um time histórico. No início dos anos 70, o primeiro time do Guarani a disputar um campeonato brasileiro em 1973, num time que ficou marcado com Tobias, Wilson Campos, Amaral, Alberto e Bezerra, Flamarion e Alfredo, Jader ou Barnabé, Washington, Cleito e Mingo. O técnico era José Duarte. Alfredo ficou bastante tempo no Guarani, um meia de muita categoria. E em 1975, ele foi para o Santa Cruz, de Recife, trocado por Herbe. Herbe veio para Campinas, Alfredo foi para Recife. E no Santa Cruz, ele participou de um time interessantíssimo, que fez um campeonato brasileiro em 1975 de uma maneira brilhante. Luiz Fumanchu, Levir Coupe na zaga, Ramon Nunes, um timaço do Santa Cruz em 1975. Depois Alfredo voltou ao Botafogo de Ribeirão Preto, esteve no Curitiba, foi campeão paranaense no Curitiba e voltou a São Paulo, justamente para jogar pela Ferroviária. O retorno do Alfredo ao futebol paulista foi pela Ferroviária, 2 temporadas, 1978, 1979. Eu lembro muito bem do Alfredo jogando no Brinco de Ouro contra o Guarani, no meio-campo da Ferroviária, com Nandes de volante, Alfredo, meia armador, e Washington, meia ponta de lança. Chegou até mesmo este meio-campo da Ferroviária ter 3 jogadores que eram do Guarani: Paulo César, Alfredo e Washington. E Alfredo fez 2 ótimas temporadas na Ferroviária. Depois ainda jogou na Caldense. Na Caldense ele jogou com Casagrande, jogou também com meu amigo Paulo Roberto, lateral esquerdo, hoje comentarista da Rádio Arquibancada, e encerrou a carreira jogando em Araras, no Usina São João de Araras, hoje União São João. Mas Alfredo jogou, disputou a divisão intermediária pela Usina São João, jogava no campo antigo ainda em Araras. Encerrou a carreira e ficou residindo em Campinas, residia desde os tempos que veio para jogar na equipe do Guarani. Aqui no futebol interior, lembrando a história, a carreira de Alfredo, que jogou tanto na Ferroviária de Araraquara como no Guarani de Campinas. Aqui no futebol interior. Oito da noite, mais 56 minutos, 8h56. Muito obrigado pela participação de Arthur Eugênio aqui na nossa jornada esportiva, sempre enriquecendo a nossa jornada esportiva, trazendo informações das equipes, as quais estarão em campo daqui a pouquinho. Hoje, no caso, tem Ferroviária e Guarani, a partir das 9h30 da noite. Por falar em Ferroviária e Guarani e Ferroviária, repórter Levi Júnior, mais um destaque do Bugre, Levi. O Guarani que na partida de hoje não vai poder contar com o meia Regis, né, Claudinei Corsi, principal articulador da equipe, que por conta de sintomas de forte indisposição não vai poder participar do jogo hoje. O Tony, que atuou na posição nas primeiras rodadas, também está de fora por força do contrato de empréstimo junto à Ferroviária. Mais um destaque da Ferroviária Locomotiva, diz aí o Levi Júnior. A Ferroviária, para se recuperar no Paulistão, conta com seu ótimo retrospecto como mandante, né, Claudinei Corsi? Já venceu seus 3 jogos na Fonte Luminosa contra Inter de Limeira, Botafogo e Corinthians. O Thiago Caetano, o Guarani não vai ter o Regis aí, um jogador que já estava despontando aí como
uma boa peça ali na frente do ataque do Guarani, chutando um pouquinho, batendo um pouquinho mais de longe, de fora da área. Enfim, hoje ele não joga, mas teremos o Davó desde o começo da partida. O Thiago Caetano, isso é bom pro Guarani, Thiago? A vida do treinador do Guarani não é fácil, né? Quando ele tem um cara de referência, um cara para trabalhar com o Regis, e o Regis encostar nele, os dois poder trocar figurinhas ali, poder dialogar, o Regis não joga. O Regis é um cara importante para o sistema de jogo do Guarani, principalmente para o passe longo. E hoje, como o Guarani deve ter pouco a bola e a Ferroviária jogar com as suas linhas altas, era importante o Regis para essa bola mais longa, para colocar em profundidade. Então o Regis vai fazer muita falta. A entrada do Avó ganha no ataque, ganha em poder ofensivo, mas o Guarani perde muito na criação. Tá aí o Thiago Caetano, o comentarista que enxerga o jogo, falando das possibilidades de Guarani e Ferroviária. Mas com tudo isso, a pergunta que eu faço para você, o Caetano, o Guarani vence a Ferroviária ou não? Simples, né? Fácil para você responder. 1-0, gol do Davó. Legal, tá aí então o Thiago Caetano, 1-0 para o Guarani, gol de Davó, lá na Arena da Fonte Luminosa. 8 da noite, mais 59 minutos, 8h59, jornada esportiva aqui na Rádio Futebol Interior. E, mais uma vez, participando com a gente aqui também, a nossa musa, né? A musa da Rádio Futebol Interior, a Roxane Poussac, trazendo as informações das Olimpíadas de Tóquio. Hoje falando também das Paralimpíadas, né? Que acontece juntamente e sempre com as Olimpíadas. Fala pra gente aí, Roxane Poussac. E faltam 94 dias para as Olimpíadas de Tóquio. E se tratando dos Jogos Paralímpicos, a abertura será dia 24 de agosto e seu encerramento no dia 5 de setembro. Serão 22 esportes, tendo como estreia 2 novas modalidades, badminton e taekwondo, fora as praticadas em cadeiras de roda, como basquete, esgrima, rugby e tênis. Terá também vôlei sentado e várias outras já disputadas, como atletismo, bocha, canoagem, ciclismo, futebol de 5, goalball, halterofilismo, hipismo, judô, natação, remo, tênis de mesa, tiro esportivo, tiro com arco e triatlo. Olimpíadas e Paralimpíadas de Tóquio é aqui, na Rádio Futebol Interior. E sempre com você, Roxane Poussac, participando sempre da nossa jornada esportiva. Ela pensou que era fácil, né? Que era brincadeira, mas tem jogo todo dia. Essa semana aqui, segunda, terça, quinta e sexta, com a equipe da Rádio Futebol Interior, porque na quarta também tem jogo. Amanhã tem jogo para colocar no ar, não é isso, Gustavo Marques? Positivo, aqui na Rádio Futebol Interior tem jogos todos os dias, Claudinei Corsi. Tá certo, e você ligado aqui na Rádio Futebol Interior tá sempre muito bem informado, né? Eu vou dando uma passadinha aqui antes de girar os boletins da equipe de São Paulo e falar mais uma vez do Peixe, que segue perdendo por 2-0 já no segundo tempo para a equipe do Barcelona. O Santos que não esperava realmente esse placar jogando na Vila Belmiro. E eu vou dar uma passadinha aqui também pela Série A2 do Campeonato Paulista, que está voltando nesta terça-feira, depois da parada por causa da pandemia. Temos aí jogos em andamento. No intervalo, o Atibaia vai empatando com a Portuguesa Santista 0-0. O Juventus, moleque travesso, no intervalo também vai empatando com o Burro da Central, o Taubaté. 1-1, este jogo realizado lá no Urico Mursa, em Santos. Não é na casa do Juventus, na Moca, né, tradicional, mas na Rua Javari, mas é no Urico Mursa, em Santos. Temos também no intervalo Esporte Clube São Bernardo empatando com o Monte Azul 0-0, este jogo em Taubaté. Em Santa Bárbara do Oeste, o Rio Claro vai perdendo para a equipe do Velo Clube por 2-1. Os jogos de hoje na Série A2 do Campeonato Paulista. Teremos ainda os jogos da Seção Coruja, às 22 horas, 15 de Piracicaba e Água Santa. Também às 22 horas de hoje, o Oeste pega o Red Bull Brasil, o outro time, né, do Red Bull do Bragantino, só que esse é o Red Bull Brasil. Também às 22 horas, a Portuguesa de Desportos enfrenta o São Bernardo. Às 22 horas tem Osasco, Audax e Sertãozinho. Estes os jogos da Série A2 do Campeonato Paulista que a gente acompanha para você aqui também na Rádio Futebol Interior. Lembrando
que daqui a pouquinho a gente vai dar uma passada também pelos resultados da Libertadores da América, fase de grupos. Hoje, começando essa fase de grupo, né? Libertadores da América, que vai pagar ao seu campeão em 2021, nada mais, nada menos que o aproximado a 125 milhões de reais. Serão 78 jogos em 38 dias, começando hoje, dia 20 de abril, fase de grupos, e terminando no dia 27 de maio. Portanto, quem chegar ao título vai papar aí 125 milhões de reais hoje, né? Porque com a variação do dólar, são mais de 22 milhões de reais, a coisa pode aumentar. É um dinheirinho bom, hein, Thiago Caetano? Embolsar aí uns 125, 130 milhões de reais para os cofres, não? Ajuda, né? Cada vez a Conmebol pagando mais para os clubes, mais do que justo, né? Porque a Conmebol também arrecada demais com os clubes, então o dinheirinho que vai ajudar. Maio, na verdade, termina a primeira fase, não é, Claudinei? Isso. E a Libertadores tem um fim dela, acho que é em novembro. É uma overdose de jogos de futebol, né, o Thiago Caetano? Não dá nem pra respirar, né, Claudinei? Campeonato Paulista, Libertadores, você não sabe, Sul-Americana. O torcedor um pouco mais desavisado, ele não sabe que tá jogando mais, quem que é quem. Ele vê o time dele em campo, ele vai torcendo pra saber o que é depois, né? E tem que decorar bem o uniforme também, porque os caras mudam o uniforme toda hora, Claudinei. Também tá difícil. Pra não confundir, pra não torcer pro time errado ainda. Tá certo, mas o Gustavo Marques, hoje ele está com frio, né? O ar-condicionado do estúdio aqui é muito potente, mas por baixo aí, mostra o que é que tem por baixo desse agasalho aí, o Gustavo Marques. Aqui está tudo de Guarani. O manto por cima, o manto por baixo, o coração então verde e branco. Bom. Tá certo, então. Tá tudo bonitinho. Quer falar alguma coisa, Levi Júnior? Não, falando aí de manto, de uniforme, o Guarani que estreia hoje o uniforme número 2. Vou tentar mandar a imagem aí pro Felipão pra ele mostrar aí pra vocês. Camisas brancas e verdes, coisa linda, viu, Gustavão? Bonita mesmo. A camisa estreando hoje, né, Claudinei Corsi? Esse manto bonito, camisa muito bonita mesmo, pena que é o segundo uniforme, porque o primeiro é o verde, né? Mas muito bonita a camisa, e quem parabéns. Sabe hoje dá sorte, né, Gustavo Marques? E ganha o jogo, né, com o branco. Se Deus quiser, da avó aí hoje... Aí dá pra jogar só de branco? Não entendi, Claudinei. Dá pra jogar só de branco se ganhar hoje? Opa! Aí não já pode colocar. Hoje o Davó vai resolver os problemas aí do Guarani na finalização. Pode ter certeza disso. Quanto vai ser o jogo, Gustavo? 1-0 pro Guarani. Concordo com o Thiago Caetano, gol de Davó. Com o Thiago Caetano, tá certo. E você, Levi Júnior, vai ser quanto o jogo? 2-0 Guarani. Tá muito bem. Davó e quem? Davó e Davó. 2 do Davó. 2 do Davó. Tá certo. Davó e Davó. Não vai ser o clone dele não, que é o Rafael Costa. Não. Tá certo, a rapaziada tá animado com o Davó aqui. E você, torcedor do Guarani, mande a sua mensagem pra gente na nossa live do Facebook, pelo WhatsApp 19989893526 e também no nosso canal do YouTube. Aliás, se inscreva lá, compartilhe a nossa live com os amigos bugrinos aí. A gente conta com vocês aqui na Rádio Futebol Interior, porque você sabe, né? No Facebook só dá Rádio Futebol Interior. E lembrando que você, se até hoje não acessou, tem que acessar o portal do Futebol Interior, www.futebolinterior.com.br. E eu digo para você, em 30 dias foram mais de 6.200.000 acessos no portal Futebol Interior. E você não pode ficar de fora, porque se você quer saber de tudo que acontece no futebol e em todos os esportes, tem que ser no portal do Futebol Interior. Levi Júnior, informa pra gente aí o tempo de jogo e o placar do Santos contra o Barcelona. Lá na Vila Belmiro, Claudinei Corso, o Santos perde por 2-0 do Barcelona de Guayaquil. 92 minutos, 47 minutos do segundo tempo. Faltam 3 aí pra finalizar. Primeira rodada hoje da acho Libertadores. Que não vai dar, né, Levi? Esquece, pode esquecer. Tá bom, fica nos 2-0, tá bom? A gente busca lá depois 3-0, tá certo, Levi? O Claudinei Corsi. Diga, Gustavo. A produção informou que já tem a camisa do Guarani na tela, se você quiser vamos interagir lá, com os ouvintes. Vamos mostrar pro ouvinte internauta aqui, o Felipe Marques, a categoria de Felipe Marques na nossa mesa de áudio e som, tá aí. A camisa do Guarani Futebol Clube, patrocínio aí da ASA, da DNA, enfim, do VBank, né? O Guarani trazendo patrocinadores, a Copos, né, também patrocinando. Estamos em conversações também com a Copos para trazê-los aqui para a Rádio Futebol Interior.
É isso aí, parabéns ao Guarani, a camisa do Bugre. Você, torcedor que está curtindo aí a nossa jornada esportiva, pode dizer se você gostou aqui da camisa. Mande a sua mensagem através da nossa live no Facebook e nós vamos trazer a sua mensagem aqui no ar da Rádio Futebol Interior. Vamos então com os boletins, né, as informações das equipes de São Paulo mais o Peixe. O Peixe, a gente já vai informando, está quase terminando o jogo na Vila Belmiro, o Santos segue perdendo por 2-0. Mas vamos saber então das informações do Timão. O Corinthians, chegando ele, Thiago Barbosa. Trazendo as informações do Corinthians, que teve o início de semana bastante movimentado. Treinamentos táticos e técnicos e também bastante burburinhos. O primeiro da semana se baseia em cima de Renato Gaúcho. Demitido do Grêmio, houve um interesse por parte do Corinthians, mas do William Monteiro Alves, presidente do Timão, falou que não há esse interesse de fato e manteve então Wagner Mancini no comando técnico do Timão. Outra informação é que Michel Macedo, lateral direito reserva de Fagner, foi de fato embora, agora é jogador do Juventude que disputará a Série A do Campeonato Brasileiro. Na segunda-feira, o Corinthians teve bastante treinamento defensivo, tentando arrumar o quarteto defensivo, que ainda é bastante dúvida para o jogo de quinta-feira. Bruno Mendes ou Germerson, essa é a principal dúvida no meio campo, Gabriel ou Xavier, Mosquito ou Natel, Luan, Otero ou também no ataque Cauê ou Jô. Essas são as dúvidas do técnico Wagner Mancini para que na quinta-feira, jogando fora de casa no Paraguai, enfrentar a equipe do River Plate pela estreia da Sul-Americana. Tá muito bem, aí as informações do Timão, o Corinthians, Thiago Caetano, e pelo que disse aí o nosso Thiago Barbosa, tem muitas dúvidas o Wagner Mancini, hein, o Thiago, eu só fui vendo, parece o Papai Noel, né? Verdade. O Wagner Mancini, infelizmente, ele não consegue uma equipe do Corinthians, né? O Bodé falou, Thiago, o time é líder do Campeonato Paulista no seu grupo. Mas era isso que eu ia falar pra você, Thiago. Você tirou as palavras da minha boca. Mas a questão do time do Corinthians, que a torcida exige, parte da imprensa, é o nível de futebol que joga o Corinthians. Eu não acho que futebol tem uma maneira só pra você jogar. Todo time tem que ter proposta de jogo. Deu um pulo aqui agora. Tem que ter proposta de jogo, tem que ter posse de bola. Não. Existem várias maneiras de você jogar futebol, né? Você pode ser um time reativo, mas a equipe do Corinthians tem um futebol muito pobre, cria muito pouco. Dá só não assistir o Corinthians. E o Wagner Mancini ainda tem essas dúvidas para montar o Corinthians. E sem querer cornetar demais o Wagner Mancini para fechar, Claudinei, o Corinthians, eu sei que a questão financeira do Corinthians é grave, mas perde uma grande oportunidade de não estar contratando o Portaluppi. Tá certo, você falou bastante do Corinthians hoje, hein, Thiago Caetano? O que tá acontecendo, hein? A gente estuda todo mundo, né, Claudinei? Ah, tá muito bem, então. Então vamos saber agora das coisas do Palmeiras. O Verdão, quem chega para falar é o nosso Já Era, Marcelo Corsato. O Palmeiras já está em Lima, no Peru, onde amanhã às 9 da noite encara o Universitário na estreia da fase de grupos da Copa Libertadores da América. O técnico Abel Ferreira tem problemas para escalar o time do Palmeiras neste jogo. O Breno Lopes, lesão no joelho, o atacante Gabriel Veron, lesão muscular, e o meia Lucas Lima, também com lesão muscular, já estão fora da partida. O Zé Rafael, ele tem um problema médico também e pode ficar fora do time do Palmeiras. O Matias Vinha, que foi expulso na final da Copa Sul-Americana, vai ter que cumprir suspensão automática e é desfalque para este jogo. O provável Verdão para encarar o Universitário do Peru, de Everton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes e Vitor Luiz, Felipe Melo, Patrick de Paula e Rafael Veiga, Wesley, Rony e Luiz Adriano. Tá falado? As informações do Palmeiras aqui no Futebol Interior. Legal, Marcelo Corsato, direto da Top FM, Manhã Top. Todas as manhãs você tem Marcelo Corsato lá na Top FM. Não deixem de curtir. E agora, o Thiago Caetano, fala do Verdão rapidamente pra gente aqui. E esse Palmeiras aí, tem confiança? O técnico já começou a falar que se ele for o estorvo, Thiago, ele deixa de ser o estorvo. Você tá legal hoje com as frases, Cláudio Gorsi. O Palmeiras, ele vem de muitas conquistas, né? A régua tá lá em cima, então, menos do que isso, a torcida não aceita. A torcida do Palmeiras é muito exigente, às vezes eu acho que passa do limite. O Palmeiras precisa sim fazer uma reformulação no seu elenco, é óbvio, mas também não é pra tanto, né? Parece que o Palmeiras vem de um rebaixamento. A crise no Palmeiras sempre é um pouco mais grave que qualquer outro lugar. A impressão que passa é essa.
tem o Tati chegando, o jogador que vem do futebol norte-americano. Vamos ver se o Palmeiras consegue manter o nível, porque o ano passado a régua foi lá no alto, viu, Claudinei Corsi? Tá muito bem, a exigência é muito grande na equipe do Palmeiras. 9 da noite, mais 13 minutos agora em Campinas. Vamos rapidamente com as informações do São Paulo. De volta, o garotinho de Valinhos e Vinhedo e adjacências, Albert Cavalcante. Após uma eliminação frustrante na Libertadores de 2020, o São Paulo espera uma trajetória completamente diferente esse ano, que para o tricolor começa hoje, às 9h30, diante do Sport Cristal, no Peru. A delegação foi impedida de treinar na última segunda-feira no campo da Federação Peruana de Futebol, devido às restrições dos brasileiros que chegam no país. Eles devem ficar reclusos até momentos antes do jogo. Crespo entrará em campo com o mesmo time que venceu o Palmeiras na última sexta-feira. Já o Sport Cristal é atual campeão peruano e não é derrotado há 21 partidas, desde outubro do ano passado. E o atacante Luciano pode comemorar uma marca importante. Se entrar em campo hoje, ele completa 300 jogos em sua carreira. E essas foram as informações do São Paulo para você. Muito obrigado, Albert Cavalcante. O Thiago Caetano, rapidamente. E o tricolor, Thiago? São Paulo pega um adversário que é forte quando joga dentro de casa, mas é um adversário acessível. Se São Paulo quiser ter uma campanha tranquila e o grupo ajuda, né? Dá pra fazer a melhor campanha, precisa vencer hoje, estrear bem contra um adversário que é um dos que mais participa da Libertadores, mas é um adversário frágil, sem dúvida alguma. Tá muito bem, eu complemento aqui os boletins falando do Peixe, o Santos que acabou de perder em casa para o Barcelona de Guayaquil, 2-0, e vai jogar, acho que dia 25, se não me engano, a próxima partida lá em Guayaquil. Portanto, o Santos perde a primeira, o jogo de ida na Libertadores da América. Para a gente falar de mais de Libertadores aqui, terminou também o jogo do Internacional, encerrado, o Always Ready ganhou do Internacional por 2-0. O jogo terminou agora há pouco, portanto, o Inter lá na Bolívia perdeu por 2-0. Já falamos aqui, o Palmeiras joga amanhã contra o Universitário. Que mais que temos aqui? Vamos ver. Jogos em andamento. Internacional perdeu. Se o computador ajudar aqui, a gente consegue trazer as informações. O Santos perdeu por 2-0. Vamos ver aqui mais informações da Copa Libertadores. Tem hora que ele vai e tem hora que ele não vai. Mas vamos buscar aqui. O São Paulo está agendado para 21h30, pega o Sport Cristal. Já falamos aqui. Amanhã também tem o Atlético Mineiro. O Grêmio ficou de fora da Libertadores. E é isso, a gente vai acompanhando aqui os resultados para vocês na jornada esportiva da Rádio Futebol Interior. 9 da noite, mais 15 minutos. Rápido intervalo e a gente volta já já. Sempre em nome de Restaurante Pizza do Dadá, Prone Alimentos, futebolinterior.com.br, Restaurante Romanos, Ovos Satoshi e Shimozono Mega Sorte Loterias. Rádio Futebol Interior. Pizza, calabresa, mussarela, frango especial, de primeira, não tem nada igual. Pizza do Dadá. 3242 3125 3242 3125 3242 3125 3242 3125. A sua rádio FI. Feita pra você. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. 20 anos, o site da informação esportiva. Restaurante Romanos.
filé parmegiana com fettuccine. Deu água na boca, né? Então venha para o restaurante Romanos. Desde 1998, um pedaço da Itália no Cambuí, em Campinas. Avenida Coronel Silva Teles, 620. Peça pelo delivery 3254-5858. Restaurante Romanos. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Dona Luiza Pizzaria, pizzas artesanais, feitas com a técnica de massa longa de fermentação, por 24 horas, farinha especialmente elaborada, ingredientes selecionados com muito amor, uma combinação de sabores que você jamais sentiu. E o principal, preços que cabem no seu bolso. Ligue e faça o seu pedido pelo delivery 2518-0686. 2518-0686 ou pelo WhatsApp 99149-7596. Pizzaria Dona Luiza, a mais querida de Campinas. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Futebol! Pelo meu aqui, 9 da noite, mais 20 minutos, 9h20, faltando 10 minutinhos para a bola rolar em Araraquara, na Arena da Fonte Luminosa. Tem Guarani, Ferroviária e Guarani. E você ligado aqui vai curtir a transmissão do narrador da Flechada, exclusivo do Futebol Interior. Ele é Gustavo Marques, que está apreensivo. Tá tudo bem, Gustavo? Ah, sempre dá aquela preocupação, né? Aquele coração batendo forte, até porque é o Guarani, né, Claudinei Costa? Time que eu sou apaixonado, mas eu estou feliz com a atuação do Guarani nos últimos jogos, Claudinei. É só aquele detalhe que isso vem aterrorizando o Guarani muitos anos. Aliás, a bola não entra. É como disse o Parreira uma vez, né? O gol é apenas um detalhe, né? Apenas um detalhe. Mas sempre que faz isso. falta, né? Muita falta. E Então, parece muito bem, que é um fantasma na vida do Guarani, né? Uma passadinha aqui pela Série A2 do Campeonato Paulista, né? Que está voltando hoje. Segundo tempo, a Atibaia continua empatando com a Portuguesa Santista, né? A Luzinha 0-0. O Juventus empata com o Taubaté 1-1. Temos Esporte Clube São Bernardo 0. Monte Azul também 0. Rio Claro 1. Velo Clube 2. São os jogos em andamento. Às 10 da noite, 15 e Água Santa. Tem Oeste e Red Bull. Tem também a Portuguesa de Desportos contra a equipe do São Bernardo. Tem Osasco Audax contra o Sertãozinho. Estes os jogos das 10 da noite. Nós estaremos acompanhando aqui para você no placar ao vivo do Futebol Interior. Lembrando, né? Não se esqueça de entrar, acessar o site, o portal do futebolinterior.com.br. Mais de 6.200.000 visualizações em menos de 30 dias. Portanto, você não pode ficar de fora e tem que acessar este site. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Marques Silva. Diz aqui a melhor voz do rádio, Gustavo Marques. O Leandro Eduardo da Silva. Vamos, Guga, flechada neles. A Thaís Merig. Futebol Interior, muito top. Adoro curtir essa galera. Falando em Merig, deixa eu mandar um abraço aqui para o Adilson Merig, né? Ele que é representante aqui do café, do Santo Café, e vai trazer novidades brevemente pra gente aí do Café Merig. Um grande abraço, viu, Adilson? Muito obrigado pela sua audiência. O Aquiles Aparecido Nunes, Quilão Bugrino. Muito boa noite a todos e uma ótima transmissão a todos vocês. Pra cima da ferrinha, Bugrão. O José Filho também com a gente aqui. O William Schumacher, vai, Bugrão. Grande abraço, meu grande irmão Guga ele pôs fechada, mas é flechada, viu, Guga? O Leandro Eduardo da Silva, vamos, Bugrão. O Evandro
Iglesias Barreira diz que está apostando na Ferroviária. Seja bem-vindo também aqui à nossa transmissão. Quem mais aqui? Yutaka Shimozono. Boa noite para você, Yutaka, que é o responsável pelas lotéricas, né? Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços, na Transamazônica, no Jardim Garcia, lá na Silvio Rizardo, no Campos Elíseos, e na Rua Ricardo Moro, no Nova Europa. Mega Sorte para você, é na Mega Sorte, na Shimozono Mega Sorte Loterias, onde você pode pagar também todas as suas contas, um atendimento especialíssimo. E na Ricardo Moro e na Silvio Rizardo você ainda aproveita para fazer as suas compras no supermercado Shimozono. Boa compra todo dia. Um grande abraço, Yutaka. Obrigado pela confiança aqui na equipe de esportes da Rádio Futebol Interior. Agora 9h23. Repórter Levi Júnior. O Guarani já está definido para o jogo, Levi. Definido o Bugre. E a equipe da Ferroviária? Escalada também. 9h23, em nome de Prone Alimentos, sempre feitos com muito carinho para você. Acesse o site pronealimentos.com.br. Em 30 segundos, você confere a ficha técnica completa para Ferroviária e Guarani. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ficha técnica do jogo. É isso aí, ouvintes da Rádio Futebol Interior. A equipe do Guarani para a partida de hoje vem escalada dessa forma. O goleiro é o Rafael Martins, veste a camisa número 1. Na lateral direita, Ludic veste a camisa número 2. A dupla de zaga formada por Romércio com a 33 e Ayrton com a camisa número 50. Na lateral esquerda, Bidu veste a 20. Volante é o Bruno Silva, veste a camisa número 6. A dupla de meio, 31, Rodrigo Andrade e 10, Andrigo. E lá na frente, 94, Júlio César, 30, Davó e 11, Bruno Sávio. Então o Guarani vem com Rafael Martins, Ludic, Romércio, Ayrton, Bidu, Bruno Silva, Rodrigo Andrade, Andrigo, Júlio César, Davó e Bruno Sávio. Como reservas, temos o Gabriel Mesquita, Éder Ciola, Eliel, Thales, Índio, Pablo, Matheus Souza, Rafael Costa, Renanzinho e Thiago Galice. Esse é o Guarani do técnico Alan Al. É esse Guarani que ocupa a 3ª colocação no grupo D. A campanha até aqui, 5 pontos em 6 jogos, 1 vitória, 2 empates e 3 derrotas, 4 gols marcados, 8 gols sofridos. Os artilheiros com 1 gol cada, Ayrton, Bruno Sávio, Rafael Costa e Rodrigo Andrade. Próximo jogo, sexta-feira, 22 de abril, às 8 da noite, no Brinco de Ouro, enfrenta o Palmeiras, jogo válido pela 7ª rodada do Paulistão. Futebol Interior. A equipe mandante na partida de hoje, Ferroviária, vem escalada dessa forma. O goleiro é o Saulo, veste a camisa número 1. Na lateral direita, Davi Pastor veste a camisa número 2. A dupla de zaga formada por Matheus Salustiano, 3 e Xandão, 4. E na lateral esquerda, 6 é o Arthur Henrique. 5 é o Igor Meritão, 7 Guilherme Bala, 8 Yuri. Renato Cajá veste a camisa número 10 e Felipe Marques a camisa número 11. E lá na frente o artilheiro Bruno Mezenga veste a camisa número 9. Então a Ferroviária vem com Saulo, Davi Pastor, Matheus Salustiano, Xandão, Arthur Henrique, Igor Meritão, Guilherme Bala, Yuri, Renato Cajá, Felipe Marques, Bruno Mezenga. No banco de reservas, a Ferroviária conta com o Carlão, Gustavo Medina, Didi, Diogo Matheus, Igor Fernandes, Igor, Felipe Matheus, Rogério, Júlio Vitor, Anderson Rosa, Dudu Vieira e Zanocelo. Essa é a Ferroviária do técnico Pintado, Claudinei. Legal, a Ferrinha que ocupa o 2º lugar no grupo B. Até aqui a campanha da Ferrinha, 10 pontos ganhos em 6 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Marcou 10 vezes e sofreu 7 gols. O artilheiro principal com 4 gols é Bruno Mezenga. Próximo jogo no domingo, dia 25 de abril, o horário ainda a ser definido pela Federação Paulista, em Bragança, no Nabizão,
O jogo será contra o Red Bull Bragantino. Arbitragem. Arbitragem para a partida de hoje fica por conta de Thiago Duarte Peixoto, com seu assistente número 1, Alex Alexandrino, e número 2, Paulo César Modesto. O quarto árbitro é o Flávio Roberto Mineiro Ribeiro e o VAR será comandado por Péricles Bassols. Claudinei Corsi. Tá muito bem aí a ficha técnica completa para você. Estamos com o hino nacional aí. Vamos ouvir um pouquinho do nosso hino, Felipe Marques, junto com o Esporte, a TV aqui, o Sport TV. Vamos ouvir um pouquinho o nosso hino para matar a saudade, né? Tá aí então, né? Faz tempo que a gente não via o hino nacional brasileiro, né? Estávamos aqui na dúvida se o YouTube vai cortar ou não vai cortar, se vai dizer que tem direitos autorais. Aí é o fim da picada, né? Quem é que vai falar por aí, Levi Júnior? Pintado, Ney. Nós confiamos bastante. Importante opções diferentes, né? Na parte técnica. Mudamos um pouco a parte tática e acho que a gente pode... Fisicamente, depois de um desgaste maior, a gente consegue manter um bom nível da gente. Falou aí o técnico da Ferroviária, Claudinei. Tá certo, Pintado falando aqui na Rádio Futebol Interior, em carona aí com a Sport TV, né? Trazendo a palavra do treinador. Já deve falar o Alan Al, treinador do Guarani, e a gente está aguardando aqui a palavra também do treinador do Bugre. 9h, mais 30 minutos, as equipes já em campo, já vai assumir o comando da jornada esportiva aqui na Rádio Futebol Interior, o narrador da flechada, o Gustavo Marques. E o Guarani trocou o goleiro hoje, hein, o Thiago Caetano. Vamos ouvir o Alan Al primeiro, é isso aí, o Levi Júnior? Isso mesmo. A gente espera que a gente consiga converter em vitória as atuações que a gente vem tendo. Fizemos bons jogos contra o Corinthians e contra o São Paulo, por detalhes não conseguimos a vitória e procuramos trabalhar em cima desses detalhes para sair com a vitória. O Regis é um jogador que tem muita qualidade, é um jogador que dispensa comentários. Infelizmente a gente não pode contar com ele, mas no grupo tem jogadores que podem suprir essa ausência. Falou aí o técnico Bugrino. Tá muito bem, já o Thiago fala durante a transmissão aí dessa troca do lateral, a troca do goleiro, enfim, tudo isso vai ser assunto daqui a pouco para o Thiago Caetano junto com o Gustavo Marques, 9h31, e ele está chegando para transmitir e trazer as emoções, quem sabe, para você, torcedor do Guarani, de uma vitória do Bugre logo mais contra a Ferroviária. Ele está chegando para comandar a jornada esportiva aqui na Rádio Futebol Interior. Eu tô chegando, vamos agitar, é impressionante, flechada já, vai meu bugrão, simbora pras redes, Gustavo Marques, é a voz dele. Diga, esse sou eu, boa noite pra você a partir de agora, assumindo a jornada esportiva aqui na Rádio Futebol Interior. A bola vai rolar em Araraquara, Ferroviária e Guarani, é Campeonato Paulista, e você curtindo todas essas emoções, flechada neles, Guarani pra cima deles, bravo Bugre Guerreiro, verde que te quero verde o Guarani, com camisas brancas, shorts verdes, para enfrentar a equipe da Ferroviária, Manhões Verdes. Uma grande oportunidade para o Bugre aí se reabilitar no Campeonato Paulista. A Ferroviária vem com camisas, aí camisa meio estranha,
castanha escura da Ferroviária, camisa bonita também, né, Levi Júnior? Muito bonita também a camisa da Ferrinha, que vai enfrentar a camisa, aquele vinho, né? Oi, uma camisa avinhada, Guga. Avinhada, camisa também muito bem bonita, diferente. Camisas vinho, camisa cor de vinho, shorts brancos, meiões também na cor de vinho, para enfrentar a equipe do Guarani, jogando dentro de casa a equipe da Ferroviária. Ferroviária aí que tem no seu grupo o São Paulo com 19 pontos, a Ferroviária é o segundo colocado com 10 pontos, terceiro colocado a Ponte Preta com 7 pontos. 1 minuto de silêncio, não é verdade, Levi Júnior? Números da Covid aí, né, Gustavo Marques? Total de mortes já em 375 mil. É isso aí, a bola vai rolar lá em Araraquara. No grupo do Guarani, o grupo D, o Santos é líder com 9 pontos. Em segundo lugar, o Mirassol com 8 pontos. Terceiro colocado, o Bravo Bugre Guerreiro com 5 pontos. E o São Caetano, quarto colocado, com apenas 1 ponto somado nesse campeonato paulista 2021. A bola tá rolando em Araraquara. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. Nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Verde que te quero verde no Campeonato Paulista. Vamos, Guarani, pra cima deles. Bravo Bugre. Tem arremesso manual, lado esquerdo, já cobrado pela equipe do Guarani. Bidu já cobrou, já manda o lançamento lá pro campo de ataque. Chega, recupera a equipe da Ferroviária, dominando com David. David já abre o jogo, toque errado, recupera outra vez com o Bidu. Bidu gingou pra cá, gingou pra lá, tentou fazer o Hilari. Recupera a bola no campo de ataque. O Bravo Bugre Guerreiro tentando ir pra cima da Ferroviária. O passe de bola foi pra Ferroviária, lado direito. No campo de defesa, vai pra cobrança de arremesso manual. 1 minuto. Desse primeiro tempo, você curtindo aqui na Rádio Futebol Interior. Obrigado sempre pelo carinho da sua audiência. Pizzaria Dona Luísa, pizza artesanais e molho de tomate especial. Ligue e peça pelo delivery 2518-0686. Vem descendo a equipe da Ferroviária no campo de defesa, próximo do círculo central. Renato Cajás abre o jogo, dominando ali com o Igor Meritão. Ele tentou passar do primeiro, tentou passar do segundo, fez o toque ainda no campo de ataque, recupera ali a equipe do Guarani. Matheus Davó tentou fazer o lançamento, a bola tocada pela direita, evita a saída, a bola fica curtinha, dominando com Ludic tentou fazer o lançamento lá pra Davó, passou por todo mundo, fica tranquila com o goleiro, saiu errado a Ferroviária, recupera de novo, vem tocando a bola no campo de defesa, já abre o jogo pela direita, dominando com David Pastor, ele tentou fazer o toque, recupera a equipe do Guarani, Davó aceitou, fez o toque, dominando com o Mandrigo, ele foi pra cima, tentou fazer o Hilari, pediu o toque, ganhou, não foi nada. Recupera ali a Ferroviária. Quase. A Ferroviária saiu tocando errado. Ali, na minha opinião, foi falta, hein, Levi? O Andrigo recuperou essa bola logo na saída da Ferroviária, lá no campo de defesa ainda da equipe mandante. E aí o Yuri, camisa número 8 da Ferroviária, chegou por trás, atropelando o Andrigo, mas o juizão não foi na dele, viu, Gustavo? Não foi na dele, vem a Ferroviária, tenta fazer o lançamento lá pro campo de ataque, deu certo, é pra Felipe Marques, ele chegou, invadiu, aceitou, bateu pro gol, é gol! É gol! Futebol! Bruno Mezenga! É gol da Ferroviária no comecinho de jogo, lançamento perfeito. Lado esquerdo foi para Felipe Marques. Ele dominou completo, invadiu a grande área, lado esquerdo aceitou. Entrada Bruno Mezenga de primeira, a bola morreu no fundo do gol de Rafael Martins. A Ferroviária está na frente. Ferroviária tem um, Guarani tem nada. Que cenário negativo nesse comecinho do jogo, e o detalhe do gol é todo seu, Levi Júnior. Desatenção total da zaga do Guarani, Gustavo. Uma falta lá no campo de defesa, no lado esquerdo da equipe da Ferroviária. O lateral esquerdo, Arthur Henrique, cobrou rapidamente, lançou por cima do Ludic, que estava meio que dormindo. Felipe Marques já recebeu essa bola lá na ponta esquerda, dominou, passou essa bola para o Mezenga, que chegou sozinho, tranquilo, para bater com a perna esquerda e estufar a rede do Guarani. Agora a Ferroviária 1, Guarani 0, Guga. Ele está revisando ali o lance, Levi Júnior? Está revisando, mas pela minha visão, pela minha mera visão,
não estava impedido gol normal, viu, Gustavo? Claudinei Corsi, na sua opinião, lance normal? Eu também não observei nada, muito embora estava aqui preocupado com os placares, né? Mas para mim gol normal. Tá certo, esse Claudinei Corsi concordou com você também. Ali o árbitro, gol da Ferroviária. Vem tocando bola no campo de defesa. Romércio já abre o jogo, vem fazendo o toque, dominando com Ayrton. Ayrton no campo de defesa, abre o jogo pela esquerda, domina com o Bidu. O Bidu vai tentar fazer um lançamento lá pro campo de ataque, deu certo, dominou, gingou pra cá, gingou pra lá, perdeu essa bola. A bola sai em arremesso normal, lado direito vai ser cobrado pela equipe da Ferroviária. Thiago Caetano, cenário negativo, comecinho de jogo. A Ferroviária teve a oportunidade, marcou o gol. Ele, Bruno Mezenga, não perdoa. 1 para a Ferroviária, 0 para o Guarani, Thiago. O time do Pintado gosta de jogar dessa maneira, né? Sempre com bola longa. Felipe Marques pela esquerda, a equipe do Ferroviária joga com uma linha de 4, 3 volantes, um cara de criação, que é o Renato Cajá, e 2 atacantes. É sempre em bola longa que joga o time do Pintado. Já é assim no Juventude, na Ferroviária não é diferente. O Guarani tentou pressionar a saída de bola no início da partida, recuperou 2 bolas, mas desatenção acabou gerando gol da Ferroviária. O Guarani vai ter que remar tudo de novo, não. Vai ter que dobrar a remada porque tá aí atrás. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese, produtos da Prone Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. Lá vem o Guarani, a bola tocada ainda no campo de ataque, dominando ali com o bravo Bugre Guerreiro, com o Bruno Sávio, ele perdeu essa bola. E ali chegou fazendo falta, o Bruno Silva, falta para a Ferroviária no campo de defesa, falta para a Ferrinha, que vai vencendo o jogo, surpreendendo o Guarani. A Ferroviária jogando dentro de casa, vai vencendo o Guarani. Vamos lá, Bugre Verde, que te quero verde pra cima deles, bravo Bugre Guerreiro. De segunda a sextas-feiras, você tem aí a Hora do Bugre a partir das 14 horas na Rádio Futebol Interior, e também diariamente com o programa O Craque que deixou saudade, na voz de Arthur Eugênio Matias. Você pode conferir na programação da Rádio Futebol Interior. Chamou, falou, Claudinei Corsi. Audiência hoje qualificada feminina aqui na Rádio Futebol Interior, viu, Guga? Na nossa live no Facebook, a Maria Suzuki Corsi, a dona da pensão, está curtindo hoje aqui. A Márcia Santos diz boa noite, a Sandra Mara Teixeira, boa noite a Guarani, a Ana Cristina, a Cláudia Pereira, todas elas ligadas aqui na sua transmissão. Lançamento pela direita, Matheus da Vó de Brogoleiro, abriu, bateu pro gol, é gol! Flechada! Flechada! Rodrigo! Bola na rede, campeão. Começou no lançamento, Matheus Davão insistiu na jogada de goleiro da Ferroviária, deixou lindo para Andrigo, ele com a perna esquerda foi pro fundo do gol. O Guarani empata o jogo lá em Araraquara. Verde que te quero verde, Bugre empata o jogo pra festa da nação bugrina. É festa na tábua, pode vibrar, torcedor, é gol, mais que felicidade, e felicidade é torcer pro Guarani na Rádio F. E o detalhe do gol é todo seu, Levi Júnior. E que início de jogo, hein, Gustavo? 1-1 aos 7 minutos. A jogada do gol do Guarani começou com o Rodrigo Andrade. Lá no campo de defesa, ele fez o lançamento pro Matheus Davó. Lá na ponta direita ele dominou, trouxe essa bola pra dentro da grande área e passou essa bola pro Andrigo, que estava ali perto da marca do pênalti, viu, Gustavo? Foi só ele passar essa bola pro fundo das redes para comemorar o empate lá na Fonte Luminosa. Agora Guarani tem 1, Ferroviária também 1. Já dizia Thiago Caetano, a diferença de ter um homem habilidoso no campo de ataque, um homem rápido. Ele insistiu na jogada, Thiago Caetano, Matheus Davó, e deu um presente pro Andrigo. Empataram o jogo lá em Araraquara. 1 para Ferroviária, 1 também para o Guarani, Thiago.
Qualidade, né? A afobação do ataque do Guarani, o Matheus Avó não teve. Qualidade, toma lá da cá, 2 bolas longas, se o Ferroviária insiste nesse tipo de jogada, o Guarani também devolveu e empata o jogo, né? Importante empatar logo em seguida, para não gerar pressão, para não gerar um desconforto na equipe bugrina. E vem tocando bola no campo de defesa, pro jogo aí o campeão Ferroviária lá com o goleiro Saulo. Ele fez o toque pela direita, abrindo com David Pastor já abre o jogo, vem fazendo o toque para Guilherme Bala. Guilherme Bala perde essa bola, recupera ali a zaga da equipe do Guarani, bola tocada, lado esquerdo, vai pra cobrança de arremesso, normal, o verde que te quero ver, o bravo Bugre Guerreiro, vamos Guarani, vamos virar o jogo, vamos Bugre, vamos pra cima dele, é Matheus Bidu, vai pra cobrança de arremesso, normal, lado esquerdo, vai pra cobrança de arremesso, normal, 9 minutos passados desse primeiro tempo, fez o lançamento lá pra Matheus Davó, passa por ele, o Guarani ganhou um escanteio, lado esquerdo pra cobrança do Guarani, outra oportunidade pro bravo Bugre Guerreiro, Levi Júnior. Escanteio, dessa vez lá do lado esquerdo, Gustavo, aparentemente Andrigo na bola e toda a zagueirada já dentro da área esperando esse lançamento, Guga. E vai pra cobrança de escanteio, lado esquerdo, tem uma grande oportunidade, o bravo Bugre Guerreiro na bola, tem Bidu, vai Bidu, capricha Bidu, vai pra cobrança de escanteio, cruzamento fechado nas mãos do goleiro Saulo, ele foi nela, tranquilo, pega essa bola pra Ferroviária, desce no contra-golpe, dominando com Renato Casas, abre o jogo, fez o toque pra Felipe Marques, foi assim que começou o primeiro gol, fez o toque pra Arthur Henrique pela esquerda, fez o Hilário Larier, partiu pra cima, ainda tentou fazer o cruzamento, a bola explodiu ali na zaga do Guarani, em cima de Matheus Ludic, a bola sai em arremesso manual, o Guarani precisando da vitória, o Guarani é o segundo colocado, é o terceiro colocado com 5 pontos, o Mirassol é o segundo colocado com 8 pontos, lá no grupo dele, daqui a pouquinho vem Thiago, porque eu preciso girar o tempo e placar de jogo em Araraquara. 10 minutos e 50 passados, primeiro tempo, Campeonato Paulista, e o placar está assim, Ferroviária tem 1. E o bravo Bugre Guerreiro também tem 1. Placar ao vivo, futebol interior com Claudinei Corsi. Deixa comigo, Gustavo Marques, Série 2 do Campeonato Paulista. O Atibaia no segundo tempo vai vencendo a Portuguesa Santista 1-0. A equipe do Juventus vai perdendo lá em Santos, no Rico Mursa, para o Taubaté por 2-1. E a equipe do Esporte Clube São Bernardo vai empatando com o Monte Azul por 1-1. Gustavo Marques, vamos pra rede. Esse sou eu, a minha garganta e a minha chuteira, meu grito de gol é a sua emoção, com o microfone na mão na Rádio Futebol Interior. É tempo de análise, 11 minutos passados desse primeiro tempo de jogo, 1 para a Ferroviária, 1 para o Guarani. Diga aí, Thiago. O Ferroviária, ela tem 2 maneiras de sair jogando, né? Ou é pelo lado direito, com o Davi, lateral direito da Ferroviária, ou é na bola mais esticada, buscando sempre o Felipe Marques. O Guarani tenta fazer uma linha de 3 zagueiros e espetar 2 homens em cima da saída do Davi, para gerar dificuldade. O Guarani já percebeu que a saída sempre é pelo lado direito e tem recuperado a bola. Então o Guarani sobe a sua linha de marcação, pressiona a saída de bola adversária para recuperar essa bola mais rápido possível. Tem que ficar atento no passe longo, no passe buscando sempre o Felipe Marques, precisa dessa atenção, principalmente marcar o Cajá, que é o cara da bola longa. E vem dominando lá pro campo de ataque, o lançamento é pro Mezenga, se perdeu todo, a bola vai pra fora em escanteio pra Ferroviária, mas subiu a bandeira, não estava valendo mais nada, um lançamento perigoso, quase bateu cabeça de novo a zaga do Guarani, quase com a Ferroviária, faz o segundo gol, Levi Júnior. Mais uma vez em lançamento do lateral esquerdo da Ferroviária, o Arthur Henrique buscando o Bruno Mezenga, já dentro da grande área, um lançamento direto. Bruno Mezenga não conseguiu dominar 100% essa bola, mas também já estava impedido, marcou ali o assistente número 1, Guga. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese, produtos da Prole Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. Lá vem a Ferroviária, vai tentar fazer o cruzamento, chega e corta, Bidu, vem tocando a bola no campo de defesa, vai tentar fazer o lançamento, a bola explodiu ali na zaga da Ferroviária, ali no David Pastor, a bola sai em arremesso normal, vai para a cobrança, lado esquerdo. Oi.
Um minuto de silêncio antes da partida também foi devido ao Oswaldo Salvador, popularmente chamado de Lua. Era uma figura frequente na Fonte Luminosa, também muito conhecido na população de Araraquara por distribuir cartões amarelo ou vermelho a todos que passavam. O Lua foi homenageado e recebeu até uma pintura na parede da Via Expressa. Lua que faleceu na manhã desta terça-feira, viu, Gustavo? Era o torcedor símbolo da Ferroviária. Lua, descanse em paz, Lua. 14 minutos passados, primeiro tempo de jogo, vai pra cobrança de arremesso normal, a equipe da Ferroviária. Lançamento lá na grande área, nas mãos do goleiro Rafael Martins. Ele pega a bola em seus braços como segura uma criança. Já vem tocando bola pra tocar, dominando com o Romércio. Romércio no campo de defesa, tentou fazer a ligação direto, se perdeu todo. Chega Ayrton e arruma a casa. Mandou lançamento lá pro campo de ataque do círculo central, chega para cortar a zaga da Ferroviária, a bola sobrou, dominando com ele, Andrigo fez o toque para Júlio César, se perdeu tudo, arremesso manual, pela direita, David Pastor vai para a cobrança de arremesso manual, para a Ferroviária, lá no campo de ataque, futebolinterior.com.br, o site é da Informação Esportiva, vem fazendo o toque, a Ferroviária dominando com David Pastor, ele abre o jogo, fez o toque para Xandão, Xandão dominou, Xandão que passou pelo Guarani, você lembra do Xandão, ô Thiago? Lembro sim. Tem uma passagem até razoável, né? Um zagueiro pesado, né? Mas uma passagem razoável. 2 passagens pelo Guarani, né? A última foi praticamente expulso do Brinco de Ouro da Princesa. Ele ficou bem pouco na última. Na primeira dele deixou uma boa impressão, né? Jogou até a Série A, se eu não me engano, com Wagner Mancini. Exatamente, vem tocando bola em campo do Guarani no campo de defesa, manda o lançamento, se perdeu toda a bola, volta ali, espirrada pra Yuri pra Ferroviária, chega na recuperação, chega pra ajudar ali o Rodrigo Andrade, a bola volta com Ayrton fez o toque, dominou com o Matheus Davó, ele foi pra cima, ele é habilidoso, fez o lançamento pela esquerda pra Júlio César, ele é rápido, partiu pra cima, aceitou pra Matheus Davó, cortou, pediu falta, nada, Matheus Davó no contra-golpe rápido, teve a oportunidade, lançou pro Júlio César, no último toque pediu falta da Davó, e ele, o Dante Peixoto falou, levanta daí menino, não foi nada, Levi Júnior. Jogada lá pela ponta esquerda da equipe do Guarani, o Davó iniciou a jogada, passou essa bola pro Júlio César, depois o Júlio César devolveu pro Davó ali no bico da grande área pelo lado esquerdo, e aí o Igor Meritão chegou por trás, fazendo falta no Davó, segunda falta aí clara que o senhor Thiago Duarte Peixoto deixa de marcar para a equipe do Guarani. Tem arremesso normal pela direita, vai ser cobrado ali pela equipe da Ferroviária, o toque foi feito, dominando com o Xandão, já abriu o jogo, fez o toque para Matheus Saliciano já abriu o jogo no quarto, Arthur Henrique voltou essa bola para Xandão já abre o jogo pela direita, vem tocando bola com o Matheus Saliciano, ele tentou fazer o lançamento para Renato Cajá, ele é habilidoso, ele inverte o jogo da direita para a esquerda do Leme apontal, deu certo, dominando aqui com Felipe Marques, Felipe Marques foi pra cima, vai tentar fazer o Hilari, cortou bem, foi bonito, centralizado, foi pra cima, tentou fazer o lançamento pra Menzenga, chega na recuperação a zaga do Guarani, já manda o lançamento pra Andrigo no contra-golpe, foi pra cima, fez o Hilari, bonito, chega na recuperação a Ferroviária com Felipe Marques, ele passa do primeiro no Hilari, volta essa bola dominando ali com o Igor Meritão voltou essa bola dominando ali, outra vez do campo de defesa com Matheus Saliciano, ele abriu o jogo pela direita, toca a bola em campo da Ferroviária, no seu campo de defesa, Matheus Davó ali aberta, a bola volta ali com o goleiro Saulo já toca essa bola pela esquerda, dominando outra vez com o Arthur Henrique foi pra cima, passou de Bruno Sável com tranquilidade, fez o Hilari, vem tocando bola no campo de defesa, já abre o jogo na correria, Xandão foi de toque pra David Pastor, gira pra cá, gira pra lá, voltou essa bola ali pra Igor Meritão no círculo central, inverte o jogo da direita pra esquerda do Leme apontal, muito forte, passa por todo mundo e vai embora, em arremesso manual, lado direito, campo de defesa, vai ser cobrado pelo Guarani, já cobrado, Claudinei. Legal, e o Arthur Eugênio sempre ligado aqui na nossa jornada esportiva, ele faz uma correção aqui, esse Xandão não é o que jogou e foi revelado pelo Guarani, esse Xandão era do Independente de Limeira durante 5 anos e estava no CRB, viu, Guga? Tá certo, então a correção de Arthur Eugênio não é o mesmo Xandão, hein? Errei, Thiago Caetano, você conhece esse Xandão? Não, esse me levou junto. Levei junto você. Obrigado, no barco, Arthur, mas a culpa é minha, viu, Thiago? Você não tem culpa, eu coloquei você no escuro. Mas você conhece esse Xandão, ô Thiago? Não, prazer.
Esse Gustavo Marques é sensacional. É isso aí, vem tocando bola no campo de defesa, a equipe da Ferroviária vem tocando bola ali com o Xandão. O Xandão fez o toque, Xandão que não passou pelo Guarani, já abre o jogo, dominou com o Yuri, Yuri já recolheu, abre o jogo, fez o toque, dominando lá pro campo de ataque, inverte o jogo lá pela direita pra esquerda, dominando ali com o Felipe Marques, ele foi pra cima, cortou, abriu, chegou, batendo pro gol, bateu pra fora, a bola passa pela direita e vai embora, em tiro de meta que vai ser cobrado pela equipe do Guarani, Levi Júnior. Felipe Marques, que está sendo muito acionado nesse início de jogo, né, Gustavo? Ele que joga aqui pela ponta esquerda, dominou ali no bico da grande área, tentou clarear a jogada para a perna direita, mas errou o chute totalmente errado e chutou pra fora, a bola passou longe ali da trave do goleirão do Guarani. E tem arremesso normal pela direita, vai ser cobrado pela equipe do Guarani. Restaurante Romanos, peça pelo delivery 32545858, no almoço das 11 horas às 16 horas e no jantar das 18 às 22h30. Consulte o nosso cardápio no Instagram, Restaurante Romanos. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Esse sou eu aqui na Rádio Futebol Interior, com o microfone na mão e o coração batendo forte pelo bugrão. Tem falta pela direita, você viu o toque eletrônico de Felipe Marques, o toque de 20 minutos, daqui a pouquinho eu vou tirar o tempo e placar de jogo, mas tem falta perigosa pela direita e para cobrança do Guarani, uma grande oportunidade, tem o Bugre Guerreiro Verde, que te quero verde, vai para cobrança, cruzamento na grande área de Andrigo, afasta a zaga da Ferroviária, sobrou aqui com Júlio César, cruzamento, passa por todo mundo e vai embora, passa por toda a extensão lá da grande área, em tiro de meta, vai ser cobrado pela Ferroviária, Levi Júnior. O Andrigo, que tinha essa oportunidade aqui pela ponta direita do ataque do Bugre, cruzou essa bola dentro ali da pequena área da Ferroviária, mas estava lá o zagueirão Xandão para tirar essa bola. Sobrou depois no pé do Júlio César, mas ele não soube o que fazer com a bola. Cruzou totalmente errado pela linha de fundo. Tiro de meta para a equipe da Ferroviária, Guga. Vem comigo, amantes do futebol. Vem comigo, torcedores, para o tempo e placar de jogo lá em Araraquara. Daqui a pouquinho, porque recuperou essa bola Guarani. É pra Bruno Sávio, ele foi pra cima, cortou, cruzamento, pintou o gol do Guarani, afasta com o toque de cabeça, tira a zaga da Ferroviária, manda essa bola pra fora, em escanteio pro Guarani, Levi Júnior. Bruno Sávio aqui pela ponta direita, tentou ludibriar o Arthur Henrique, cruzou essa bola no segundo pau buscando o Matheus Davó, mas estava lá o Xandão mais uma vez pra tirar essa bola pela linha de fundo. Escanteio agora lá pela ponta direita do ataque do Bugre, Guga. Ponta direita, lado direito, tem escanteio, 1 para Ferroviária, 1 para o Guarani. Vamos Bugre, vamos Bugre. O Bugre que é o terceiro colocado no grupo D. Cruzamento na grande área, jogada e saída, sobrou, pintou o gol do Guarani. O toque de cabeça de Matheus Davó. Espalma, Saulo! Um verdadeiro milagre. Tira o perigo pra Ferroviária, voltou com o Bruno Sávio, o Bruno Sávio tentou lançar lá na grande área, chega, afasta, periga, a bola volta, reboteada ainda com a Ferroviária, volta pro Guarani, bateu cabeça ali, Bruno Silva recupera, a equipe da Ferroviária desce no contra-golpe, falta já cobrado no círculo central, dominou com ele, Casar abriu o jogo pela direita, chega na recuperação, Rodrigo Andrade, a bola volta com Bruno Silva, ele fez o toque curtinho, dominou com Rodrigo Andrade, botou pra correr, Matheus Davó, chega na recuperação, a zaga da Ferroviária, Matheus Salustiano, tira o perigo, mas voltando naquele lance, quase que o Davó marca o primeiro gol com a camisa do Guarani em sua volta. Foi crucial ali, espalmando o goleiro Saulo, Levi Júnior. O goleiro Saulo fez um milagre, né, Gustavo? No cabeceio do Matheus Davó, que estava sozinho lá no segundo pau. O goleiro Saulo, no contrapé, ainda conseguiu fazer essa defesa. Era para ser a virada do Bugre, era para ser o 2-1, hein, Guga? Agora sim eu vou girar o tempo e placar de jogo em Araraquara.
23 minutos passados, é primeiro tempo de jogo e o campeonato Paulista. É Paulistão 2021 e o placar está assim: Ferroviária tem 1 e o Bravo Bugre Guerreiro também tem 1. Placar ao vivo, Futebol Interior com Claudinei Corsi. Tá certo, Guga, falando de Libertadores da América, tem brasileiro ganhando e tem brasileiro perdendo. O São Paulo vai vencendo o Sporting Cristal por 1-0 e o Flamengo vai perdendo para o Vélez Sarsfield na Argentina por 1-0. Pronialimentos.com.br. Proni Alimentos, produtos feitos com carinho. Proni Alimentos, produtos feitos com carinho. 24 minutos passados, é primeiro tempo de jogo. Thiago Caetano, é tempo de análise para Ferroviária 1 para o Guarani. O Guarani faz um bom jogo, né? Consegue dosar, porque futebol se sobe muito as linhas é que a Ferroviária quer. As linhas altas para jogar a bola longa nas costas dos zagueiros, né? A saída pelo lado direito é uma saída um pouco mais curta, mas é pelo lado esquerdo com o Arthur Henrique é a saída longa da equipe da Ferroviária. O Guarani entendeu isso. Bruno Sávio pela direita, marcando a saída com o Arthur, e o Júlio César marcando junto com o Andrigo ali a saída do David pelo lado direito. Então o Guarani consegue equilibrar, consegue gerar mais perigo. O Matheus Davó sai da área e isso confunde a marcação da equipe da Ferroviária. Ele volta para ajudar o Andrigo na criação e depois ele acelera, né? Abrindo a bola pelas pontas e chegando para fazer a conclusão. Então o Guarani bem equilibrado até aqui, faz um bom jogo. Agora precisa ter um pouquinho mais de tranquilidade e evitar essas bolas mais longas no Felipe Marques, porque é aí que já dá o perigo da equipe da Ferrinha. Esse Thiago Caetano em seu comentário aqui na Rádio Futebol Interior. E vem dominando, tocando bola e o campeão da Ferroviária no campo de defesa com o Matheus Saliciano. Ele abriu o jogo para Arthur Henrique. Arthur Henrique fez o lançamento lá pro campo de ataque. Chega ali Bruno Mezenga para ajudar. A bola volta, reboteada. Dominando com o Felipe Marques na ponta esquerda. Ele abre o jogo, vem tocando bola no campo de defesa. Já vem tocando bola, domina com o Xandão. O Xandão já fez o toque pela direita. Carrega essa bola para a equipe da Ferroviária. Dominando ali com o Matheus Saliciano. Ele tentou fazer o lançamento errado. Recupera o Guarani. Dominou com o Matheus Bidu. Botou para correr. Dá a volta pela esquerda. Chega Xandão. Bota essa bola para fora. Em arremesso normal, vai ser cobrado pelo Guarani, Levi Júnior. A todo momento, a equipe do Guarani busca o Matheus Davó, né, Gustavo? Não é pra menos. O garoto é muito rápido, é muito habilidoso. Dessa vez o Matheus Bidu buscou aqui na ponta esquerda. Vai que é sua, Guga. E lá vem o Guarani. Bidu tentou fazer o Hilari pra cima do jogador da Ferroviária. Se perdeu tudo, ganhou um arremesso normal. Vai pra cobrança aí que pelo Guarani. O Júlio César vai tentar receber, dominando com o Matheus Davó. Matheus Davó fez o cruzamento na grande área, sobe de cabeça. Corta a zaga da Ferroviária, mas a bola já tinha saído em tiro de meta que vai ser cobrado pela Ferroviária. Shimozono, Mega Sorte Loterias, 3 endereços para atender você: Avenida Transamazônica no Jardim Garcia, Rua Silvio Rizado no Campos Elíseos e Rua Ricardo Moro no bairro Nova Europa em Campinas. Shimozono, Mega Sorte Loterias. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. A minha garganta e a minha chuteira, meu grito de gol é a sua emoção. Com o microfone na mão, na Rádio Futebol Interior. Vem tocando bola no campo de defesa, abrindo o jogo, fez o lançamento lá pro campo de ataque, sobe de cabeça, corta a zaga do Guarani. A bola volta, reboteada ainda ali com o ataque da Ferroviária. Passa do primeiro, passa do segundo. Chega Rodrigo Andrade, recupera essa bola para a equipe do Guarani. Chega Bruno Sávio para tentar ajudar. A bola ainda está com a Ferroviária, dominando com Felipe Marques pela esquerda. Partiu para cima, vai tentar fazer o cruzamento, sai de soco, afasta o perigo ali o goleiro do Guarani, mas essa bola veio fácil, dava pro Rafael Martins encaixar essa bola em Levi Júnior. Ah, com certeza, né, Gustavo? O cruzamento do Felipe Martins, Felipe Marques aqui pela esquerda, goleirão do Guarani, deu bobeira, dava pra segurar tranquilo, agora escanteio pela ponta esquerda pra Ferroviária. Pra Ferroviária ele, Renato Casar, vai pra cobrança de escanteio, lado esquerdo, Ferroviária tem um, Guarani também um, tentou fazer um gol olímpico, chega e tira Rafael Martins de soco, acorda Rafael Martins, porque o Renato Casar não vai fazer não, hein? Quase
quase a Ferroviária faz um gol olímpico, Levi Júnior. Quase, mas o Renato Cajá bateu com a perna esquerda aqui pela ponta esquerda, então ficou meio óbvio que a bola fez a curva por fora, né, Guga? Só tiro de meta para a equipe do Guarani. E vem tocando a bola no campo de defesa, a equipe da Ferroviária chamou, falou, Thiago. Não, o Rafael Martins, acho que ele estudou os históricos aqui dos goleiros bugrinos, da dificuldade na bola cruzada na área. Ele não quer saber não, velho. Bola pode vir na mão dele, ele vai dar soco, vai tirar. 28 minutos passados desse primeiro tempo de jogo. Um para a Ferroviária, um para a equipe do Guarani. Na sua próxima ida ao mercado exigem ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi, vida mais saudável. Recupera essa bola o Guarani. Abriu com Bruno Sávio para Matheus Dudic pela direita. Ele vai tentar fazer o Hilari. Fez o toque para Rodrigo Andrade para Bruno Sávio. Sávio para Matheus Dudic, que ele passa no primeiro, tentou fazer evolução, subiu a bandeira, estava em posição irregular o ataque da equipe do Guarani, Levi Júnior. Já estava em posição de impedimento aqui pela ponta direita, a equipe do Guarani deu contra-ataque para a Ferroviária, Guga. E vem a Ferroviária, Felipe Marques já ajeitou, fez o toque, recupera ali a zaga do Guarani, Rodrigo Andrade estava dormindo no ponto, ele vem tocando bola, tentou passar de 2 ali, perdeu, recupera a Ferroviária, tentou passar do primeiro, tentou fazer o Hilari, o toque foi feito, dominou com Menzenga ajeitou para Felipe Marques girou seu corpo, gira para cá, gira para lá, vem a equipe da Ferroviária, se abre no jogo ali com Arthur Henrique vai tentar fazer o cruzamento, fez Hilari, agora sim o cruzamento, afasta a zaga do Guarani, manda essa bola para fora, em arremesso normal, vai ser cobrado pela Ferroviária, lado esquerdo, campo de ataque, já cobrado, dominando ali com Arthur Henrique, ele foi para cima, passa do primeiro, fez o toque para Igor Meritão já fez o toque no campo de defesa para Xandão no círculo central, vem tocando bola a equipe da Ferroviária, o toque foi feito dominando ali com Matheus Saliciano para David Pastor foi pra cima, fez o toque pra Cajá ajeitou, dominando com Yuri foi pra cima, passa no primeiro, chega Matheus Davó, recupera essa bola, agora é correria, são 2 contra 1, Matheus Davó pedalou, tentou cortar, o Hilari pro lado esquerdo, perdeu, recuperou Matheus Saliciano, já mandou contra-golpe pela esquerda, dominando ali com a Ferroviária, Felipe Marques ajeitou, Mezenga devolveu para Felipe Marques, o toque foi feito, chega e afasta Ayrton, tira o perigo pro Guarani, Levi Júnior. A equipe da Ferroviária que sempre busca o poder no contra-ataque aqui pela ponta esquerda, né, Gustavo? Felipe Marques muito acionado, fez a tabela agora com o Bruno Mezenga e na hora que ele foi virar essa bola lá pra direita, buscando o Guilherme Bala, chegou o Bidu providencialmente para retirar essa bola lá do campo de defesa da equipe do Guarani. Vem tocando a bola, dominando com o Rodrigo Andrade no círculo central, tá ruim esse Rodrigo Andrade, hein? Pelo amor de Deus, Rodrigo Andrade, acorda, Rodrigo Andrade, fez o lançamento nas mãos do goleiro Felipe Martins, a impressão minha, Levi Júnior, o Rodrigo Andrade está desatento no jogo. Tá cansado, tá de calça jeans molhada e crocs. E vem dominando a equipe do Guarani com Matheus Davó, ali abre o jogo para Júlio César para Matheus Davó, próximo do círculo central, centralizado, inverte o jogo pela direita, dominando com Bruno Sávio cortou, fez uma laria bonito, invadiu, pintou o gol, bateu, afasta a zaga da Ferroviária, ele fez tudo, cortou bonito, foi pra cima na hora da finalização, perdeu Bruno Sávio, Levi Júnior. O Matheus Davó virou a bola lá da esquerda aqui pra direita, na ponta direita, dominou o Bruno Sávio com a perna direita, driblou tranquilamente o lateral esquerdo da Ferroviária, o Arthur Henrique, entrou dentro da grande área e bateu fraquinho, a bola desviou no zagueirão e foi pra linha de fundo, escanteio para a equipe do Guarani. Escanteio pro Guarani, lado direito, cruzamento na grande área, sobe de cabeça, outra vez corta Xandão, manda essa bola para fora, em escanteio, outra vez para o Guarani, outra vez pelo lado direito, Levi Júnior. Outra vez pelo lado direito, dessa vez quem subiu pra tirar de cabeça foi o Igor Meritão, Guga. Outro cruzamento fechado, saiu de soco, Saulo, a bola volta outra vez com o Guarani, cruzamento sobe de cabeça e afasta a zaga da Ferroviária, um bombardeio da equipe de Campinas, outro escanteio, outra vez pelo lado direito, uma grande oportunidade tem o Guarani, 32 minutos e 50, lado direito, vamos ver de que te quero verde,
vai pra cobrança de escanteio, aberto, passa por todo mundo e vai embora. Morreu em linha de fundo, em tiro de meta que vai ser cobrado pela equipe da Ferroviária Levi Júnior. Num cruzamento, mais um cruzamento aqui pela ponta direita, a bola acabou saindo pela linha de fundo, lá do lado direito do goleirão Saulo da Ferroviária. Tiro de meta aos 33 minutos para a equipe mandante, Guga. É isso aí, vem comigo, torcedor, para o tempo e placar de jogo em Araraquara. 33 minutos passados desse primeiro tempo de jogo e o campeonato é... Campeonato Paulista. E o placar está assim, Ferroviária tem 1. E o Bravo Bugre Guerreiro também tem um placar ao vivo. Futebol Interior com Claudinei Corsi. Ainda na Libertadores da América, o São Paulo segue vencendo o Sporting Cristal e o Flamengo segue perdendo por 1-0 para o Vélez Sarsfield na Argentina. A minha garganta e a minha chuteira, meu grito de gol é a sua emoção. Com o microfone na mão, na Rádio Futebol Interior, vai para a cobrança de arremesso manual a equipe do Guarani pelo lado esquerdo. A bola é recuperada, dominando com a equipe da Ferroviária. Agora sim é para a equipe do Guarani. Vai para a cobrança, Matheus Ludic pela direita, deu de graça ali para o jogador da Ferroviária. A bola saiu com tudo. Tem arremesso manual outra vez a equipe de Campinas, a equipe do Bravo Bugre Guerreiro. Matheus Ludic pela direita, vai para a cobrança de arremesso manual. 34 minutos passados desse primeiro tempo de jogo. O toque foi feito, deu certo, terminou com o Matheus Ludic. A devolução com o Rodrigo Andrade, cruzamento, passou pro Júlio César, sobrou pra Davó, subiu a bandeira. Júlio César estava em posição irregular, impedimento assinalado, Levi Júnior. Quem estava em posição de impedimento foi o Rodrigo Andrade, estava aqui na ponta direita, numa bola lançada pelo Bruno Sávio, ele já estava à frente do último homem da Ferroviária. Impedimento bem marcado pelo assistente número 2, Guga. Tá certo, placar ao vivo, daqui a pouquinho vem o Claudinei Costa, porque agora Facebook, abraçando nossos amigos internautas, Claudinei Costa. É o Ramon Vitor, boa noite, vamos lá Guarani, o Leandro Eduardo da Silva, flechada neles, o Ramon Vitor, vamos lá Guarani, eu acredito, o Daniel Rodrigues, boa noite, Bugrão o Emerson Pereira, flechada, a Sandra Mara Teixeira, vamos Guarani, o Kleber e a Nayara Juste, Jardim Roseira é Guarani, abraço a toda a equipe. O Valdivino Mendes diz vamos ganhar Guarani, e o Leandro Eduardo diz que o Bugrão vai ganhar 2-1, Guga. É isso aí, Claudinei Corsi. Oi, alguém me chamou? Como é que é? Não entendi, Arthurzinho, fala de novo. Guarani pra cima deles. Vamos então, Arthur. Vamos pra cima deles. Guarani, 36 minutos. Vamos, Bravo Bugre Guerreiro. Uma demora no posse de bola. Uma demora pra passar essa bola, Levi Júnior. O Andrigo, ao puxar o contra-ataque pra equipe do Guarani, demorou um pouco pra passar essa bola pro Davó. E aí acabou levando o encontrão ali do Igor Meritão. E aí tá sentindo bastante dor ali, aparentemente na boca do estômago, né, Gustavo? Tempo de análise, 36 minutos e 40 passados desse primeiro tempo. 1 para a Ferroviária, 1 para o Guarani. Na sua opinião, quem está melhor no jogo, Thiago? O Guarani é mais constante no ataque, né? A equipe da Ferroviária é muito previsível, sempre acelerando pelo lado esquerdo com o Felipe Marques. O Guarani consegue alternar mais, né? Hora lado direito com o Bruno Sávio, hora lado esquerdo com o Júlio César, mas eu tenho a mesma opinião que você, Gustavo. O Andrigo e o Rodrigo Andrade precisam entrar um pouquinho mais no jogo, né? Acelerar um pouco mais essa bola no meio de campo, não prender tanto, para poder pegar a equipe da Ferroviária saindo, principalmente do lado esquerdo o Arthur Henrique. Então tem que ter um pouquinho de mais rapidez, mais velocidade no meio de campo, para poder gerar mais pressão, gerar mais intensidade, mas o Guarani consegue ser melhor até aqui. Mandando um super abraço para o Marcelo Alexandre, Leandro Eduardo da Silva. Alô, Leandro Pescador, meu amigo. E o Emerson Pereira, flechada neles. E para todos os amigos ligados e conectados na Rádio Futebol Interior, Matheus Davó ajeitou para Bruno Silva, para Matheus Davó. Ele tentou girar o seu corpo, perdeu essa bola. Recuperar a Ferroviária, lado esquerdo, mirando ali com Felipe Marques. Inverte o jogo da esquerda para a direita, sobe de cabeça, tira ali Bidu. A bola volta, reboteada com Júlio César. Na recuperação, vem a Ferroviária, foi para cima com Yuri. Yuri para
passa no primeiro, passa no segundo, escorregou, deu o toque, deu certo pra Mezenga, Mezenga chegou, bateu pro gol, bateu pra fora! E como deixa chutar a zaga do Guarani, o Mezenga já tava todo torto, todo desequilibrado, e a zaga conseguiu perder pra ele, Levi Júnior. É isso aí, Gustavo, a jogada que começou com o jogador da Ferroviária, o Guilherme Bala, caído, passou essa bola, conseguiu ainda passar essa bola pro Mezenga, que dominou, conseguiu driblar a equipe do Guarani e ainda conseguiu arrematar essa bola, sorte que foi pra fora, senão já seria 2-1 aí pra equipe da Ferroviária. Lá vem Bruno Sávio, fez o toque no círculo central, abrindo o jogo ali com o Romerso centralizado, fez o toque pela direita na correria, vamos, Matheus Ludic, desistiu da jogada, recupera ali a zaga da Ferroviária, vem tocando a bola no campo de defesa ali com o Arthur Henrique, ele tenta fazer o lançamento lá pro campo de ataque, chega pra cortar a zaga da equipe pro Guarani, a bola volta, reboteada, vem tocando a bola no campo de defesa, também com o Xandão foi pra cima, fez o toque ali pra Matheus Sauliciano foi pra cima, fez o toque para a tocada pela direita, saiu com bola e tudo, tem arremesso normal para a equipe do Guarani, lado esquerdo, vai pra cobrança ele, Júlio César fez o toque, tentou ali o Andrigo na grande área, não tinha ninguém, fez o toque, vem tocando bola ainda no campo de defesa, a equipe da Ferroviária, na bola reboteada, já fez o toque no contra-golpe com o Yuri fez o toque ali pra ele, Felipe Marques pra Renato Cajá centralizado, chega na recuperação, a zaga da equipe do Guarani, girou seu corpo ali, o Matheus Davó ganhou falta no círculo central, Levi Júnior. Falta no círculo central do Yuri, volante da Ferroviária, em cima do Matheus Davó. Matheus Davó dominou, já virando, puxando o contra-ataque. E o Yuri parou ali com falta, acho que até merecia um amarelo, mas o juizão só deu falta para a equipe do Bugre, Guga. Falta para a equipe do Bugre em cima de Matheus Davó. Matheus Davó no círculo central foi tocado e ali pediu um toque de mão ali o Andrigo. Você viu o toque de mão no lance anterior? Ô Levi Júnior. A bola até chegou a resvalar no braço do Xandão, o zagueiro. E lá vem o Guarani, bateu pro gol, Rodrigo Andrade bateu pra fora. Perdeu um gol incrível, sozinho, um presentão para Rodrigo Andrade, ele isolou essa bola, Levi Júnior, a bola subiu sem direção em tiro de meta para a Ferroviária. Uma bola do Andrigo pro Rodrigo Andrade, aqui no bico da grande área do lado direito, chegou para atrapalhar ali o zagueirão Matheus Salustiano, né, e aí o Rodrigo Andrade acabou chutando essa bola muito alto, a bola foi por cima do gol do goleirão Saulo. E olha o Renato Cajá, fez o toque pela esquerda, dominou com Felipe Marques chegou, futebol cruzamento lá na grande área, passa por todo mundo e vai embora em tiro de meta, que vai ser cobrado pela equipe do Bravo Bugre, Levi Júnior. O Felipe Marques mais uma vez aqui pela ponta esquerda, Guga, trouxe pra esquerda, fingiu que ia pro fundo, trouxe pra dentro e mais uma vez a zaga do Guarani caiu no drible do Felipe Marques e ele conseguiu fazer o cruzamento, mas pegou errado na bola, a bola saiu pela linha de fundo, tira de meta para a equipe do Bugre. E outra vez vem Felipe Marques para a equipe da Ferroviária, tocando bola no seu campo de ataque. Vem comigo, amantes do futebol, vem comigo, torcedores, para o tempo e placar de jogo em Araraquara. Daqui a pouquinho, porque recuperou ali a zaga da equipe do Guarani, já fez o lançamento, terminando com Matheus Davó voltou pra correr, Júlio César se perdeu tudo, ficou tranquilo nas mãos do goleiro Saulo. É Campeonato Paulista, 41 minutos e 50 passados desse primeiro tempo de jogo, e o placar está assim, ó. Ferroviária tem e o Bravo Bugre também tem um, placar ao vivo, Futebol Interior, Claudinei Corsi. Série A2 do Campeonato Paulista, a bola já está rolando para os jogos das 22 horas, 15 de Piracicaba e Água Santa 0-0, Oeste e Red Bull Brasil também 0-0, a Portuguesa vai empatando com São Bernardo 0-0 e o Osasco Audax vai empatando com o Sertãozinho 0-0, todos já com bola rolando no primeiro tempo. Restaurante Pizza do Dadá. Faça o seu pedido pelo telefone 3744-2121.
Pizzaria do Tatá, daqui a pouquinho há tempo de análise pro que vem aí, que pro Guarani. Bruno Silva já abre o jogo ali pra Júlio César. Júlio César lado esquerdo, fez o toque pra Bruno Silva. Bruno Silva inverte o jogo da esquerda pra direita, dominando com Bruno Sávio. Bruno Sávio foi pra cima, tentou a devolução pra Matheus Ludi, que ele foi pra cima fazendo falta pra Ferroviária. No campo de defesa é falta e pra Ferrinha. 1 para o Guarani, 1 para a Ferroviária, 1 para a Ferroviária, 1 para o Guarani. Tempo de análise 43 minutos, na sua opinião. Quem está melhor no jogo aí, Thiago? O Guarani continua melhor que a Ferroviária, né? Mas ainda precisa ter um pouquinho mais de intensidade no meio de campo. Dá muito espaço, principalmente para o lançamento longo, buscando o Felipe Marques, né? Então, é uma jogada cantada, mas que ocorre a todo momento. Então, o Guarani precisa ter um pouco mais de intensidade na perca da bola, impressionar mais rápido, tentar recuperar essa bola mais rápido possível, até para pegar essa Ferroviária saindo. E vem o Guarani com o Andrigo. O Andrigo fez o toque para Matheus Davó, ele cortou, foi para cima, Gingo, vai tentar bater, perdeu o ângulo, perdeu a jogada. A bola vai pra fora em escanteio pro Guarani, Levi Júnior. Um lindo lançamento por baixo do camisa número 10 do Guarani, o Andrigo. Achou o Matheus Davó lá na ponta esquerda, já dentro da grande área. Mas o Matheus Davó se atrapalhou um pouco e aí chegou o Igor Militão para mandar essa bola para a linha de fundo. Agora escanteio para a equipe do Guarani, lá pela ponta esquerda, Andrigo na bola, Gustavo. Escanteio pro Guarani, Andrigo na bola, tem uma grande oportunidade, verde que vem o goleiro! Mas não é possível o gol que perdeu Davó! Por um detalhe, essa bola não entra. Diga aí, Levi Júnior, que eu não vi que você viu. O Andrigo cobrou esse escanteio com a perna direita, o escanteio que foi lá do lado esquerdo, cobrou lá no segundo pau, onde estava o Matheus Davó, né, Gustavo? Ele subiu mais alto do que o lateral esquerdo, Arthur Henrique, cabeceou para baixo, a bola bateu no chão, bateu no travessão e aí sobrou nas mãos do goleirão Saulo, ficou tranquilo com o goleirão. É quase que o Guarani consegue virar esse jogo, viu, Guga? Que coisa, a bola chegou a bater na trave, hein? Um detalhe, essa bola não entrou, quase. O gol do Guarani, saiu o gol, placar ao vivo, mais atualizado do futebol do Brasil, futebol interior. E ele, diga aí, Claudinei Corsi, gol de quem? É o gol do Flamengo, empate lá na Argentina, William Arão, agora Flamengo 1, Vélez Sarsfield também 1. Esse Claudinei Corsi no placar ao vivo, futebol interior, lançamento lá pro campo de ataque, a bola volta reboteada, Bruno Sávio tentou inventar o chapéu que só ele sabe dar e foi errado, a bola tocada, Bruno ali com Renato Casal, o toque foi feito no campo de defesa, dominando com Matheus Sauliciano pra Renato Casal já fez o toque pra Igor Militão fez o toque pra Arthur Henrique foi pra cima, fez o toque, devolução ali pra Militão, recupera o Matheus Ludic pro Guarani, ele perde essa bola, volta com o Meritão, recupera o Guarani, um perde e ganha, tentou ali achar Matheus Davó, a bola sai em arremesso manual, vai ser cobrado pela equipe da Ferroviária, tem posse de bola, campo de ataque, 46 minutos, o jogo vai terminar o jogo nesse primeiro tempo lá em Araraquara. Daqui a pouquinho tem ele, Claudinei Corsi no intervalo, experiente, na voz experiente do Rádio Campineiro no intervalo de jogo. Ele, Felipe Marques para Arthur, cruzamento, a bola explodiu em Ludi, que sai em arremesso manual, mini escanteio pela esquerda, a última oportunidade da Ferroviária, a Ferroviária em busca do segundo gol, aperta aí, outro lance de perigo, hein, Levi? Outro lance de perigo, mais um lance de perigo e aqui pela ponta esquerda novamente, né, Gustavo? Dessa vez o Arthur Henrique tentou cruzar, a bola desviou ali no Matheus Ludi, que saiu por lateral aqui na ponta esquerda para a equipe da Ferroviária. Já cobrado, dominou ali com o Igor Militão, chegou batendo pro gol, bateu para fora, em tiro de meta, vai ser cobrado ali pela equipe do Guarani e vai terminar o primeiro tempo, já, Levi Júnior. O juizão deu 2 de acréscimo, completando 47 agora, né, Gustavo? 47-20. É o momento do goleirão chutar essa bola lá pra frente e o juiz erguer os braços, né, Guga? Pediu ali um toque de mão no braço, um toque no braço ali do Ludic, mas não foi nas costas. Lançamento lá pro campo de ataque e termina, tá voltando o lance, hein? Tá voltando o lance, Levi Júnior?
Parece que ele tá voltando o lance, hein? Sem necessidade nenhuma, né? Que coisa, já era pra ter terminado ali o primeiro tempo. Ele pediu pro goleiro voltar, não deu falta de ataque, falta para a equipe do Guarani. 47-50. 47-50. Se é notícia e não saiu no futebol interior, cuidado, hein? Pode ser fake news. E agora, ele termina o primeiro tempo. Vai entender esses hábitos de futebol em Claudinei Corse. Tiago Duarte Peixoto, que coisa incrível, hein, seu juiz? Tá querendo aparecer mais que o jogo. Agora 10h21, intervalo FI, aqui para você, Rádio Futebol Interior. Por enquanto, Ferroviária 1, Guarani também 1, aqui na Rádio Futebol Interior. Você já curtiu todo o primeiro tempo com a narração de Gustavo Marques e os comentários do Thiago Caetano. Vamos ver se alguém vai falar na saída aqui, mandando um abraço para o Lucas Quaresma. Ele diz aqui, Felipe Marques, foguetinho. Cláudia Pereira diz que quer um gol do Davó. E Dr. Sandro Nunes com a gente também aqui. Deu boa noite, amigos. Minha impressão é que o time está bem treinado, mas faltam peças para... peças de melhor qualidade técnica, né? Opinião do Dr. Sandro Nunes, grande cirurgião aqui da cidade de Campinas, sempre ligado e acompanhando as jornadas esportivas da Rádio Futebol Interior. Tem gente falando por aí, Levi Júnior. Andrigo. Concluiu algumas, a próprio cabeceio do Davó, e só tem um pouquinho mais de capricho, aproveitar o contra-ataque aí pra gente fazer o segundo gol e conseguir virar. Falou aí o meia Bugrino, Claudinei. Tá certo, e ele não falou, né, que vai ouvir o que o professor vai falar no vestiário para ver o que pode acontecer se muda a equipe do Guarani, né, se vai ter mudanças ou vai só na base da conversa mesmo, né, são 10 horas mais 23 minutos, você está com a jornada esportiva da Rádio Futebol Interior. O Ramon Vitor, também torcendo pelo Guarani, diz, vamos Guarani, vamos virar este jogo. 10h23, quem é que vai falar aí pelos lados da Ferroviária? Renato Cajá. Saindo no contra-ataque rápido, a gente precisa chegar lá e definir a jogada para que a gente não se bate e volta, senão desgaste a gente acaba levando esse contra-ataque aí, mas o time está bem, levamos o gol também cedo, fizemos o gol, levamos o gol logo depois, precisamos segurar agora essa bola para fazer o passe decisivo e fazer os gols. Falou o Renato Cajá com participação da Ferroviária, Claudio. Tá certo, é a locomotiva, né? Tinha que apitar na hora do Renato Cajá falar aí aqui na Rádio Futebol Interior. Eu quero o destaque do comentarista Thiago Caetano, o seu teaser, daqui a pouquinho ele vai falar mais do que foi esse empate até aqui, 1-1, Guarani Ferroviária, mas me parece que o Guarani ter feito o gol logo em seguida ao gol da Ferroviária, isso ajudou muito a equipe do Guarani para melhorar na partida. Foi mais ou menos por aí, Thiago? Bem isso, né, Claudinei? Deu mais tranquilidade pro Guarani. E o ponto principal do primeiro tempo, Claudinei Cortes, foi que a equipe bugrina tirou a equipe da Ferroviária da zona de conforto. Depois eu explico o porquê no intervalo, Claudinei Cortes. Tá muito bem, este Thiago Caetano, comentarista que enxerga o jogo aqui na Rádio Futebol Interior, com a equipe que você gosta de ouvir. Mande a sua mensagem aqui pra gente através da nossa live no Facebook. Estamos aqui para trazer pro ar a sua mensagem na nossa live do Facebook, também através do nosso WhatsApp 98989-3526, o DDD é o 19. Para restaurante Pizza do Dadá, Prone Alimentos, futebolinterior.com.br, restaurante Romanos, Ovos Satoshi e também Shimozono Mega Sorte Loterias. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Rádio Futebol Interior. Pizza, calabresa, mussarela, frango especial, tudo de primeira, não tem nada igual. Pizza do Dadá. 3242-3125, 3242-3125, 3242-3125, 3242-3125. A sua rádio.
Rádio FI. Fica pra você. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. 20 anos, o site da informação esportiva. Restaurante Romanos. Filé parmegiana com fettuccine. Deu água na boca, né? Então venha para o Restaurante Romanos. Desde 1998, um pedaço da Itália no Cambuí, em Campinas. Avenida Coronel Silva Teles, 620. Peça pelo delivery 3254-5858. Restaurante Romanos. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Dona Luísa Pizzaria, pizzas artesanais, feitas com a técnica de massa longa de fermentação, por 24 horas, farinha especialmente elaborada, ingredientes selecionados com muito amor, uma combinação de sabores que você jamais sentiu. E o principal, preços que cabem no seu bolso. Ligue e faça o seu pedido pelo delivery 2518-0686. 2518-0686 ou pelo WhatsApp 99149-7596. Pizzaria Dona Luísa, a mais querida de Campinas. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Futebol! Agora 10 da noite mais 29 minutos, 10h29, intervalo FI na Rádio Futebol Interior, repercutindo até aqui o empate do Guarani 1-1 com a equipe da Ferroviária. Ô Thiago Caetano, você disse e prometeu para os ouvintes que no seu retorno você ia explicar o porquê deste empate com o Guarani 1-1 até agora, Guarani e Ferroviária, Thiago Caetano. Claudinei, a equipe da Ferroviária tem uma maneira muito bem definida, né? É uma saída um pouco mais curta pelo lado direito com o David e uma saída longa pelo lado esquerdo com o Arthur Henrique. O Guarani colocou o Bruno Sávio para marcar a saída do Arthur e colocou o Júlio César para marcar a saída de bola do David pelo lado direito, buscando essa saída mais curta, sair com os volantes, mas já buscando acionar o Renato Cajá para bola longa, ou com o Arthur aqui já fazendo uma bola longa direta, buscando ou o Bruno Mezenga ou o Felipe Marques. Então é um time de ligação, sempre ligação direta, né? Um time de trabalhar a bola. O Guarani começa com as suas linhas marcando, com as suas linhas altas, marcando a saída de bola da equipe da Ferroviária, mas ele vai trazendo essa linha para trás e vai jogando um pouco numa zona mais intermediária, entregando a bola para a Ferroviária. Para você ter ideia, Claudinei Corson, no primeiro tempo, a Ferrinha teve 65% de posse de bola, contra 35% do Guarani. Só que essa posse de bola passou muito pelo pé do Igor, que é volante, do Yuri, que é volante, dos seus dois zagueiros, Matheus e Xandão. Então, aí não gera jogo para a Ferroviária, porque fica a bola
No campo defensivo, o Guarani com uma marcação intermediária, né? Não uma marcação alta, sem dar o espaço nas costas dos seus zagueiros. Então a Ferroviária ficava trabalhando a bola no campo defensivo e na sua intermediária. O Guarani, quando conseguia acelerar, subia um pouquinho a marcação, sufocava a equipe adversária, conseguia recuperar e acelerar para gerar o contra-ataque, para gerar jogadas. E o Guarani finalizou mais bolas no gol que a Ferroviária, finalizou 2 contra apenas uma da Ferrinha, que foi justamente do gol. Por essa questão, porque tirou a equipe da Ferroviária da zona de conforto, fazendo ela jogar de uma maneira que não deixa ela confortável, que é essa bola trabalhada. Aí não tem qualidade. Precisa da bola longa, precisa da aceleração, e o Guarani tirou esse espaço. Tá certo, Thiago Caetano. Deu pra entender, Claudinei Corsi? Deu pra entender, então sim, tá, né? Se o ouvinte não entender, ele pergunta aqui, a gente pergunta pra você, tá certo, Thiago Caetano? Agora, esse Mezenga aí, já teve uma novela com esse Mezenga, não teve não, Thiago Caetano? Uma novela com esse Mezenga? E era próximo, né? Tava um pouquinho mais pra frente ali, em Ribeirão Preto. Né? Pertinho lá, mas não é aquele mesmo Mezenga da novela, não, né? Não, aquele lá já tá um pouco... Já foi, né? Já foi. Tá certo. Mas esse aí é artilheiro. Mezenga é artilheiro, não pode sobrar. Tem que tomar cuidado com ele, né, Caetano? Sem dúvida alguma. O melhor do Guarani pra você nesse primeiro tempo, Thiago Caetano? Gostei muito do Davó. A movimentação dele, fazendo uma movimentação diferente. Trazendo o Bruno Sávio para a posição dele mesmo, que é aberto pela direita, mas o Matheus, ele sai, ele confunde a marcação, ele ajuda na construção da jogada e chega para finalizar. É verdade que ele acabou perdendo um gol ali, uma chance clara, mas a movimentação dele gera um Guarani diferente, gera bastante um leque de oportunidades para a equipe bugrina. Quem que foi o melhor então do Guarani, Thiago? Matheus Davó. Matheus Davó, tá aí então justificando toda aquela preocupação que tinha a diretoria do Guarani de trazer o Matheus Davó e colocá-lo para jogar, né? Então tá justificando, né, Thiago? Tem qualidade, né, Claudinei Corsi? É diferente nesse elenco do Guarani, principalmente no setor ofensivo que é bem escasso. O Matheus Davó é o supra-sumo ali, né? É a qualidade que faltava. Não, precisava de um companheiro, né? Mas... Tá certo. E pela equipe da Ferroviária, hein, ô Thiago Caetano, quem é que mais preocupou o Guarani aí? Com quem que o Guarani tem que tomar mais cuidado nesse segundo tempo, hein, Caetano? O xará do nosso mesa ali, ó, do nosso operador, Felipe Marques. Toda a bola é nele, a aceleração é em cima dele, e ele num contra um sempre tentando levando vantagem em cima, principalmente do Matheus Lutic. Então o Felipe Marques é o cara que tem que ter mais atenção com ele. Tá muito bem, a Maria Aparecida Eustáquio diz aqui que o melhor do Guarani foi o Davó. Ela já respondeu na lata aqui pra mim, na nossa live do Facebook aqui. O Ramon Vitor tá sempre ligado aqui. Vamos, Guarani, vamos virar. Dr. Sandro Nunes com a gente também, a Marilda Franco, Carlos Tellini, que apresenta todos os dias das 8 às 9 o Passando a Limpo na Cristal FM, de segunda a sexta, tá com a gente aqui também. O meu amigo Jotinha, o J Júnior, lá em Americana, sempre curtindo aí os nossos posts aqui no Facebook e as nossas jornadas esportivas. Um grande abraço ao amigo Jotinha. O João Salaro também no Cambuí e o meu amigo Saulo Broca também curtindo a nossa jornada esportiva e torcendo para o Guarani. Ô Thiago Caetano, o Guarani precisa mexer para esse segundo tempo ou dá para o professor Alan Al conversar só e tentar virar o jogo agora no segundo tempo, ô Thiago? Não, de início eu não mexeria não. Eu acho que o time está bem encaixado, está bem postado. Precisa ter um pouquinho mais de velocidade quando a bola vem por dentro, tanto com o Bruno, tanto com o Rodrigo e quanto com o Andrigo, né? Carimbar mais rápido essa bola para pegar cada vez mais a equipe da Ferroviária desmontada no sistema defensivo, mas eu não mexeria não. Tá certo. O árbitro da partida, apesar de ter quis aparecer um pouquinho mais aí no finalzinho do jogo, né, Thiago? Voltou a bola, pediu para cobrar de novo, só para ele terminar o jogo com aquela clássica jogada do goleiro dando chutão para frente, né? Mas foi bem o árbitro, o Thiago Duarte Peixoto? Teve duas faltas que a equipe bugrina reclamou ali, né? Uma em cima do André e uma em cima do Davó. Então, para a equipe bugrina, o árbitro não foi tão bem não, mas controlando, tecnicamente o jogo também ajuda, né, Claudinei? Poucas faltas duras, não teve nenhum cartão amarelo na primeira etapa, um jogo que ajuda o árbitro. Ele que tem inventado um pouquinho, menos, né, Peixoto? Ô Claudinei. Diga, ô Guga. Olha como é engraçado, né? Um jogador faz a diferença, né? Quase todos os lances de perigo do Guarani teve que passar pelo pé do Matheus Davó, hein?
Que coisa. É, para isso que ele está aí, né? Por isso que eu disse, o Guarani brigou muito para ter o Davó e ele tem que justificar, né? Ele tem futebol. Se ele quiser jogar, eu disse, né? Quando ele voltou ao Guarani, saiu do Corinthians, podia voltar meio chateado, aquele negócio todo, mas se ele voltar a fim de jogar, com certeza vai ser muito importante para o Guarani. A Maria Aparecida Eustáquio completa aqui, Davó vai fazer o gol dele, tá merecendo. Tá muito bem, deixa eu abraçar aqui o Twin Vantini, né, com as suas delícias lá no quintal do Twin, no Parque Industrial, também curtindo a nossa jornada esportiva aqui. O Léo Bueno de Godói, Bugrino de Quatro Costados, torcendo pela virada do Guarani, o Gilberto Umbuzeiro e também o Alfredo Abud Neto, lá do Clube Semanal de Cultura Artística. Com a gente também o Wilson Viana, a Maria Alice Palmeirão e o Mestre Celídio, lá no Jardim Proença, curtindo a nossa jornada esportiva. Professor Eduardo Coelho, grande abraço, muito obrigado aí pela audiência e por curtir aqui sempre a equipe de esportes da Rádio Futebol Interior. Meu amigo Walter Greve, fazendo um grande trabalho como presidente da SEASA aqui em Campinas. Walter Greve também curtindo a nossa jornada esportiva. E mandar um abraço também para a minha amiga Rita Maria, do Mulher.com, né? Todas as tardes, segunda a sexta, na TV Século XXI. Rita Maria, sem dúvida nenhuma, na TV aí, ela comanda as tardes da TV aqui na cidade de Campinas e toda a região. E o Cláudio Galante, da Galante Imóveis, também curtindo a nossa transmissão esportiva. Agora 10 da noite, mais 37 minutos. O Levi Júnior, Guarani Ferroviária, já de volta no gramado da Fonte Luminosa, Levi. As duas equipes já se aquecendo no gramado, Claudinei Corsi. Legal, Guarani de volta, Ferroviária de volta, até aqui, um para cada lado. E ele vem aí para reassumir o comando da jornada esportiva aqui na Rádio Futebol Interior, com a equipe que você gosta de ouvir. Ele está de volta. Eu tô chegando, vamos agitar. É impressionante. Flechada já. Vai, meu Bugrão, simbora pra rede. Esse sou eu, Gustavo Marques, essa é minha voz, e a partir de agora assumindo o comando para o segundo tempo, em Araraquara, a Ferroviária vai empatando em 1-1 com o Bravo Bugre Guerreiro, lembrando que o Guarani é o terceiro colocado no grupo D, tem 5 pontos, o Santos é o líder com 9 pontos, segundo colocado é o Mirassol com 8 pontos, terceiro Bravo Bugre com 5 e o São Caetano com apenas 1 ponto colocado, e a equipe da Ferroviária é a segunda colocada no grupo do São Paulo. São Paulo é o primeiro colocado aí com 19 pontos, Ferroviária com 10 pontos. Em terceiro colocado é a Ponte Preta, que perdeu pelo placar de 2-0 ontem para o Red Bull Bragantino. Apita o árbitro, bola em jogo no segundo tempo. Prepare o seu coração. Prepare o meu e o seu coração. O nosso show está no ar aqui na Rádio Futebol Interior. Vem comigo, torcedor. Campeonato Paulista em Araraquara. A bola tá rolando para esse segundo tempo. Vem tocando bola aí, equipe da Ferroviária saiu tocando errado. Recupera a zaga da equipe do Guarani. Bola tocada pela direita. Matheus Ludic, o lateral direito. Já vem tocando bola, ajeitou para Bruno Sávio. Bruno Sávio foi para cima. Ele fez o toque. Recolheu para Bruno Silva. Ele para, olha, girou seu corpo, foi para cima. Passou do primeiro, pediu falta, ganhou falta. É falta pro Guarani. Falta lado direito. Bruno Silva girou seu corpo, fez um 360 pra cima do Renato Cajá. Falta pro Guarani, Levi Júnior. É, uma bola um tanto quanto perigosa, né? O Bruno Silva ali na linha central, girou o corpo, mas deu sorte, acabou sendo derrubado ali pelo Renato Cajá. A falta é essa que o Andrigo vai colocar lá na grande área, viu, Guga? Andrigo tem bido na bola, tem Andrigo verde, que te quer o verde pra cima dele, Bugre. Pra cima deles, Guarani.
Andrigo, cruzamento na grande área, o toque de cabeça, passa por todo mundo, passa por toda a extensão e vai embora. Teve um desvio pra cima do David Pastor. A bola sai em arremesso normal para a equipe do Guarani, lado esquerdo, ele, o lateral esquerdo, Bidu, vai pra cobrança de arremesso normal, fez soco curtinho, a bola volta, reboteada com a equipe da Ferroviária, recuperando essa bola, saiu com bola e tudo, outra vez ganhou arremesso normal pela esquerda, ali a equipe do Guarani. Pizzaria Dona Luísa, pizza artesanais de molho de tomate especial, ligue e peça pelo delivery 2518-0686, Pizzaria Dona Luísa. Futebol é aqui na Rádio Futebol Interior. O futebol é aqui na Rádio Futebol Interior. Tem escanteio, lado esquerdo por Verde, que te quero Verde. Bidu na bola, Andrigo na bola, Bidu na bola, Andrigo na bola, Verde, que te quero Verde. Será que agora uma grande oportunidade tem o Guarani nesse comecinho do segundo tempo? Vamos, capricha aí, Andrigo, cruzamento lá na grande área, nas mãos de Saulo. Ele pega essa bola tranquilo, já lança o contra-golpe pra Ferroviária, lado esquerdo, olha o perigo, lançamento centralizado, tentando achar alguém da Ferroviária, chega pra cortar Bidu chega com tranquilidade, afasta o perigo, vem tocando bola, faz o lançamento, tentando achar alguém no campo de ataque, deu certo, a bola pegou e Andrigo, a bola sai em arremesso manual, foi malandro, ganhou no grito ali o Andrigo, arremesso manual pro Guarani, lado esquerdo, hein, Levi Júnior? O Bidu fez o lançamento lá no campo de defesa ainda do Guarani, diretamente pro Andrigo, que estava aqui na ponta esquerda, a bola resvalou nele e saiu pela lateral. Foi malandro, ganhou no grito, lateral para a equipe do Guarani pela ponta esquerda, lá no campo de ataque. 3 minutos e 30 passados, está chorando ali o Pintado no jogo? Ele tá chorando porque o Andrigo foi mais esperto que o time inteiro da Ferroviária. Coisa, Pintado, acho que ele se emocionou, lembrou do tempo que ele dirigiu a equipe do Guarani, vem dominando no campo de defesa a equipe da Ferroviária. Você que é acostumado a ver o Pintado sempre, né, o Claudinei Costa, você que faz várias jornadas esportivas aqui, tanto pela Ponte Preta, tanto pelo Guarani, é normal lacrimezar os olhos do Pintado, ou Claudinei Corsi? Eu acredito, Gustavo Marques, que é um pouco da temperatura, do vento que está acontecendo na Fonte Luminosa, e aí o olho fica um pouco lacrimejante. Mas ele não está chorando não, viu, Guga? Ô Claudinei, você gosta de ver o Pintado? Gosto de ver o Pintado, aquele peixe assado no forno, com arroz à grega e fritas. Ah, coisa linda, hein? Que coisa! Deixa o Pintado pra outra hora, porque vem a equipe do Guarani, lado direito, recupera essa bola, a equipe da Ferroviária, 4 minutos e 30, toca a bola no campo de defesa, corta pra cá, corta pra lá, vem tocando bola centralizada, dominando pro lado direito, vem tocando bola ali com o David Pastor, soltou pra Matheus Aliciano, ele devolve essa bola, dominando ali com o Guilherme Bala fez o lançamento, ele é habilidoso, Bruno Mezenga abriu o jogo, tentou uma linha, achar o Yuri, chega na recuperação, Rodrigo Andrade ajeitou pra Bruno Sávio no campo de defesa, tocou curtinho para Matheus Lud, que ele volta essa bola para Bruno Sávio, escorregou, perdeu, Rodrigo Andrade recuperou, Bruno Sávio volta essa bola no campo de defesa, solta a bola para Romércio fez o toque para Bidu lado esquerdo, tenta fazer o lançamento errado, recupera a Ferroviária no contra-golpe, na correria, lado direito, cortou, fez de lado-laria, foi para cima, ajeitou para Renato Cajari, habilidoso, calibrou, bateu pro gol, em cima da zaga do Guarani, volta outra vez com a Ferroviária, o toque foi feito, pediu falta, não deu, na recuperação ali a zaga da Ferroviária, o Guarani tenta apertar, a bola volta pra Cajá bateu pro gol, em cima de Ayrton, a bola volta outra vez, lá vem a Ferroviária, o toque, chega e afasta o perigo, a zaga do Guarani, um perde e ganha, que coisa horrível, hein, Levi Júnior? Um perde, vai que é sua, Guga. Vai que é minha, lá vem Matheus Davó, passa no primeiro, centralizado, pediu falta, roubou essa bola, ganhou falta pro Guarani, lado direito pra cima de Matheus Davó, e vem cartão aí, Levi Júnior. Falta bem marcada, cartão não foi pela falta, foi por reclamação do camisa número 4, Xandão. O Davó puxava o contra-ataque aqui pela ponta direita, o Arthur Henrique, lateral esquerdo, chegou atropelando tudo
E aí o Xandão ficou meio bravo, falou que pegou só a bola, mas de jeito nenhum o árbitro da partida marcou corretamente essa falta, a falta perigosa que vai ser cobrada pelo Andrigo aqui pela ponta direita do ataque do Bugre, Guga. 6 minutos passados desse segundo tempo, falta pelo lado direito, tem uma grande oportunidade o Guarani, Bidu na bola, Andrigo na bola, Bidu na bola, Andrigo na bola, vamos Verde, que te quero Verde, em busca da virada, vamos Guarani, eu acredito, flechada neles, Bugre, flechada neles, Bugre, vai pra cobrança de falta, aberto o toque de cabeça, torto e vai embora, em tiro de meta, Romércio subiu mais que a defesa, mas não foi o suficiente porque ele cabeceou errado, em tiro de meta para Ferroviária Levi Júnior. A bola cobrada, a falta cobrada pelo Andrigo aqui pela ponta direita, jogou essa bola lá dentro da grande área, o Romércio não soube lá vem a Ferroviária, chegou a entrada da grande área, bateu pro gol, bateu pra fora, uma grande oportunidade, vacilou a defesa do bravo Bugre Guerreiro, chegou batendo pro gol, Yuri, essa bola subiu em tiro de meta, Levi Júnior, o Mezengue, subiu em tiro de meta, Levi Júnior. A bola caiu no pé do camisa número 9 da Ferroviária, Bruno Mezengue, ele não pensou duas vezes antes de bater essa bola de fora da área, estava muito longe, ele bateu, pegou errado na bola, a bola subiu muito, passou por cima do gol do goleiro do Guarani, Guga. Oi, Gustavo Marques. Guarani pra cima dele. Oi, Arthurzinho! Pra cima deles, Guarani. Você viu aí o Arthurzinho falando, Bugre. Pra cima deles, Guarani em busca na virada. 7 minutos e 55 passados desse segundo tempo. Oi, Thiago. Esse Arthurzinho é neto do chefe ou não? Não. Devia até arrepiou. Pra cobrança ali de falta, 2 jogadores na bola. Tem Andrigo e Bidu. Tem uma grande oportunidade aí aqui para o Guarani. Cruzamento fechado, sombra de cabeça, corta a zaga da Ferroviária. A Ferroviária voltou para Bruno Sávio. Ele devolve essa bola do menino para Andrigo. Andrigo girou, fez o cruzamento lá na grande área. Inverte o jogo da direita para a esquerda. O toque de cabeça para fora. Perdeu um gol incrível, mas estava em posição irregular o Bruno Silva. Cabeçou errado, teve a oportunidade, o cruzamento na grande área. A jogada ensaiada, cabeceou errado, mas já vinha tirando ali o Sauliciano, mas já tinha subido a bandeira. Não estava valendo mais nada, Levi. Na verdade foi um toque providencial ali do Matheus Salustiano, zagueirão da Ferroviária, em cima do Bruno Silva. O cruzamento, vai que é sua, Guga. E vem, caminha, lá vem a Ferroviária, chega e corta a zaga do Guarani, mas também já tinha subido a bandeira. Não estava valendo mais nada, chamou Claudinei Corsi, falou. Tá na frente de novo o Vélez Sarsfield, agora Vélez Sarsfield 2, Flamengo 1. Que coisa, os brasileiros hoje se dando mal, hein? Só o São Paulo por enquanto vencendo, né? Só o São Paulo. Sai gol do Vélez, o Renato já pega o telefone. O Flamengo empata, ele devolve o seu telefone na mesinha. Que coisa. Cartão amarelo ali pro jogador da Ferroviária, Levi Júnior, é só repetição? Só repetição, o cartão amarelo por reclamação do zagueiro Xandão. Confirmando então, Xandão recebeu o cartão amarelo e vem o Guarani. Andrigo fez o toque para Rodrigo Andrade, pra cima de 2 jogadores, foi tocado, é falta! Thiago marcou falta, outra partida. Thiago Duarte pensou tu marcar falta pro Guarani pela direita, falta perigosa, Levi Júnior. Falta perigosa lá no campo de ataque do Guarani, lá pelo lado direito, e a turma do lado da Ferroviária tá brava com o juizão Thiago, viu, Gustavo? Deu ali uma intimada no Pintado. Se ele não tava chorando naquela agora ele chora, hein? Pintado tá. Se ele não tava chorando naquela, tá chorando, tô falando pra você, ó lá, tá até bufando. Falta pela direita, falta pra Ferroviária. Que coisa, hein, Pintado? 3 jogadores na bola, Andrigo, Bidu e ali o Júlio César. Tem uma grande oportunidade, o Guarani, vamos, Bugre. 10 minutos passados, segundo tempo de jogo, vamos Guarani, vamos virar o jogo, flechada neles, é agora, hein, eu estou sentindo no meu coração que vai ser agora, vai pra cobrança de falta, chegou, correu, bateu em cima da barreira, a bola volta com Bidu soltou pra Júlio César, pra Andrigo invadiu a grande área, pintou o cruzamento, lá pro toque de cabeça errada, a bola volta, sobrou, afasta a Ferroviária e um pé de ganha.
não está valendo mais nada, deu falta ali pra Ferroviária, um pé de ganho na grande área, e jogador do Guarani caído, vai ter que chamar aí os médicos para invadir o campo, hein? É, o Romércio do lado do Guarani, e se não me falhou à vista, o Matheus Salustiano numa disputa ali de cabeça, Guga. Eu acho que levou a pior o zagueirão do Guarani, Romércio. Foi Romércio e o Yuri, camisa número 8 da Ferroviária, os dois reclamando de bastante dor ali na cabeça. Tá certo, tem gol, Claudinei Corsi. É, do tricolor paulista, do São Paulo, faz o segundo em cima do Vélez Sarsfield, o primeiro... em cima do Sport Cristal, o primeiro foi do Luan e agora Benítez foi pra rede. São Paulo 2, Sport Cristal 0. Esse Claudinei Corsi no placar ao vivo, Futebol Interior. O jogo está paralisado, 11 minutos, vem comigo amantes do futebol, vem comigo torcedores para o tempo e placar de jogo em Araraquara. 12 minutos passados, é segundo tempo. Campeonato Paulista. O campeonato é paulista. A cidade é Araraquara. A Ferroviária na frente tem 1. E o Bravo Bugre Guerreiro também tem 1. Placar ao vivo, Futebol Interior, Claudinei Corsi. Série A2 do Campeonato Paulista, jogos em andamento, 15 de Piracicaba 0, Água Santa também 0. Oeste vai vencendo o Red Bull Brasil por 2-0. Portuguesa e São Bernardo vão empatando por 0-0. A equipe do Juventus já terminou o jogo, perdeu para o Taubaté por 2-1. E esta é a Série A2 do Campeonato Paulista que está voltando a partir de hoje, Guga. Esse é Claudinei Corsi. Pronialimentos.com.br. Proni Alimentos, produtos feitos com carinho. É Proni Alimentos, produtos feitos com carinho. Lá vem a equipe do Guarani, Andrigo soltou, Bruno Sávio tentou fazer a evolução errado. A bola falta, reboteada, dominando ali com Felipe Marques, ele abriu o jogo pela esquerda, vem tocando bola e a equipe da Ferroviária ali com Arthur Henrique. Arthur Henrique foi pra cima, xingou pra cá, xingou pra lá, fez seu toque, mirando ali pra Xandão. Xandão já abriu o jogo, ele vem tocando bola para a equipe da Ferroviária. 13 minutos passados desse segundo tempo. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese, produtos da Proni Alimentos que já vem pronto para o seu consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Proni Alimentos, produtos futebol feitos interior com carinho. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. É aqui mesmo, na Rádio Futebol Interior, que você pode acessar futebolinterior.com.br, o site da informação esportiva, Claudinei Corsi. E você falou aí dos produtos da Proni Alimentos, o Gustavo Marques, já muito conhecidos aí de todo o pessoal aqui em Campinas e em toda a região, e está pintando aí brevemente mais um produto da Proni Alimentos, sensacional. Vamos aguardar e a gente vai trazer essa informação, viu, Guga? Exatamente, o Claudinei Corsi vai aí falar desse produto em uma live que ele vai fazer exclusiva para Proni Alimentos. Lá vem a Ferroviária batendo pro gol, pra fora! Pra fora do gol! Num contragolpe rápido da Ferroviária, a saída de bola errada. Guilherme Bala chegou na entrada na grande área, batendo pro gol, a bola passou. Isso aqui, isso aqui no lado esquerdo, morreu em linha de fundo, em tiro de meta. Que sorte ali teve o goleiro Rafael Martins, hein, Levi Júnior? Quem perdeu a bola foi o Bruno Silva, né? O volante da equipe do Guarani, na saída, puxando o contra-ataque, perdeu essa bola pro Guilherme Bala, que trouxe essa bola pra perna direita, calibrou muito bem o chute, que passou raspando ali a trave do goleirão Rafael Martins do Guarani. Quase que a Ferroviária faz o segundo gol aos 15 minutos, viu, Guga? 15 minutos passados desse segundo tempo de jogo, tempo de análise. Ele, Thiago Caetano, comecinho de segundo tempo, na sua opinião, Guarani continua melhor assim como no primeiro tempo, ou mudou nesse segundo tempo, ou Thiago Caetano? O jogo tá bem aberto, viu, Gustavo? Tá bem equilibrado. As duas equipes acabam se lançando mais, sabendo que é importante buscar a vitória. O Guarani acaba se lançando e correndo alguns riscos desnecessários, que nem essa saída do Bruno Silva. A equipe do Ferroviária, quando o Guarani se fecha, ela não entra. Ela tenta recuperar essa bola para acelerar. Então o Guarani tem que tomar mais cuidado com isso. O jogo tá bem aberto, Gustavo, bem equilibrado no segundo tempo.
15 minutos e 58 agora, 16 minutos passados desse segundo tempo. Você curtindo a Rádio Futebol Interior, Restaurante Romanos. Peça pelo delivery 3254-5858 e no almoço das 11 às 16 horas e no jantar das 18 às 22h30. Consulte o nosso cardápio no Instagram, Restaurante Romanos. Futebol Interior. Futebol Interior, o site da informação esportiva. Lançamento lá pro campo de ataque, a bola sai em arremesso manual. Arremesso manual pela esquerda que vai ser cobrado pela equipe da Ferroviária, não, lado direito pela equipe do Guarani. Empata o jogo, Ferroviária tem um, Guarani também tem um. 16 minutos passados desse segundo tempo de jogo. Lançamento errado, a bola volta, reboteada outra vez pelo lado direito, vai ser cobrado pela equipe do Guarani. 17 minutos agora, você curtindo a Rádio Futebol Interior. Obrigado sempre pelo carinho da sua audiência. Você que está no Facebook, muito obrigado. Você que está pelo YouTube, muito, mas muito obrigado. Lá vem o Guarani no contra-golpe. Bruno Silva fez o toque para Ludic. Ludic fez a devolução. Lado esquerdo fez o toque para Júlio César. Júlio César abriu, centralizado, gingou, bateu pro gol, bateu para fora. Em tiro de meta para a equipe da Ferroviária. Júlio César trouxe essa bola aqui para a ponta esquerda, né, Gustavo? Ele trouxe, driblou o lateral direito da equipe da Ferroviária, trouxe a bola para a perna direita, clareou a jogada, pegou firme, pegou forte na bola, mas a bola acabou subindo um pouco mais do que ele esperava. A bola saiu pela linha de fundo, só tiro de meta para a equipe da Ferroviária. E vem dominando a equipe do Guarani, lado esquerdo, Júlio César fez a devolução, bonita jogada, Matheus Davó botou para correr, Júlio César gingou para cá, gingou para lá, veio para cima, fez o toque, dominando com Bidu, Bidu foi puxado, deu continuação, teve a continuação, dominou com Bidu para Júlio César, Júlio César tentou fazer devolução em cima do Guilherme Bala, a bola sai em arremesso normal, vai ser cobrado outra vez pro Guarani, já cobrado, Júlio César fez o cruzamento em cima ali do peito do jogador Yuri, a bola sai outra vez em arremesso manual, o Guarani aperta o verde, que te quer, o verde aperta, pra cima deles, Guarani flechada neles, Bugre, vamos virar o jogo, 18 minutos e 30, é escanteio, é lado esquerdo pra cobrança do Guarani, vamos Guarani, vamos virar o jogo, cruzamento lá na grande área, o toque de cabeça, passou por todo mundo, sobrou, bateu pro gol, bateu pra fora, Romércio bateu pra fora, uma grande oportunidade desperdiçada ali pela zaga do Guarani, o Romércio no caso, hein, desperdiçou, hein, Levi Júnior? Escanteio cobrado pelo Andrigo lá pela ponta esquerda pro Guarani. Essa bola ficou pingando ali dentro da pequena área e aí o Romércio pegou com a perna esquerda, mas a bola subiu muito. Só tiro de meta para a equipe da Ferroviária. No círculo central, vem tocando bola, Ferroviária no contra-golpe, é perigoso. Interior. Lá vem ele, Igor Meritão abriu o jogo para a esquerda para Felipe Marques. Ele é habilidoso, ele é rápido. Cruzamento na grande área, sobrou, sobe de cabeça, corta o perigo Bidu. A bola volta, reboteada com o David Pastor. O David Pastor foi para cima, gingou para cá, gingou para lá. Ele vai abrir o jogo, vai tentar fazer o cruzamento. Deu certo o cruzamento em cima de Bidu, a bola sai em escanteio que vai ser cobrado pela equipe da Ferroviária. E mais uma vez o pintado lacrimeja, viu, Guga? Dessa vez o Guilherme Bala trouxe aqui pela ponta direita, cruzou essa bola e aí pegou ali na barriga do Bidu, um pouco na barriga, um pouco no braço, mas nada também que justifique, na minha opinião, a marcação do pênalti. O juizão, por enquanto, marcou só o escanteio. Ainda não confirmou, mas por enquanto marcou só o escanteio. Confirmado. Tem escanteio aí, equipe na Ferroviária. Renato Casar, cruzamento aberto, subiu nela. Rafael Martins, sobrou a Ferroviária batendo pro gol. Sobrou outra vez, lado esquerdo. Renato Casar, cruzamento na grande área, sobrou. Afasta a zaga ali, a zaga do Bravo Bugre Guerreiro. A bola se perdeu em arremesso normal. Pediu calma, está reavaliando a jogada ali mesmo, Olívio, no árbitro. Mais um pedido de pênalti, né? No cabeceio ali da equipe da Ferroviária, a bola aparentemente resvalou no braço do Matheus Ludic, não, do Ayrton, mas também já mostrou o replay, não resvalou coisa nenhuma, é só lateral para a equipe da Ferroviária lá pelo lado esquerdo.
Apenas arremesso normal, lado esquerdo, vai ser cobrado pela equipe da Ferroviária. Tem uma grande oportunidade, a Ferroviária no jogo, 20 minutos, você viu o toque eletrônico na Rádio Futebol Interior, jogada ensaiada, afasta Matheus Ludic, tira o perigo pro Guarani, a bola volta, reboteada, mas dessa vez em arremesso normal. Vem comigo, amantes do futebol, vem comigo, torcedores, para o tempo e placar de jogo em Araraquara. 21 minutos passados desse segundo tempo. Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista, o Felipe Marques apontou. Ferroviária tem um. E o Bravo Bugre também tem um. Placar ao vivo, Futebol Interior, Série A2 do Campeonato Paulista. O 15 vai empatando com Água Santa 0-0. O Oeste vai vencendo o Red Bull Brasil por 2-0. A Ferroviária, a Portuguesa, vai empatando com o São Bernardo 0-0. E o Osasco Audax vai perdendo em casa para o Sertãozinho por 1-0. Gustavo Marques, vamos pra rede. A minha garganta é a minha chuteira, meu grito de gol é a sua emoção. Com o microfone na mão e o coração aqui na Rádio Futebol Interior. Júlio César na correria, fez de Hilari, pediu falta, ganhou falta pela esquerda, falta perigosa, Levi Júnior. Falta perigosa para a equipe do Guarani em cima do Júlio César, cometida pelo Yuri, ali no bico da grande área, do lado esquerdo do ataque da equipe do Guarani, Guga. É falta pro Guarani, lado esquerdo, uma falta perigosa. Uma grande oportunidade, o Guarani. O que está acontecendo aí, gente? Vai pra cobrança de falta, lado esquerdo. Vamos, Bugre. Dois jogadores na bola ali. Tem Bidu, também tem Andrigo. Bidu ensaiou, deixou pra Andrigo. Jogada na grande área, afastou, voltou, tira o perigo. Volta a bola ali com Bidu. Bidu cortou, fez em lado direito. Fez o toque pra Rodrigo Andrade. Rodrigo Andrade fez o lançamento, deu certo. Lá vem a equipe pro Guarani, Ludic ajeitou pra dar a voz, gingou pra cá, gingou pra lá, fez de lado ali, errado, roubou ali, o Meritão desce no contragolpe, recupera o Guarani, Bruno Silva, tocou errado, a bola falta, reboteada outra vez para a equipe da Ferroviária, já abre o jogo pela direita, dominando com David Pastor, gingou pra cá, gingou pra lá, fez o toque pra Matheus Saliciano, 23 minutos é tempo de análise, Thiago Caetano, e aí, Thiago, o Guarani continua melhor no jogo, a Ferroviária já domina a partida. Tá bem equilibrado o jogo, Gustavo. A equipe da Ferroviária também gera perigo, tem chegado com perigo, tem rondado a área do Guarani. É verdade que não é constantemente, o Guarani prende um pouco mais da bola no campo ofensivo, mas o jogo tá bate e volta, né? Ninguém consegue controlar o adversário. Eu acho que tá no o técnico Bugdeno já fazia uma alteração, já pensaria no Pablo, para dar um pouquinho mais de velocidade pro lado direito, talvez trazer o Bruno Sávio pela esquerda. Eu já começaria a pensar em Pablo e Renanzinho. Tá certo esse Thiago Caetano, arremesso manual, lado esquerdo pra cobrança, ali a equipe do Guarani, Davó aceitou pra Bruno Sávio devolveu ali pra Bidu, tentou passar, chega na recuperação dos jogadores da Ferroviária, manda essa bola pra fora, em arremesso manual que vai ser cobrado pela equipe do Guarani, 24 minutos, o Bidu vai mandar essa bola na grande área, será que agora vamos Bugre, lançamento lá na grande área, sobrou, pintou um gol, afasta o perigo, outra vez, gingou pra cá, gingou pra lá, na recuperação de bola, no desce, no contragolpe, Cajá, volta essa bola pra Saluciano fez o toque pra Guilherme Bala, Guilherme Bala foi pra cima, vai tentar fazer o Hilari Larier, foi pra cima, passa no Hilari Larier, Bidu fechou as suas guardas, fechou as suas pernas, a bola sai em arremesso formal, lado direito vai ser cobrado pela equipe da Ferroviária. Simonson no Mega Sorte Loterias, 3 endereços para atender você, Avenida Transamazônica no Jardim Garcia, ou Rua Silvio Rizardo no Campos Elíseos e Rua Ricardo Mouro no bairro Nova Europa, Campinas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. E vem o Guarani, Júlio César pela direita, foi pra cima, gingou pra cá, fez lá ali, abriu, bateu pro gol, bateu pra fora!
teve um desvio, é escanteio pro Guarani Levi Júnior. Júlio César, ora na direita, ora na esquerda, dessa vez lá na ponta direita, gingou muito bem em cima do lateral Arthur Henrique, trouxe pra perna esquerda, clareou a jogada, e no bico da grande área ele soltou a perna esquerda, que acabou desviando na cabeça do zagueiro Xandão, e foi pela linha de fundo, o escanteio para a equipe do Guarani, lá pela ponta direita, Guga. E daqui a pouquinho duas mudanças no Guarani, parece que vem Mateuzinho e parece que vem Pablo. Thiago pediu e o técnico Alan atendeu o Thiago, vai para a cobrança de escanteio, cruzamento aberto, toque de cabeça, flechada! Flechada! É gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Mistura de Bruno Silva, uma mistura de Saulo. O importante é que teve flechada. Ele vai rever o lance, hein, Levi Júnior? Eu acho que não, viu, Guga? Inclusive já tá até trocando aí, entrando o Mateuzinho e o Pablo. Vai sair o Bruno Sávio, deixa eu anotar aqui, viu? Então eu vou terminar aqui! Gol do Bugre! Pode vibrar, torcedor do Bugre! Pode vibrar, torcedor do Bugre! O Guarani está na frente! Virou em Araraquara, flechada! E na minha opinião foi gol contra. O Bugre na frente, 2 para o Guarani, 1 para Ferroviária. 1 para Ferroviária, 2 pro Guarani. É gol, é gol, é gol. Mas que felicidade! E felicidade é torcer pro Guarani na Rádio F, Levi Júnior. É isso aí, Gustavo. Um escanteio lá pela ponta direita da equipe do Guarani, cobrado no primeiro pau, né? E aí o Bruno Silva apareceu meio que em disputa ali com o goleirão Saulo. Parece que o Bruno Silva deu uma leve desviada de cabeça, o goleirão Saulo também não saiu muito bem, e aí a bola acabou passando pelos dois e entrou logo ali ao lado do primeiro pau e balançou a rede. Segundo gol do Guarani aos 27 minutos do segundo tempo. Agora Guarani 2, Ferroviária tem 1, Guga. E teve duas mudanças no Guarani, mas antes tem gol, placar ao vivo, futebol interior. Diga aí, Claudinei Corsi. O Renato Gaúcho largou o telefone. O Flamengo empata lá na Argentina, agora Flamengo 2, Vélez Sarsfield também 2. É isso aí. Mudança no Guarani, Levi Júnior informando. Mudança também na equipe da Ferroviária, Levi Júnior informando aqui na Rádio Futebol Interior. Do lado do Guarani saiu o Bruno Sávio com a camisa número 11 para a entrada do Mateuzinho com a camisa número 7. Então saiu o Bruno Sávio 11 para a entrada do Mateuzinho 7. E saiu também o Júlio César com a 94 para a entrada do Pablo com a 17. Júlio César 94, o Pablo com a 17. Do lado da Ferroviária saiu 10, Renato Cajá, para a entrada do Zanocelo, ex-Ponte Preta, com a camisa número 23. Então saiu o Cajá com a 10 para a entrada do Zanocelo com a 23, Gustavo. 2 jogadores que passaram pela Ponte Preta, Renato Cajá e Zanocelo. Lá vem a equipe do Guarani, lançamento lá pro campo de ataque para Mateuzinho, a bola explodiu em Sauliciano, vai para fora, em arremesso normal, lado direito, tem uma grande oportunidade, o bravo Bugre Guerreiro, daqui a pouquinho vem Claudinei Corsi, porque o Bugre está no campo de ataque em arremesso normal, tem uma grande oportunidade, a equipe de Campinas, a equipe do bravo Bugre,
Matheus Ludi que fez o toque, abriu o jogo. Ali outra vez para Rodrigo Andrade. Rodrigo Andrade para Matheus Ludi que fez o cruzamento em cima ali do jogador da Ferroviária. Voltou para Rodrigo Andrade, é para Pablo. E Pablo para Matheus Ludi que para Pablo. E Pablo gingou, fez o cruzamento da grande área. O toque de cabeça de Dafon afasta o perigo da Ferroviária. Voltou ali a bola espirrada lá no campo de ataque, nas mãos do goleiro Saulo. Pega tranquila, Claudinei Corsi. É, a vibração do torcedor, da torcedora do Guarani aqui é grande, viu, o Gustavo Marques? Por exemplo, o Rafael Jordani tá vibrando aqui, gol, 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 virou o Guarani. O Ramon Vitor diz, vamos fazer mais. E a Sandra Mara Teixeira disse, golaço, viu, Guga? Golaço, concordo com você. O importante é que a bola morreu no fundo do gol. É gol do Bugre. Bugre está na frente. 31 minutos passados desse segundo tempo. E agora ele está consultando o VAR ali no que, Olevi Júnior? Dessa vez nem eu vou conseguir te ajudar. Acho que era um possível pênalti no Davó, hein? Naquela jogada anterior ali. E ele falou, não, estou Guga, correto, um abraço aqui para o Alfredo Abud Neto, lá do Clube Cultura, vibrando com a vitória do Guarani até aqui e ligado na nossa transmissão, viu, Guga? Tá certo, Thiago Caetano, o Guarani vira o jogo para cima da Ferroviária, o Guarani merecia esse gol, Thiago. O Guarani tem lutado bastante, né? A Ferroviária continua tendo mais posse de bola, continua também incomodando o Guarani. O Guarani gera alguns riscos, até na minha opinião desnecessário. Agora a entrada do Pablo, do Renanzinho, vai ajudar para puxar o contra-ataque. O Guarani agora deve baixar um pouco suas linhas e trazer de novo fazer a equipe da Ferroviária até a posse de bola, gerar o desconforto para a equipe da Ferroviária, já que eles têm dificuldade para entrar. O Renato Cajá saiu, não aguenta jogar todo o tempo. O Venturoso no Celo para tentar dar um pouquinho mais de intensidade, um pouquinho mais de movimentação. Mas o Guarani agora tem que ter uma postura inteligente. Não adianta se expor a todo momento, jogar no campo adversário. Entrega a bola para a Ferroviária. Tem dois caras pro contra-ataque. Tem o Pablo pela direita e o Renanzinho para a esquerda. E eu e o Alan, deixa eu te falar, nós temos uma comunicação. Porque eu pedi, ele mudou. Você viu ali, né? Tá certo, pediu. Ai, que medo. Mudou. E daqui a pouquinho vai informar quem chegou aqui na live Futebol Interior. Claudinei Corsi. Ela chegou, mas antes de informar que ela já chegou aqui, antes tarde do que nunca, né, Guga? Eu vou dizer que o Renato Gaúcho agora guardou o telefone celular. Porque o Flamengo virou pra cima do Vélez Sarsfield. Agora 3-2. Guardou na gaveta e falou assim, eu vou dormir que eu ganho mais. E a Juscelene Amorim já está por aqui. Ela diz, oi, Guga, antes tarde do que nunca, mas cheguei na hora do gol. Chegou a Juscelene Amorim, obrigado Juscelene Amorim, obrigado Emerson Pereira, obrigado Sandra Mara Teixeira Antunes, o Ramon Vitor, o Lucas Quaresma, obrigado pelo carinho da sua audiência. Olha o Felipe Marques, cruzamento na gandeira, sobrou, afasta o perigo, a zaga do Guarani, fica tranquila lá com o zagueiro Sauliciano, o Matheus Sauliciano vem tocando bola lá no campo de defesa para a equipe da Ferroviária. Saiu o gol aí, Claudinei. Não, deixa eu só complementar a informação aqui, os gols do Flamengo, né? O primeiro do William Arão, 42 do primeiro tempo, o segundo do Gabigol. Olha aí a equipe da Ferroviária, batida pro gol na trave! Na trave! Se embaralhou toda ali o Romércio, chegou batendo pro gol o Rosério, a bola explodiu na trave quase, a Ferroviária empata o jogo, Levi Júnior. A bola lançada pro Rogério, que estava ali centralizado na meia-lua da grande área, Gustavo. O Romércio foi para tirar essa bola, furou, uma cena totalmente horripilante. A bola foi dominada pelo Rogério, ele tentou encobrir o goleirão do Guarani, a bola resvalou na trave, saiu pela linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Guarani, Guga. Continuando a informação lá no jogo do Flamengo, Claudinei Corsi. Exatamente, dizer que o Gabigol marcou o segundo gol a 16 do segundo tempo e o Arrasca marcou a 34 do segundo tempo, por isso o Flamengo vence 3-2 a equipe do Vélez Sarsfield. E horripilante mesmo, viu, Guga? Essa comunicação aí do Thiago Caetano com o Alan Al. Ele aqui e o outro em Araraquara e se entendendo. Que coisa. Ô, Thiago, me preocupa muito, tem que avisar o preparador de goleiros do Guarani. Os goleiros do Guarani se posicionam muito mal, sempre adiantados. E aí quase a equipe da Ferroviária empata o jogo, Thiago. Tem que ver também se é questão do treinador de goleiro, né?
ou é característica do goleiro, também tem essa, né? Tem goleiro que gosta de jogar um pouco adiantado. E eu acho que quando todo mundo que entra ali tem gelado, né? Porque tá difícil acertar. O Gabriel Mesquita parecia ser o goleiro ideal, já não passa tanta confiança. Entra o Rafael hoje. Vamos ter já curiosidade para ver quem vai ser o titular no próximo jogo. Tem gol. Tem gol. É o terceiro do São Paulo contra o Sporting Cristal. São Paulo está impossível, hein? Agora Éder, 3 para o Tricolor, 0 para o Sporting Cristal. Escanteio, Felipe Marques para Ferroviária, o toque de cabeça afasta o perigo. A saga do Guarani, a bola volta outra vez com Felipe Marques. Ele fez o toque ali para David Pastor. O David Pastor foi para cima de 2 jogadores, cruzamento lá na grande área, o toque de cabeça e passa e vai embora. Sobrou ainda com a Ferroviária, cruzamento na grande área. O Felipe Marques quase chega a corta, vem tocando bola no contra-golpe bonito, foi para cima. Matheus da volta, recebeu, foi puxado, é falta. Lado esquerdo e 2 faltas consecutivas ali pra cima de 2 jogadores do Guarani, Levi Júnior. Então, é uma falta que é óbvia, é passiva de cartão amarelo, mas o juizão não deu. Parou o contra-ataque que puxava o Mateuzinho, parou o contra-ataque o zagueirão Matheus Salustiano, e aí o juizão, ao invés de dar falta, ao invés de dar cartão amarelo, só deu a falta, Google. Só voltando um pouquinho no lance do gol do Guarani, acho que quem cobrou o escanteio foi o Andrigo, né? Confirma pra mim aí, Levi Júnior. Vou dar uma confirmada, já Andrigo, se foi o Andrigo, já vinha tentando esse gol faz tempo, né? E lá vem aí, diga, Thiago. Não, e o gol foi dado pro Saulo mesmo, foi dado como um gol contra. Tá certo, lá vem a equipe do Guarani, lado esquerdo com o Mateuzinho, pediu falta, ganhou um escanteio pro Guarani, lado esquerdo, outra vez, uma grande oportunidade para o Andrigo no jogo. E o ouvinte aqui disse que mesmo com esse gol dado pro Saulo, foi golaço. Foi golaço. E ele vai de novo, Andrigo vai tentar fazer a mesma façanha. Vamos, Andrigo, flechada neles, Andrigo. Cruzamento na grande área, toque de cabeça, afasta a zaga, sobrou Bidu, bateu pro gol, bateu pra fora. Pra fora do gol, a bola subiu, sem direção. Veio aqui pra Campinas essa bola. Pega aí, Levi Júnior. Ele nem pensou antes de bater essa bola, né, Gustavo? A bola que o Andrigo cobrou veio como rebote pingando ali pro Bidu. Ele bateu forte, mas muito errado. A bola subiu demais e mudou a Ferroviária, viu, Guga? Tá certo, vem aí a equipe da Ferroviária, lá direito mudou a Ferroviária, informação com o Levi Júnior. Saiu camisa número 8, Yuri, pra entrada do Rogério com a 19. Saiu o 8, Yuri, pra entrar o Rogério com a 19, Guga. É isso aí, a informação, Rogério, ele que quase empatou em primeiro lance do jogo, ele quase ia encobrindo o goleiro da equipe do Guarani. E olha a Ferroviária entrando na grande área, bateu pro gol, espalma Rafael Martins, salva a pátria bugrina, ele de novo, Rogério ficou cara a cara com o goleiro Rafael Martins, ele cresceu, o índio cresceu, defende o que seria o empate da Ferroviária no jogo, Levi Júnior. Um lindo passe do camisa número 9, Bruno Mezenga, encontrou o Rogério que acabou de entrar ali já dentro da grande área pelo lado direito, e aí 100% de mérito pro goleirão do Guarani, né, Gustavo? O camisa número 1, Rafael Martins, fechou totalmente o ângulo do Rogério, que não teve opção, bateu em cima do goleirão, a bola saiu pela linha de fundo, só escanteio para a equipe da Ferroviária lá pelo lado direito. E só escanteio perigoso, a Ferroviária não vai empatar não, hein? Vai não! Ele não vai não! Não vai não! 39 minutos passados desse segundo tempo, outra mudança no Guarani, hein? No lado do Guarani vai sair com a camisa número 10 o Andrigo para a entrada do Eliel com a 36. Saiu o 10 Andrigo para entrar o Eliel com a 36. No lado da Ferroviária também trocou. Já eu te falo, Gustavo. Ô, Thiago, daqui a pouquinho vamos falar um pouquinho dessa mudança no Guarani. Lado direito tem escanteio, 39 minutos e 40, 39 e 40. Cruzamento na grande área, toque de cabeça, passa por todo mundo e vai embora. Fica tranquilo. Em tiro de meta que vai ser cobrado pela equipe de Campinas, pela equipe do Guarani, Thiago Caetano. Mudança no Guarani, saiu o Andrigo. Você gostou do Andrigo nesse jogo? Você entendeu essa mudança aí do seu parceiro, do seu comunicador, o
Alan Al, entrou Eliel para a saída de Andrigo, camisa 10 no Guarani, Thiago. Ele deve trazer alguém para jogar um pouquinho mais por dentro, né? E o Eliel fazer uma dobradinha para ajudar na marcação ali o Bidu, né? Pelo lado esquerdo, vamos ver quem vem por dentro, se vai ser o Mateuzinho ou se vai ser o Pablo, mas ele reforça os lados, né? Vai reforçar um pouquinho a marcação, porque agora a Ferroviária vai se lançar pro ataque. Tá certo, essa aí é a opinião aí de Thiago Caetano. Arremesso manual, lado esquerdo, 40 minutos. E passados desse segundo tempo, na sua próxima ida ao supermercado, exija Ovo Satoshi. O ovo é alimento completo. Ovo Satoshi, vida mais saudável. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Duas mudanças daqui a pouquinho no Guarani. Vem comigo, amantes do futebol. Vem comigo, torcedores, para o tempo e placar de jogo na cidade de Araraquara. Daqui a pouquinho, porque vem ali o cruzamento na grande área, sobrou, explodiu nas mãos do goleiro Saulo. Afasta, tira o perigo pra Ferroviária, quase o Guarani faz o terceiro. E agora vem no contra-golpe, lá vem Felipe Marques pela direita pra Ferroviária, inverteu o jogo lá pela esquerda, passa por todo mundo, fica tranquila pro Pablo. Pablo recebe essa bola e recolhe para a equipe do Guarani. 41 minutos lá em Araraquara. Campeonato Paulista, o placar está assim, Ferroviária tem 1 e o Bravo Bugre tem 2 de virada. Placar ao vivo, Futebol Interior com Claudinei Costa daqui a pouquinho, porque vem a Ferroviária, toca de cabeça de bicicleta, totalmente desequilibrado, Rogério, a bola sai em tiro de meta. Placar ao vivo, Futebol Interior com Claudinei Corsi. Série 2 do Campeonato Paulista, jogos já encerrados nesta terça-feira. Rio Claro 4, Velo Clube 3, Esporte Clube São Bernardo 2, Monte Azul 1, Juventus 1, Taubaté 2, Atibaia 2, Portuguesa Santista 0. No círculo central, vem tocando bola a Ferroviária, lado esquerdo no contra-golpe, é perigoso, gingou pra cá, gingou pra lá, vem a Ferroviária, passa no primeiro, tocou curtinho, domina com Igor Meritão soltou ali para ele, pela direita, dominando com Felipe Marques, sempre ele é habilidoso, cruzamento na grande, toca de cabeça, passa por todo mundo e vai embora, morre pelo lado direito, sem direção, em tiro de meta que vai ser cobrado pela equipe do Guarani, o Claudinei, e o clone do Levi vem aí. Vem aí, tá pronto ali. Com a camisa 9, hein, Gustavo Marques? Tá certo, esse Claudinei Costa daqui a pouquinho vai informar Levi Júnior. 2 mudanças no Guarani. 2 mudanças em comemorando o dia do Índio, que foi ontem, Claudinei Costa, e também o Índio vem aí. Tá certo, mais do que justo, né? Entrar o Índio, porque ontem foi dia do Índio. E dia também do aniversário do saudoso não, porque ele não morreu, né? Roberto Carlos, né, o Claudinei Costa? Tá vivo ainda, tá muito vivo ontem. No BBB tava lá. Foi, quer dizer, mas o show era do ano passado. Do ano passado, né? Que coisa. Ou retrasado, né? Quantos anos, Claudinei Costa? 80. 80 anos, parabéns, Roberto Carlos. 80 anos aí, mudança no Guarani, Levi Júnior. Vocês são demais, vamos lá então. Saiu com a camisa número 30 o Davó pra entrada do Rafael Costa com a camisa número 9, que não tem nada a ver comigo, olha eu. Nada a ver. Davó, Rafael Costa, e saiu também o Rodrigo Andrade com a 31 para entrar o Índio com a camisa número 23. Então saiu o Rodrigo Andrade com a 31 para a entrada do Índio com a 23, Guga. Vem tocando a bola no campo de defesa, que pela Ferroviária que perde o jogo, 44 minutos, o tempo passa, o Bugre vai ganhando, o Bugre vai ganhando, 1 para Ferroviária, 2 para o Guarani, afasta o perigo, tira o perigo daí o Guarani, vem a Ferroviária, o toque de bola ainda, centralizado, campo de ataque, domina pela direita com David Pastor, ele fez o toque, dominou, gingou pra cá, bola volta no círculo central, dominando ali com Matheus Saliciano soltou pra Sandão na correria total, pelo lado esquerdo, campo de ataque, vem tocando bola, Ferroviária se fecha, guarda a equipe do Guarani, se fecha todo no campo de defesa, inverte o jogo da esquerda pra direita, sobe de cabeça, a bola fica tranquila, que morre em arremesso manual, que vai ser cobrado pela equipe da Ferroviária, ele, David Pastor, vai pra cobrança de arremesso manual, vai mandar essa bola na grande área, sobe de cabeça, corta o perigo, a
bola volta, reboteada ainda com a equipe da Ferroviária. Cruzamento afasta outra vez o perigo. A equipe do Guarani, a bola morre em arremesso manual ao lado direito. Chamou, falou, Levi. Fiquei devendo uma substituição do lado da equipe da Ferroviária. Saiu com a camisa número 20. Saiu com a camisa número 7, o Guilherme Bala, para a entrada do camisa número 20, João Victor. Então saiu o Guilherme Bala com a 7, para a entrada do João Victor com a 20, Gustavo. 45 minutos, 6 minutos, Thiago, a mudança na equipe da Ferroviária. Saiu o Guilherme Bala e entrou o João Victor. Você entendeu essa mudança? O que a equipe da Ferroviária busca com essa mudança, Levisur? Ô, Thiago. Tenta dar mais objetividade à equipe, né? A equipe da Ferroviária com dificuldade ainda, criou muito pouco, se for ver. Chutou 10 bolas no gol, mas duas na direção do gol, né? Tirando o gol do Bruno. Teve uma defesa do Rafael e uma bola na trave do Rogério. Então tenta gerar mais perigo pro Guarani agora. Tenta sufocar a equipe bugrina nesse final. E o Guarani vai respondendo também, tentando manter o time oxigenando a equipe, né? Nessas alterações do Índio, alteração do Rafael para segurar um pouco a bola na frente. É a Ferroviária que vai se lançar pro ataque nesses últimos minutos. E vem tocando bola a equipe da Ferroviária no campo de ataque. Ganhou falta para a Ferroviária em cima do Bruno Mezengue. Próximo do círculo central, falta para a Ferroviária que perde o jogo de virada. O Guarani vence. 2 pro Guarani, 1 para a Ferroviária, 1 para a Ferroviária, 2 pro Guarani. Toca a bola no campo de defesa, domina com o Índio. Índio ele recolheu, fez o toque, abre o jogo para Ayrton. Ayrton fez o toque para Bidu, lado esquerdo. Bidu faz o lançamento lá pro campo de ataque na correria total, tentando achar o Mateuzinho. Chega, recupera Matheus Saliciano. Fez o toque para a Ferroviária, descendo o contra-golpe pela direita, sempre ele com o David Pastor. O David Pastor fez o toque, dominando ali com o camisa número 6. Arthur Henrique para a Ferroviária, fez o toque ali para Felipe Marques. E Felipe Marques já recebeu no círculo central, fez o toque, vem tocando bola centralizada. A equipe da Ferroviária inverte o jogo lá no círculo central pela direita, outra vez com Felipe Marques pela direita, na correria total, centralizado, cruzamento, Gingo Mezengue, ele bate bem em cima da zaga do Guarani. A bola volta, reboteada, volta lado esquerdo, vem a Ferroviária tocando bola no campo de ataque em busca do gol de empate, se fecha toda a equipe do Guarani. E com Meritão, ele recolheu, inverte o jogo da esquerda para a direita, sobe de cabeça, corta o perigo, o jogador do Guarani caído, mão ali na cabeça, uma trombada forte, cabeça com cabeça. Jogador do Guarani caído, Eliel se deu mal, hein? O Eliel se deu mal. Uma bola invertida lá do lado esquerdo do ataque da Ferroviária aqui pro lado direito, pra ponta direita, buscando o lateral David Pastor. Subiram de cabeça o David Pastor e o Eliel. E aí o Eliel levou a pior, uma pancada muito forte ali do lado esquerdo da cabeça do lateral bugrino, Gustavo. 47 minutos, jogo paralisado em Araraquara, Claudinei Corsi. Ô, Gustavo Marcos, Oi. eu estava vendo aqui, analisando o scalp da partida, somente 2 cartões amarelos para a Ferroviária durante o jogo todo até aqui. E nenhum cartão amarelo para a equipe do Guarani. Você gostou do jogo, Claudinei Corsi? O jogo tá bonito, tá legal o jogo. Começou muito bem o jogo, né? E no segundo tempo também, o jogo bastante movimentado, né? Poderíamos ter mais gols, mas do jeito que tá bom, o Guarani vencendo 2-1, Uga. 2-1 para a equipe do Guarani de virada, vai vencendo. E você gostou do jogo, Thiago Caetano? Desculpa a demora que eu tô te mandando um negócio no WhatsApp lá, tá? Gostei, o jogo bem intenso, tecnicamente com alguns erros, né? Principalmente pelo lado da equipe do Guarani, mas um jogo taticamente interessante e vai ser até a nossa perguntinha da entrevista coletiva. Já bolando a perguntinha ali, ele, Thiago Caetano, o comentarista aqui na Rádio Futebol Interior. 48 minutos, haja coração, finalzinho de jogo, o Bugre vai vencendo, a Ferroviária aperta, foi pra cima, fez de lado, escorregou, a tabelinha foi feita, gingou pra cá, gingou pra lá, Felipe Marques ajeitou, bateu pro gol, nas mãos de Rafael Martins, pega essa bola pro Guarani, sem pressa nenhuma, se joga, fazendo pose, hein, Claudinei Corsi? Aí não, tá certo quando tem um lance perigoso, que o goleiro vai, dá aquela esticada, depois ele fica no chão, mas essa aí não.
A bola foi chutada fraquinha, ele pegou e depois se jogou com ela no chão. Tá certo, então. Ele pegou como se pega uma criança, né, Guga? Se pega uma criança em seus braços, parece aquele goleiro que a gente transmitiu aqui na Rádio Futebol Inteiro na Copa Paulista, que caía lento, né, Claudinei Corsi? É que ele era muito grandão, né, Gustavo Marques? Então demorava pra chegar no chão, então ele caía meio em câmera lenta. É verdade. E lá vem a Ferroviária, o finalzinho de jogo. E olha o Mezenga no contra-golpe, inverte o jogo da esquerda pra direita. Dois jogadores, a posse de bola com a Ferroviária com Felipe Marques. Felipe Marques fez o toque, dominando o cruzamento na grande área, sobrou curtinho pra Índio. Índio fez o toque pra Bidu, Bidu fez de Lararia, cortou, vai fazer o lançamento lá pro campo de ataque, vai terminar o jogo. 1 minuto pra terminar o jogo. Toca a bola a Ferroviária, toca a bola no campo de defesa, lá com o goleiro Saulo, ele manda o lançamento lá pro campo de ataque. 1, 2, 3, 4, 5 jogadores da Ferroviária, sobe de cabeça, falta o perigo ali, a zaga do Guarani, com posse de bola com Rafael Costa. Rafael Costa fez o toque pela direita, Pablo, pra matar o jogo, Pablo gingou, fez o lançamento errado na devolução pra Eliel. Mateuzinho insiste nela, a bola volta ali com o Guarani, a bola tocada, domina com Matheus Ludic, volta a bola no campo de defesa, vem tocando bola aí pro Guarani com Romércio faz o lançamento, tentando achar Pablo, a bola volta com a posse de bola pra Ferroviária, não sabe prender a bola o Guarani, a bola volta, reboteada, lá vem a equipe da Ferroviária, na sua última oportunidade, na sua última chance, gingou pra cá, gingou pra lá, 51 minutos, e vem a Ferroviária lançando pro campo de ataque, chegou o cruzamento, afasta o perigo, a zaga do Guarani, pode terminar, juiz, pode terminar, árbitro, 51-16. 51-16, Felipe Marques tenta fazer o cruzamento, a bola explodiu ali nas mãos do jogador do Guarani no campo de defesa, marca a falta, não deu apenas arremesso manual. 51-30, a Ferroviária com posse de bola, o toque foi feito, domínio centralizado para Xandão fez o cruzamento, o Índio salve de cabeça, afasta o perigo para a equipe do Guarani, a bola volta, reboteada com a Ferroviária, a bola tocada, nossa, que demora, hein? Lá vem a Ferroviária, cruzamento, lá na grande área, afasta o perigo, Pablo. A bola volta ainda centralizado no ciclo central. Esse também gosta de fazer pose. Termina Thiago Peixoto. Termina o jogo em Araraquara. Choro para Pintado e a vibração para o técnico Alão. E vendo aí a sua segunda vitória nesse Campeonato Paulista. Termina, coloca o hino do Bugraí. Bota o hino do Bugre, porque o Bugre venceu no jogo. Sempre comigo, em todo. Com os gols de Andrigo e gol contra de Saulo, Guarani vence a Ferroviária de virada e respira no Campeonato Paulista. E agora pra gente debater todo esse primeiro e segundo tempo aqui na Rádio Futebol Interior, ele, a voz experiente do Rádio Campineiro, agora na Rádio Futebol Interior, Claudinei Corsi, coração aliviado, teve flechada, teve vitória, agora é comemorar, Claudinei Corsi. Faz tempo que não tinha craque no jogo aqui, hein, Claudinei Corsi? E agora, para assumir o fim do jogo na Rádio Futebol Interior, Claudinei Corsi. Olha que agressivo lá, Claudinei Corsi. Fim de jogo na Rádio Futebol Interior, ele vai assumir aqui o fim do jogo na Rádio Futebol Interior, Claudinei Corsi. Começa agora, fim de jogo, os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. 11 da noite, mais 32 minutos em Campinas, aberto o fim de jogo aqui na Rádio Futebol Interior. Quem está falando por aí, Levi Júnior? Bidu. Espero que o juiz dê pra mim, né, o gol. E a importância dessa partida depois de um jejum grande, né? O time jogando bem. Ficamos muito felizes com a vitória fora de casa. Agora é procurar ganhar um próximo jogo, pontuar dentro de casa. Tá certo, Bidu, obrigado. Falou é o lateral esquerdo do Bugre. Então foi ele que cobrou o escanteio lá, não o Andrigo, né? Foi ele, Mas o gol já foi dado pro Saulo, né? Contra. Isso, perfeito. Tá certo, Bidu. Vai ficar devendo pra você aí. A Federação Paulista, né, não vai dar o gol para você por enquanto, né? Aquele fundinho esperto pra gente aí, Felipe Marques, aqui no fim de jogo da Rádio Futebol Interior. Pois não, Igor Meritão da Ferroviária.
gente não entrasse atento. Sabíamos também da bola parada, que eles tinham uma bola parada muito boa ali no primeiro pau. Infelizmente acabamos tomando o segundo gol ali. Mas eu acho que dedicação, empenho da nossa parte não faltou. A gente está lutando, a gente está trabalhando para que a vitória venha. Saímos ganhando, mas infelizmente tomamos essa virada. Mas é continuar trabalhando, como eu falei, se dedicar para que a gente possa, próximo jogo aí, entrar forte contra o Red Bull Bragantino. E se Deus quiser, voltar a vencer na competição. Hein? Falou aí o volante da Ferroviária. E eu tô achando, viu, o Levi Júnior, que esse apito aí do trem é um efeito sonoro que tem lá, porque quando fala o jogador da Ferroviária, apita a locomotiva lá, Levi Júnior. Toda entrevista tem o apito da locomotiva. E é do jogador da Ferrinha, né? O jogador do Guarani não apitou, né? Exatamente. Apitou só com o jogador da Ferroviária. Acho que é algum efeito especial que tem por lá, né? Deixa eu mandar um abraço aqui pro Leandro Eduardo da Silva. Tamo juntos, Bugrão. O Rafael Jordani, ganhamos. O Paulo Marques, grande Paulinho Marques, meu bugre na veia, sempre. Abraços pra gente aqui, abraço aqui pra mim, do Paulo Marques, um abraço pra você também, o meu ala preferido no futebol de salão de Campinas, também o Rafael Jordani, colocou aqui, acabou. O João Rufino Tiger, é torcedor da Ponte Preta, tá triste com a vitória do Guarani ou não? Deve estar feliz, né? Porque segurou a Ferroviária. O Ramon Vitor, é isso, Guarani. Eu acredito. O Paulo Marques, avante, meu bugre. Tá aí, então, os torcedores se manifestando através da nossa live aqui no Facebook. Fim de jogo aqui na Rádio Futebol Interior, 11 da noite, mais 35 minutos. Comentarista Thiago Caetano. E aí, Thiago, o Guarani virou, fez 2-1 e venceu a Ferroviária, um resultado importante para o Guarani, o seu destaque nessa abertura do fim de jogo aqui da Rádio Futebol Interior, Thiago. Jogo duro, um jogo que o Guarani não era favorito, enfrentou, né, uma equipe bem treinada, uma equipe com qualidade, e o Guarani suportou a pressão, soube jogar, um excelente resultado, viu, Claudinei Cortes? Tá certo, então, 11 da noite, mais 35 minutos, em nome de Restaurante Pizza do Dadá, ligue e faça o seu pedido, 3744-2121, Prone Alimentos, produtos feitos com carinho, futebolinterior.com.br, o site da informação esportiva, Restaurante Romanos, um pedaço da Itália, no Cambuí, em Campinas, Ovos Satoshi, a sua vida mais saudável, e também com a gente, Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços, na Transamazônica Jardim Garcia, na Silvio Rizardo, no Jardim Campos Elíseos, e na Rua Ricardo Mouro, no Jardim Nova Europa, também para a Pizzaria Dona Luísa, a mais querida de Campinas. Ligue 2518 0686, 2518 0686. Dr. Sandro Nunes já experimentou e gostou da Pizzaria Dona Luísa, e ele hoje vai pedir mais uma pizza porque está feliz com esta vitória do Guarani. 11 da noite, mais 36 minutos, é o fim de jogo aqui na Rádio Futebol Interior, repercutindo o bom resultado do Guarani, 2 para o Bugre, 1 para a Ferroviária, de virada na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara. E você curtiu com a narração de Gustavo Marques, os comentários de Thiago Caetano e as reportagens dele, que está de volta, o Levi Júnior. Rápido intervalo e o fim de jogo. Tem muito mais para você, o melhor jogador em campo do Guarani, tem também as notas do jogo do comentarista Thiago Caetano, os destaques do Levi Júnior e a ficha técnica com o Gustavo Marques. Tudo isso para você aqui no fim de jogo da Rádio Futebol Interior, com a equipe que você gosta de ouvir. Rádio Futebol Interior. Pizza, calabresa, mussarela, frango especial, tudo de primeira, não tem nada igual. Pizza do Dadá. 3242 3125 3242 3125 3242 3125 3242 3125. A sua rádio.
Rádio FI. Fica pra você. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. 20 anos, o site da informação esportiva. Restaurante Romanos. Filé parmegiana com fettuccine. Deu água na boca, né? Então venha para o Restaurante Romanos. Desde 1998, um pedaço da Itália no Cambuí, em Campinas. Avenida Coronel Silva Teles, 620. Peça pelo delivery 3254-5858. Restaurante Romanos. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Dona Luísa Pizzaria. Pizzas artesanais, feitas com a técnica de massa longa de fermentação, por 24 horas. Farinha especialmente elaborada, ingredientes selecionados com muito amor. Uma combinação de sabores que você jamais sentiu. E o principal, preços que cabem no seu bolso. Ligue e faça o seu pedido pelo delivery 2518-0686. 2518-0686 ou pelo WhatsApp 99149-7596. Pizzaria Dona Luísa, a mais querida de Campinas. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Estamos apresentando Fim de Jogo. Deixa comigo, às 11 horas mais 41 minutos, ainda na noite de terça-feira, dia 20 de abril, fim de jogo da Rádio Futebol Interior, repercutindo o bom resultado do Guarani, o Bugre, que venceu a equipe da Ferroviária de virada por 2-1. O jogo terminou agora há pouco lá na Arena da Fonte Luminosa. Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui no placar ao vivo Futebol Interior. Tá sempre ligado em tudo que acontece aqui para pegar os resultados da Série A2, né? Lembrando que os jogos que já terminaram: Rio Claro 4, Velo Clube 3, Esporte Clube São Bernardo 2, Monte Azul 1, Juventus 1, Taubaté 2, Atibaia 2, Portuguesa Santista 0. Os jogos ainda em andamento, né, no segundo tempo, porque começaram às 10 horas da noite. 15 de Piracicaba vai empatando com o Água Santa por 0-0. A equipe do Oeste vai vencendo 3-0 a equipe do Red Bull Brasil. Também em andamento, Portuguesa de Desporto 0, São Bernardo 1, este jogo no Canindé. Temos também em andamento Osasco Audax 1 contra o Sertãozinho, também 1. E já falei aqui os jogos que já terminaram, portanto a Série A2 está de volta também com os seus jogos. E vai ser mais ou menos como
é o Campeonato Paulista da Série A1, né? Jogo em cima de jogo. Tem jogos já nessa quinta rodada agora, depois já vem a sexta rodada 2 dias depois, e nós vamos acompanhando tudo para você aqui na Rádio Futebol Interior. 11 da noite, mais 43 minutos. Rapidamente, o Thiago Caetano, a gente vai aguardar aí a palavra do Alan Al. Só dar uma passadinha, Thiago Caetano, por aquilo que aconteceu lá na Europa, né? Hoje, a respeito da Liga Europa, parece que foi um nascimento e uma morte muito rápida, né, Thiago Caetano? Nasceu dia 19 de abril e já morreu no dia 20 de abril. Não temos mais a união dos clubes lá, não é isso, Thiago Caetano? Na verdade, algumas equipes saíram, né? Pegou muito mal para a imprensa europeia, pegou muito mal para torcedores de alguns clubes, e principalmente na Inglaterra a manifestação foi muito grande, com manifestação de treinadores das outras equipes, também, inclusive os treinadores do Klopp também se manifestou contra. E aí hoje, né, os times da Inglaterra pularam fora, o famoso Big Six, né, que é o Tottenham, Arsenal, Chelsea, Manchester United, City e Liverpool. Eles saíram dessa Superliga, saíram desse projeto, e por enquanto o projeto agora só tem metade das equipes que ingressou, e as outras também devem seguir o mesmo passo, devem voltar atrás. E aí fica a pergunta, né, Claudinei? Foi um blefe para pressionar a UEFA com mudanças na Champions League, principalmente, um blefe também para exigir mais dinheiro, né? Porque a bolada da Superliga era absurda, e as equipes, o Real Madrid, Barcelona, os Manchesters, eles geram muito dinheiro para a UEFA, né? Eles são a cereja da Champions League. Então eles acham que por direito eles têm mais, eles acham que eles têm o direito de ganhar mais dinheiro com essas competições europeias. A UEFA vai negociar agora, deve ter um outro movimento, e a UEFA também, que anunciou essa semana, ontem, né, a mudança da UEFA Champions League a partir de 2024. Então muita coisa vai acontecer ainda, viu, Claudinei? Mas eu acredito também que, a gente nunca vai saber, mas a impressão que passou foi mais um blefe dessas equipes para pressionar a UEFA e também para sentir. Vamos ver. Tipo assim, presta atenção que nós estamos pensando nisso, a qualquer momento pode acontecer, mais ou menos por aí, Thiago? Isso, sem dúvida alguma, né, Claudinei? Vamos só ler. Eu tava ouvindo a entrevista lá do presidente, foi o presidente do Real, né, que encabeçou, né? Pérez, isso. Ele falou lá umas 20 vezes em dinheiro, falou mais umas 15 vezes, menos futebol, viu, Thiago? Falou menos a palavra futebol, mais dinheiro, compensação e todos esses negócios mais, ele falou muito, viu, Thiago? O Real Madrid, como os outros grandes da Europa, eles acreditam que a competição só existe por conta deles. E não deixa de ser uma verdade, né, Claudinei Costa? Se a UEFA Champions League esse sucesso é pelos grandes clubes. É legal você ver uma equipe chegar numa semifinal que nem o Leipzig também, que tem dinheiro, investimento, um aporte da Red Bull, mas a gente assiste por conta de Real Madrid, de Manchester, de Liverpool. Então, assim, dá para entender o posicionamento deles, eles defendendo deles, e lá eles têm essa opinião. E vamos só lembrar, né, Claudinei Corsi, que cada país ele já tem a sua liga, né, Premier League, La Liga, por conta de fecharam um grupo ali e fizeram as ligas nacionais. Então esse movimento gera também para a Europa a intenção. Aí a UEFA agora também sentindo que ia perder seus principais clubes na principal competição do continente, também vai dar um passo atrás, e no final, Claudinei, vai haver negociação, vão chegar num acordo, porque não é interessante nem para os grandes da Europa e nem para a UEFA essa divisão. É verdade, está aí o Thiago Caetano, comentarista que enxerga o jogo, comentando também a respeito do futebol europeu, que o Thiago acompanha, como diria outro, né, para e passo os acontecimentos lá na Europa. Agora 11h47, fim de jogo aqui na Rádio Futebol Interior, repercutindo o bom resultado do Guarani, vitória 2-1 em cima da Ferroviária, resultado de virada. Daqui a pouquinho tem as notas do jogo, vamos eleger também o melhor jogador em campo, tem os destaques do Levi Júnior, a ficha técnica, tudo isso para você aqui no nosso fim de jogo da Rádio Futebol Interior, que com certeza vai invadir aí a madrugada já da quarta-feira, feriado nacional, né? Quarta-feira, dia 21 de abril, dia de Tiradentes.
Deixa eu dar uma passadinha aqui pelo Campeonato Paulista de Futebol. Os jogos ainda que vão acontecer esta semana, né? No dia 21 amanhã, portanto, quarta-feira, teremos às 22h15 Mirassol e Botafogo. Esse jogo vale pela 7ª rodada. Às 21 horas, Inter de Limeira e Ituano, também válido pela 7ª rodada. No dia 22, na quinta-feira, o São Caetano contra a Ponte Preta, esse jogo na sessão corujíssima, né? Às 22h15, 10h15 da noite, lá no Anacleto Campanella. No dia 23, na sexta-feira, Grêmio, Novo Horizontino e Santos, esse jogo também às 22h15. E no dia 23, às 8 da noite, tem Guarani e Palmeiras, né? São Caetano e Ponte Preta na quinta-feira, cobertura da Rádio Futebol Interior para você com a nossa equipe, e no domingo também a equipe de volta para Guarani e Palmeiras. E ainda na sexta-feira, dia 23, temos São Paulo jogando contra o Esporte Clube Santo André no Morumbi. Este jogo válido pela 6ª rodada. E o Grêmio Novo Horizontino, né? Também jogou hoje contra o Santo André. Já passo o resultado deste jogo aqui para você. E lembrando que no final de semana que vem teremos semifinal da Copa do Nordeste. Estão classificadas as equipes do Fortaleza, que venceu o CSA no último final de semana 2-1. O Bahia, que venceu o CRB 4-0. Também classificado o Vitória 2-1 em cima do Altos do Piauí. E o Ceará, que venceu 3-0 a equipe do Sampaio Corrêa. Portanto, classificadas Fortaleza, Bahia, Vitória e Ceará. O Gustavo Marques, assessoria de imprensa do Guarani, passou uma informação aí a respeito da entrevista coletiva do Alan Al. O que é que está acontecendo? Explica pra gente. Sem Gustavo. Previsão aí para a coletiva do técnico do Guarani, Alan Al. Bem de madrugada, provavelmente vai sair o áudio dessa coletiva. Tá muito bem, né? E nós não vamos, evidentemente, ficar aqui até de madrugada para trazer a coletiva aí, mas em tempo hábil depois, durante a quarta-feira, o Gustavo dá um jeitinho de trazer aí essa entrevista coletiva e colocar no site do Futebol Interior, né? Caso ela não aconteça até aqui o término do nosso fim de jogo e da nossa jornada esportiva, aí você vai acompanhar no site do Futebol Interior, que o Gustavo Marques vai colocar carinhosamente para você, torcedor do Guarani, esta entrevista coletiva com o técnico vencedor da noite, o Alan Al. Muito bem, dito isto, nós vamos adiantando a nossa pauta por aqui, né? Deixa eu agradecer aqui a audiência da Marilda Franco, que está com a gente aqui nesse fim de jogo, meu amigo Renato Maldoné, também feliz com essa vitória do Guarani. Já falei aqui do Alfredo Abud Neto, lá do Clube Cultura, o Amauri Farias, também com a gente aqui, o Serginho Moreira, grande amigo, também torcedor do Guarani, e meu amigo Lazinho, cabeleireiro lá do Salão Opala, no centro da cidade de Campinas, também feliz com a vitória do Guarani e torcendo sempre pelo Bugre e acompanhando as jornadas esportivas aqui da Rádio Futebol Interior. Nós vamos então, deixa eu ver a minha pauta aqui agora, pra gente saber o que nós vamos fazer, não é isso, Felipe Marques? Felipe Marques está ali na expectativa, pronto com o dedo no gatilho para saber o que é que a gente vai fazer aqui no nosso fim de jogo, sempre em nome de Restaurante Pizza do Dadá, Prone Alimentos, Futebol Interior.com.br, o site da informação esportiva, mais de 6.200.000 acessos em menos de 30 dias, você não pode ficar de fora. Acesse você também o site, o portal futebolinterior.com.br. Tudo que você precisa saber do futebol e do esporte está no site Futebol Interior. Restaurante Romanos, Ovos Satoshi, Shimozono, Mega Sorte, Loterias e também com a gente a pizzaria Dona Luísa. Vamos então saber Vamos aqui com as notas do jogo, né? Notas do jogo, pra gente saber do nosso amigo Thiago Caetano. Tá pronto aí as notas, o Thiago Caetano? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, Cláudio Necorce. Mas antes das notas do jogo, o Felipe Marques, eu vou eleger o melhor jogador em campo, tá certo? Então vamos com o melhor em campo aqui na Rádio Futebol Interior. Agora, o melhor em campo, o craque do jogo.
O craque do jogo, o craque do Guarani, né? Em caso de vitória ou empate, a gente elege sempre o craque do jogo, o melhor do time de Campinas, né? No caso, hoje o Guarani, que venceu a Ferroviária por 2-1 de virada. Então eu vou começar aqui a votação com o Gustavo Marques hoje para escolher o seu melhor em campo, o craque do Guarani na partida. O Gustavo Marques. Pela evolução desse jogador, até por conta da ausência do Regis, né? A gente queria saber como que ele ia se sobressair na ausência do Regis. O meu voto vai ser para o camisa 10 do Guarani, Andrigo. Gostei muito da movimentação desse jogador do meio campo, muito acionado, com muita movimentação na parte ofensiva. Então o meu voto hoje vai para o Andrigo, camisa 10 do Bravo Bugre Guerreiro, Claudinei Corsi. Portanto, Andrigo, então, um voto do Gustavo Marques. Você que ainda está na nossa live, curtindo aqui o fim de jogo da Rádio Futebol Interior, se quiser também, pode votar no seu melhor em campo do Guarani por aquilo que você viu na TV ou ouviu aqui com a gente na Rádio Futebol Interior. Para você, torcedor do Guarani, quem foi o melhor em campo, o craque do jogo do Guarani nessa vitória de virada por 2-1 em cima da Ferroviária. Eu quero agora o voto do repórter Levi Júnior, o melhor em campo para você do Guarani. Levi. Na minha opinião, o Matheus Davó, Claudinei Corsi, trouxe muita mobilidade, velocidade e objetividade para o ataque bugrino. Tá certo, então, para o Levi Júnior, o Matheus Davó, eleito o melhor em campo do Guarani, o craque do Bugre, aqui nesta vitória por 2-1 em cima da Ferroviária. E agora, Thiago Caetano, comentarista da Rádio Futebol Interior, o seu voto para o melhor em campo do Bugre. Thiago. Tem várias peças que dá para destacar hoje, né, Claudinei Corsi? Dá para destacar o Bidu pelo lado esquerdo, dá para destacar também o Bruno Silva como primeiro volante. O Andrigo, a origem dele, né, no Internacional é como esse cara de criação. Depois ele vai mudando um pouco, jogando pelos lados, mas ele é mais um cara centralizado. Mas eu vou junto com o Levi. Gostei demais do Matheus Davó, acho que ele dá várias opções para o Guarani, tanto de profundidade, de sair da área e ajudar na construção da jogada. É verdade que algumas execuções dele foi errada, até teve um contra-ataque que ele poderia ter definido de uma outra forma, ele acabar perdendo a bola, mas a movimentação e a qualidade que ele deu para o ataque e o salto de qualidade, né, que é o mais importante que ele deu para o ataque do Guarani, foi absurdo. Então o meu voto vai para o Matheus Davó. Matheus Davó, também o voto do Thiago Caetano, portanto 2 votos para o Davó, 1 voto para o Andrigo. Deixa eu ver se tem votação do ouvinte aqui na nossa live do Futebol Interior, a nossa live no Facebook. Mandar mais uma vez um abraço aqui para o Paulo Marques, relembrando os nossos tempos de jogador de futebol de salão aqui em Campinas. Sei que vocês querem falar, alguém vai falar alguma coisa. Faz tempo. Eu sabia, todo mundo olhando pra mim. O Claudinei é do futebol, não é futsal, futebol de salão, futebol de salão na época da bola pesada, a bola, e tinha aquelas regras. Não valia gol de dentro da área, não podia passar a bola o goleiro para depois do meio da quadra. Quebrar direto, né? Tinha que sair no campo de defesa. Exatamente, Thiago Caetano. Era aquele tempo que o futebol de salão tinha graça, né? Não que agora não tenha, né? Mas diminuiu bastante, né? Parecia muito com o futebol que a gente jogava na rua, né? É verdade. Com umas regras que só na pelada na rua existe. Exatamente. Na regra de pelada de rua a coisa é bem diferente, né? Principalmente quando você chuta a sarjeta e descalço ainda. 2 em 1 é falta. Aquela lasca do dedão. E depois tem que tomar banho à noite. Aí nossa, a sua mãe fala assim, se chorar vai apanhar mais ainda. Depois passava aquele mertiolate. O mertiolate nem arde mais hoje. Naquela época ardia, hein? Nossa. Manchava, a gente ficava vermelho. Vermelho. Você não sabia se era sangue ou se era mertiolate. Você tinha medo de se machucar. Você tinha mais medo do mertiolate do que de se machucar, né? Hoje verdade, hein? Hoje já não arde mais. Tempo bom, hein, Claudinei Corsi? O Levi Júnior não conheceu o mertiolate que ardia, né? Eu tô com 37, meu amigo. 37? Você conheceu o mertiolate que ardia? Você acredita que ele tem 37 mesmo? O Levi Júnior foi criado com a avó, né? Não, só jogou seu site, só, Claudinei Corsi. Não, o Levi Júnior foi um grande jogador lá em Portugal, viu? Em Portugal? É verdade mesmo. Qual é o time que jogou em Portugal? Profissional. Conta a história então, Levi, conta a história. Jogou no... Aonde você jogou, Levi? Não dá risada não, produção, é verdade mesmo. Levi jogou profissional lá em Portugal. Tira a risada, produção, deixa o Levi explicar. Fala, Levi. Foi um ano só, foi uma carreira curta, não deu muito certo.
Mas aconteceu. Onde você jogou, Levi? União de Leiria, terceira divisão de União Portugal. de Leiria. Conhecido, time conhecido. É isso aí. Tá certo, eu vou perguntar pro J. Santos lá do City Bar. Chama. Quando eu passar por lá, se ele lembra, você jogava com o nome de Levi Júnior mesmo. Levi Júnior, camisa Não 8. era Rafael Costa, né? Era que Rafael Costa. Inclusive, por conta dessa carreira, Claudinei Costa, que foi curta, né? Ele chegou a fazer. Ele chegou a fazer a prova do BBB esse ano, mas foi reprovado, né? Mas chegou a fazer a prova do BBB. É o sonho dele. Poderia estar lá. Meu fazendo Deus. sua carreira junto com a Juliette. Fim de jogo da Rádio Futebol Interior, enveredando por outros caminhos. Você me desculpe aí, torcedor e torcedora, mas faz parte, né? Deixa eu mandar um abraço aqui, tudo por conta do Paulo Marques, que começou com essa história aqui do futebol de salão, né? O João Carvalho está em Hortolândia, curtindo aqui o nosso fim de jogo. O Fernando Farias diz aqui, Silas Melo, boa vitória. O Eufúnes Aniol mandou um link, não sei do que aqui que o Eufúnes Aniol mandou um link. De vez em quando o Eufúnes Aniol viaja na maionese, manda um link aqui que não dá pra gente abrir. Ô Eufúnes, ajuda aí, meu irmão. O Paulo Marques, ele vota no Andrigo. Então o Andrigo tem um voto peso 2, que foi definido pela coordenação da Rádio Futebol Interior, o nosso coordenador Carlos Corsato. Portanto, o voto dele vale 2 votos. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Maicon Manuel Campos, boa noite para mim da avó. Forte abraço, bela transmissão. O Márcio Bonanome também, Bonanome também votou no Davó. Então, mais 2 votos aqui para o Davó, mais 2. O João Carvalho também votou no Davó. Então, o Davó, até com os votos aqui dos nossos internautas, acaba sendo eleito o melhor jogador em campo nesta noite em que o Guarani venceu a Ferroviária por 2-1. Agora, meia-noite em ponto em Campinas, já estamos entrando na quarta-feira, dia 21 de abril, e continuamos com o nosso fim de jogo aqui, a jornada esportiva da Rádio Futebol Interior, repercutindo a vitória do Guarani 2-1 em cima da Ferroviária. Deixa eu voltar aqui, sair da minha pauta, voltar para o site Futebol Interior, o placar ao vivo Futebol Interior, para a gente ver aqui se terminaram os jogos da Série A2 do Campeonato Paulista, né? Ainda tem jogos em andamento, é assim mesmo, né? O jogo está começando num dia e acabando no outro, como vai acontecer com a Ponte Preta contra o São Caetano na próxima quinta-feira. E eu tô nessa escala, Claudinei Corsa. E eu também, Thiago Caetano. Eu já vou fazer meu leite quente, porque tá esfriando, né, Claudinei Corsa? Isso, leite quente faz mal pro dente da gente, hein, Thiago? Faz. E vou fazer meu pijama também. O pijama também? Tá certo, passaremos a madrugada juntos, Thiago Caetano. Porque o nosso... Imagina esse... Nossa, mãe. Nossa, vamos sair daqui 2 horas da manhã. Cedo ainda vai dar, meu. O 15 de Piracicaba já terminou, empatou com Água Santa 0-0. Continua ainda a bola rolando para Oeste 4, Red Bull Brasil 0. Esse Red Bull Brasil aqui não tá bom não, hein? 4-0 pro Oeste. Portuguesa já terminou, empatou 1-1 com São Bernardo. O Osasco Audax também terminou 1-1 contra o Sertãozinho, 1-1 um para o Audax, 1 para o Sertãozinho. Atibaia 2, Portuguesa Santista 0, Juventus 1, Taubaté 2, Esporte Clube São Bernardo 2, Monte Azul 1. O Rio Claro venceu 4-3 o Velo Clube, jogão de bola, hein? 4-3. Derby, né, Cláudio? Derby, Rio Claro e Velo Clube. Olha, jogaço de bola em Santa Bárbara do Oeste, no Antônio Luiz Ribeiro Guimarães. 4-3 para o Rio Claro em cima do Velo Clube. Ô Ney, é pior falar derby da mesma cidade, derby local, ou live ao vivo? Sei lá, Thiago. O que você acha que é pior? Pior? Live ao vivo, né? Não, é dura, né? Mas o derby é bom, dá pra falar, né, Thiago? Derby... Não, é porque derby local, né? Tipo, derby local, o derby, na verdade, é um clássico da região, não de uma cidade. A live, né? ao vivo, na verdade, né? Não é tão ruim, não, porque se você misturar o inglês com o português, entendeu? Entendi. Você fala live pelo inglês, para quem gosta do inglês, como o Gustavo Marques, que entende muito que a língua inglesa. Né? E para o Levi Júnior, você fala
ao vivo. Não é o contrário, não? Não, é o contrário. É o Levi Júnior na live. Eu vi, conhece a Europa. E ele já jogou em Portugal, né? O Gustavo conhece o Nova Europa. Tá certo. E o Gustavo, então, fala ao vivo. E o Levi é live, tá certo? Ok. Mas é isso, são 11 horas, são meia-noite mais 3 minutos. Nós vamos então agora o Felipe Marques para as notas do jogo. Felipe. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. E hoje, em nome de Shimozono, Mega Sorte, Loterias, 3 lojas em Campinas para melhor atender você, onde você tem a sua Mega Sorte e pode pagar também todas as suas contas na Transamazônica, no Jardim Garcia, lá na Silvio Rizardo, no Jardim Nova Europa, e também na Ricardo Moro, no Jardim Nova Europa. Fala, Gustavo Marques. Claudinei Corsi, em 2 minutos, o técnico Alan fala nos microfones da Rádio Futebol Interior. Então tá certo. Então nós vamos enrolar mais um pouco aqui. Tá vendo porque eu tava falando borracha, Claudinei? Você sabia disso, estratégia, né, Thiago? Estratégia, tá certo. Depois que acontece é fácil, né, Thiago Caetano? Mas tá bom. Então vamos enrolar mais um pouquinho aqui para esperar a entrevista coletiva do técnico Alan Al. Assim a gente traz a entrevista, evidentemente, é a nossa intenção de informar a você que está na live com a gente aqui, a entrevista coletiva do técnico vencedor do Guarani Futebol Clube. E lembrando que a gente está tentando receber as imagens também lá do Tomás Marostegan, que é o repórter fotográfico oficial do Guarani, não é isso, Gustavo? Exato. Que vai postar aí umas fotos da partida no Facebook, que é próprio da imprensa do Guarani. Nós vamos, aliás, no WhatsApp, e a gente vai tentar reproduzir assim como fizemos com a camisa do Guarani. Camisa que deu sorte para o Guarani, a camisa branca, né? A nova camisa, Gustavo Marques. Trouxe paz para o Brinco de Ouro. Vai vir para o Brinco de Ouro trazendo paz e com a vitória, e salvou o técnico Alan Al, né, o Claudinei Costa. Imagine mais uma derrota. Ele ia cair, Thiago? 3 derrotas consecutivas não dá, né, Claudinei? Gustavo, e agora tem que pedir então para o Palmeiras jogar de verde, quem sabe na sexta-feira, né? E o Guarani, o Guarani jogar de branco, né? É verdade. Que deu sorte, né? Mas se o Guarani jogando dentro de casa, vai ter que jogar com a verde, né? Porque é o segundo uniforme. Então, mas ele pode pedir para o Palmeiras, não pode? Não pode, Thiago Caetano? Pode. Tanto que já várias vezes o time vai estrear o uniforme, geralmente estreia em casa, né? O Claudinei Corsi, pra você ver como que é o futebol aqui no país, né? O Alan, ele enfrentou, tudo bem que tava com o time reserva, enfrentou Corinthians e São Paulo. Natural derrota, né? E o cargo do cara ameaçado. É fábrica de fazer louco o futebol. É estranho, né? E principalmente porque o Guarani acabou jogando bem as duas partidas, né? Entre aspas, lógico, quem joga melhor é quem faz o gol e quem ganha o jogo, né? No caso, o Corinthians e o São Paulo. Mas o volume de jogo do Guarani foi muito bom contra os dois times. Faltou exatamente o que aconteceu hoje. Se a bola entra de gol contra, se pega no goleiro, se pega no zagueiro, se pega na trave, não importa. O importante é ela entrar, e aí os gols que dão a vitória, né, Gustavo Marques? É o que a gente falava antes do jogo, né? Mas vamos lá, né, Claudinei? Ele fez várias mudanças também no jogo, né? Ele tirou o goleiro, o Mesquita, tirou o Éder Ciola, lateral direito, colocou o Ludic, né? O Regis, ele não tirou porque o Regis não pôde jogar, colocou o Matheus Davó. Então teve 3 mudanças no jogo. Ô Gustavo e o Thiago Caetano, a pergunta para vocês aqui. Se o Regis tivesse condições hoje, ele entraria com o Regis, né? Até pela entrevista que ele deu no início da partida. E o Davó jogaria junto com o Regis? Eu acredito que sim, acho que não jogaria o Júlio César. O André que jogaria aberto pela esquerda. O Davó entraria no lugar do Júlio César. Isso, o Davó entraria no lugar do Júlio César. Ô Gustavo, você que conhece os corredores do Brinco de Ouro da Princesa, o Gabriel Mesquita saiu por questão técnica mesmo. Positivo. Tanto é que estava no banco, né? Estava no banco, opção do técnico. Foi trocado, opção do técnico, deve ter conversado com o treinador de goleiros e eu disse aqui nos microfones da Rádio Futebol Inteiro, no gol contra o Corinthians, ele falhou, e em um dos gols também do São Paulo, ele falhou, na minha opinião. Então, se o árbitro, se o técnico analisou da mesma forma que eu acredito também que ele fez essa mudança pelas falhas do goleiro Gabriel Mesquita. Tá certo, então. 00:07 agora em Campinas. E aí, a entrevista, mais 2 minutos? 2 minutinhos. Tá certo. A gente vai ter que enrolar muito aqui, hein? De 2 em 2, a coisa realmente fica complicada. Eu vou, então, dar uma repassada aqui nos jogos do Campeonato Paulista, né? Os próximos jogos que serão transmitidos com a equipe própria do Futebol Interior.
teremos na quinta-feira às 22h15, a jornada sendo aberta às 21h15, sempre uma hora antes do início dos jogos dos times de Campinas. Teremos a Ponte 22h15 jogando contra o São Caetano lá no Anacleto Campanella. Eu estarei aqui na ancoragem desta jornada esportiva. A narração será do nosso Jaera Marcelo Corsato, os comentários do Thiago Caetano e as reportagens do Wendel Coral. Na mesa de som vai estar o Felipe Marques, é isso, né, Felipe? Na quinta-feira vai passar a madrugada com a gente aqui também. E na sexta-feira, às 8 da noite, a bola rola no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Tem o Guarani em campo novamente, desta feita contra o Palmeiras. O Palmeiras que joga amanhã e pega quem, o Thiago Caetano? Palmeiras amanhã? Pega a Universitário do Peru. Universitário do Peru pela... Libertadores, primeira rodada, grupo A. Legal, tá avisando o que tá acontecendo aí, Felipe Marques? Tá testando o microfone ainda, tá certo. E eu vou dizendo então que no domingo teremos, na sexta-feira, estarei também na ancoragem da jornada esportiva com o Gustavo Marques, com o Bruno Betelli e com o Albert Cavalcante. Alan Al nos microfones da Rádio Futebol Interior, Claudinei Costa. Vamos ouvi-lo, fala, Al. Pedimos desculpas a todos por eventuais barulhos durante a entrevista, porque o local não é dos melhores, mas vamos dar início à entrevista coletiva, então, com a primeira pergunta. Marcos Luiz, Rádio Bandeirantes. Alan, boa noite. Gostaria que você avaliasse o futebol apresentado pela equipe do Guarani e, na sua opinião, se você concorda que foram dois tempos distintos. Num primeiro tempo onde o Guarani foi superior e num segundo tempo onde a Ferroviária tentou implantar o seu ritmo de jogo. Boa noite. Eu acho que foi um jogo muito equilibrado contra um adversário muito difícil, um adversário que vinha de resultados ruins, né? Vinha de resultado ruim principalmente, e a gente sabia da qualidade da Ferroviária, da força que eles têm dentro de casa. Tomamos um gol muito cedo por desatenção, conseguimos nos equilibrar na partida, tivemos as melhores chances principalmente no primeiro tempo, e no segundo tempo é natural que de repente o time da casa procure propor um pouco mais o jogo, mas tivemos o controle, aproveitamos as oportunidades, mais uma vez a nossa bola parada ela foi muito bem aproveitada e muito bem cobrada, né? Então a gente fica contente porque a gente já vinha fazendo bons jogos, tendo bons desempenhos e não tinha conseguido o resultado. Mas hoje a gente conseguiu unir as duas coisas. Carlos Rodrigues, Rádio Central. Alan, boa noite. Nos últimos jogos a gente apontou erros, dificuldades do Guarani nas derrotas para Corinthians e São Paulo. Mas hoje, depois de uma vitória fundamental, eu queria que você falasse de uma grande virtude que decidiu o jogo, que foi essa jogada de bola parada na primeira trave. Contra o São Paulo já havia tido chances do Guarani, inclusive o gol saiu numa jogada de escanteio primeiro, e hoje o Davó teve duas chances antes e depois o gol que decidiu a partida. Queria que você falasse, né, da satisfação de ver uma jogada que, imagino, é constantemente treinada, dar certo e conseguir decidir a partida, uma vitória muito importante. Boa noite. É exatamente isso, né? O trabalho, né? Nós temos aí ótimos batedores, temos jogadores que têm uma bola parada muito forte, tanto na batida como na conclusão. Sabíamos que poderíamos tirar proveito disso, aproveitamos bem quando tivemos a possibilidade, e a gente fica feliz porque é fruto do trabalho de todos, né? Como eu falei em outras respostas que eu dei, a gente fica muito feliz pelo resultado, pelo desempenho também, mas principalmente pela resiliência que a nossa equipe teve, né? Você vir de dois resultados ruins, jogando bem, com a possibilidade de pelo menos aí ter somado 2 pontos nesses 2 jogos, acaba, vamos dizer assim, dando uma ducha de água fria nos atletas, mas a resposta deles durante os trabalhos que nós tivemos aí antes do jogo da Ferroviária foi acima do normal. Todos se empenhando, todos trabalhando, todos acreditando muito no trabalho. Tanto é que um dos fatores, a bola parada, como você bem citou, foi fundamental para a nossa vitória e também a nossa postura, né? Aguerrida, brigando e buscando a vitória mesmo fora de casa contra uma grande equipe. Elias Aredes, Rádio Brasil. Alan, boa noite. Diante da atuação do volante Bruno Silva, eu queria que você descrevesse quais foram os benefícios apurados com a entrada desse jogador no meio-campo bugrino. Boa noite. Com a opção do Lud, que a gente sabia que a gente precisaria de uma consistência defensiva maior, né? E o Bruno nos dá isso.
mesmo sendo um jogador que consegue chegar à frente, que tem uma boa saída de bola, que tem bom passe longo, mas era fundamental a gente ter um pouquinho mais de poder, de força física ali no meio de campo, e foi o que aconteceu com ele, né? Ele é um jogador que tem um caráter que dispensa comentários, é um cara que sempre trabalhou, que sempre deu apoio para os mais jovens, e hoje foi muito, muito feliz, não só pelo gol, mas também pelo desempenho dele, pela liderança que a gente sabe que ele tem capacidade de exercer. Então é um jogador que nos deu um equilíbrio maior, jogando ao lado do Rodrigo na questão defensiva. É um jogador que tem uma característica um pouquinho diferente da do Índio. É um jogador que dá uma sustentação maior, até por ter sido um zagueiro de origem, mas, como eu falei, não foi só pelo desempenho durante a partida, mas principalmente pelo que ele vem fazendo no dia a dia, que é um dos líderes positivos e com certeza faz a diferença a nosso favor dentro e fora de campo. Fernando Lovato, Rádio Planeta Guarani. Boa noite, Alan. Gostaria de saber qual foi a observação que você teve do jogo passado contra o São Paulo para você fazer essas 4 mudanças no time, e a gente percebeu que deu certo realmente essas mudanças que você fez. Boa noite, Fernando. A gente sabia que a equipe da Ferroviária, com o Felipe Marques, era uma equipe muito rápida pelo lado. Foi meu jogador aí no Cuiabá durante o acesso que a gente conseguiu. E o Lud, que é um jogador que tem essa velocidade, que poderia dar uma consistência e uma competitividade não só defensiva, mas também ofensiva, para a gente poder agredir a Ferroviária pelo lado do campo. O Rafael Martins é um jogador que tem uma experiência, que já tem uma bagagem maior do que o Gabriel, e acho que era o momento da gente poder ver ele em ação, e foi muito importante, assim como o Gabriel também foi em outras partidas, né? O Davó é um jogador que dispensa comentários, é um jogador que é muito acima da média, e eu arrisco a falar isso, é muito acima da média como um atacante, porque tem todos os quesitos que um atacante precisa, tem velocidade, tem força, tem presença de área, tem boa conclusão, ajuda no momento defensivo, então é um jogador que a gente sabia que ia nos dar a resposta, né? E a manutenção ali do Sávio jogando pelo lado, é um jogador que tem facilidade no 1 contra 1, assim como o Júlio, né, que dá uma mobilidade maior. Nós abrimos mão ali, de repente, de um jogador de articulação, que no caso era o Regis, né, que vinha jogando e não jogou por questão médica, para dar uma intensidade maior, uma mobilidade maior. E foi o que aconteceu, e a gente fica feliz, não só pelo resultado, mas mais uma vez pelo desempenho e pela entrega de todos os atletas que vem demonstrando isso, não só no jogo, mas no dia a dia. Gustavo Marques, Rádio e Portal Futebol Interior. Boa noite, parabéns pela vitória, professor. Hoje o Guarani anulou as principais jogadas da Ferroviária, né? As bolas longas e o jogo em cima do Felipe Marques, um jogador muito rápido. O que podemos dizer, professor? O quanto foi importante essa compreensão tática dos jogadores e quanto o Guarani pode tirar do jogo de hoje para a partida de sexta? Boa noite. É exatamente essa leitura que a gente fica feliz, né? Essa compreensão tática, ter essa humildade da gente neutralizar os pontos fortes do adversário e ao mesmo tempo explorar as questões um pouco mais deficientes do adversário. A entrega ela foi muito grande de todos, né? Tivemos ali possibilidade até de ter de repente um placar um pouquinho mais folgado, mas é uma grande equipe, a equipe da Ferroviária, com grandes jogadores, com um grande treinador que eu admiro muito, que é o Pintado. A gente sabia da dificuldade, e também tem outro quesito aí que eu digo, que a gente estava querendo essa vitória, eu acho que talvez mais do que nunca na nossa vida, porque fizemos bons jogos, poderíamos ali pelo menos ter somado 2 pontos nos últimos 2 jogos e infelizmente não saímos com a vitória. A gente teve um momento ali de frustração depois dessas partidas, mas a resposta que a equipe deu durante esses trabalhos aí, desses 3 dias que nós tivemos, foi uma coisa impressionante. Todos os jogadores se dedicando, todos os jogadores assumindo a responsabilidade e acreditando no trabalho, e hoje a gente teve uma postura tática quase perfeita, né? Cometemos alguns erros e a gente obviamente sabe que precisa melhorar, que precisa evoluir, mas conseguimos a vitória por mérito, em cima de bola parada trabalhada, em cima de situações de velocidade que a gente poderia explorar na nossa transição, e a gente fica feliz e confiante, né?
feliz por dar o resultado para a torcida e confiante no trabalho que vem sendo feito, que eu tenho certeza que vai evoluir cada vez mais, e uma vitória dá tranquilidade para os atletas poderem desempenhar cada vez num nível mais seguro. Gustavo Porto, EPTV. Boa noite, Alan, parabéns pela vitória. Queria saber se essa vitória conquistada aqui contra a Ferroviária traz mais tranquilidade para enfrentar o Palmeiras. E chegou a hora de vencer em casa, de acabar com esse tabu aí no Brinco de Ouro e conquistar a primeira vitória? Boa noite. Eu acho que tranquilidade não, mas a palavra que eu usaria é dar mais motivação. Eu acho que a gente fez bons jogos contra o Corinthians, principalmente, contra o São Paulo no segundo tempo, que poderia, no mínimo, ter nos dado 2 pontos e nós estaríamos ali numa situação muito boa de classificação, e essa é a mentalidade que a gente trouxe para o jogo de hoje, de manter uma entrega, de manter uma postura tática, de manter uma qualidade de jogo, mas buscar a vitória. E a gente fica feliz pelo comprometimento desses atletas, né? Quando você trabalha numa equipe grande como é o Guarani, com uma torcida apaixonada, a gente tem que estar acostumado a dar a resposta a cada jogo, a procurar fazer o melhor a cada jogo, e foi isso que a gente fez. Então a gente fica feliz não só pelo resultado de hoje, mas pelo desempenho que eu acredito que vem evoluindo a cada jogo. E eu quero só aproveitar, tomar a liberdade aqui, coisa que eu não costumo fazer, mas é uma coisa um pouco especial para mim. Quero oferecer essa vitória para os meus pais, que infelizmente aí foram acometidos ali pela dengue, passaram uma semana ali muito terrível, que a gente, graças a Deus, conseguiu o apoio dos familiares, mesmo estando longe, conseguiu uma recuperação de saúde deles, hoje estão numa situação mais estável. E ontem, por coincidência, foi aniversário da minha mãe, e a gente sente muito, né? Quando a gente passa um momento assim de frustração, de resultados, a família sente muito, e mãe é mãe, né? A mãe, ela é especial para todos nós, né? Então eu quero deixar aqui o beijo para minha mãe, desejar mais uma vez os parabéns, e saber que mesmo longe a gente está junto e podendo fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance, principalmente poder dar orgulho para esses meus pais aí, que significam muito para mim, e também para nossa torcida aí, que eu tenho certeza que vai esperar e vai alcançar junto com a gente muitas vitórias e muita alegria. Era exatamente a pergunta que eu ia te fazer. A gente ouviu ali na sua conversa com os atletas, né? Ia deixar esse momento para você. Alan, parabéns pela vitória, obrigado pela entrevista, obrigado pela paciência. O local não é dos mais adequados. Legal, 00:20 em Campinas, ouvimos então e conseguimos trazer em tempo para você, ouvinte da Rádio Futebol Interior, que está com a gente ainda na live, a entrevista coletiva do técnico Alan Al, técnico vencedor, oferecendo a vitória aos seus pais que foram acometidos pela dengue, né? Ainda temos a dengue, que coisa incrível, né? Além dessa crise toda da Covid, ainda as doenças que assolam o país continuam também, então a coisa realmente está muito grave. A gente não pode se esquecer da dengue, que é uma doença muito perigosa também. O Guarani venceu 2-1, são 00:20 agora. O Paulo Marques não vai nem dormir cedo hoje, ele está comemorando demais essa vitória do Guarani. Diz que amanhã, feriadão, com o Bugrão vivo no Paulistão. 00:21, ô Thiago Caetano, agora sim, vamos então para as notas do jogo, começando... Já abrimos as notas do jogo, já, né? Já. Não vamos abrir de novo não, né? Não. Já ficou aberto, né? Já ficou. Então tá bom. Tá aberto, Thiago? Não, As notas do jogo? As notas do jogo tá aberto. Tá certo. Vamos começar então com o goleiro que entrou hoje no time do Guarani no lugar do Gabriel, o Rafael Martins. Rafael foi bem, Claudinei Corsa. As bolas cruzadas na área, que ele tinha tanto temor, ele tentando fazer o mais simples ali para evitar o risco, né? O chute do Rogério no segundo tempo, ele fez grande defesa. Quando foi acionado, ele foi bem. Nota 6. Nota 6 para o goleiro do Guarani. E o lateral direito, que também voltou à equipe, o Matheus Ludwig. Muito melhor que o lateral que estava jogando, né? O Éder. Mais qualidade, é verdade que no momento... Você acha que o Éder já tá meio velhinho, ou Thiago Caetano? Eu acho que para compor elenco até é legal, né, Claudinei mais cortes, mas para time titular... E lateral, né? É lateral. É mais posicional ali, talvez não descendo tanto, mas o Lute que entrega muito mais, né? E hoje tinha uma missão complicada, que era marcar o Felipe Marques, que é o principal jogador, na minha opinião, da Ferroviária, e ele foi bem, né? Sofreu, a verdade, mas conseguiu dar conta do recado, nota 6,5.
E a dupla de zaga do Guarani, o Romércio e o Ayrton, Thiago Caetano. Também sofreu com o Mezenga, né? Vai ficar com os dois, pela dificuldade da partida e pelo desempenho dos dois, nota 6. Bidu, lateral esquerdo do Guarani. Participando muito, né? Até numa pressão alta do Guarani. Ele subia junto com o Júlio César, com o Andrigo para fazer o abafa. O Matheus Bidu ele precisa ter um pouquinho mais de tranquilidade nessa segunda bola. A bola no arremate, né? Às vezes ele acaba finalizando de qualquer maneira, mas teve participação importante, principalmente no segundo gol, no gol da vitória. Vai ficar com nota 7. Nota 7 para o Bidu, boa nota para o lateral esquerdo do Guarani. E o meio-campo do Bugre, Bruno Silva. Gostei demais na partida do Bruno, já tinha até comentado nas notas da partida, né? No melhor em campo, na verdade. E o Bruno foi muito bem. Dá um equilíbrio defensivo muito grande para a equipe do Guarani, dá liberdade para os laterais, preenche demais a entrada da área ali. Nota 7 para o Bruno. 7 para o Bruno Silva e o Rodrigo Andrade, o Thiago Caetano. Um pouquinho abaixo, né? Perdeu algumas bolas importantes na saída de bola, que não pode perder. Quero ver mais o Rodrigo participando no momento ofensivo, pisando um pouco mais na área, dando essa chegada para preencher ali, o Guarani chegar com mais elementos e até com um elemento surpresa. Nota do Rodrigo, nota 5,5. E entrou no seu lugar com um dia de atraso o Índio, o Thiago Caetano. Vamos pular, né? Participou um pouquíssimo do jogo. Sem nota. Até para não ser injusto com os que jogaram mais. E o Andrigo, camisa 10 do Guarani. Gostei da movimentação dele. É verdade também que prendendo um pouco a bola, e eu até pedia no jogo um pouquinho para carimbar mais rápido essa bola, para acelerar o jogo e não ficar prendendo tanto a bola, já que a equipe da Ferroviária tinha 3 volantes, então encaixotava o Andrigo, mas ele fez uma movimentação interessante. É um jogador que pode agregar demais para o Guarani e essa evolução é importante para a equipe bugrina e para ele, nota 6,5. 6,5, entrou no lugar dele o Eliel. Tem nota o Eliel? Entrou para fazer uma função tática ali, entrou um pouquinho antes do Bruno Índio, mas também não tá para dar nota não. Legal. E o Matheus Davó? Melhor em campo, na minha opinião, nota 7,5 para ele. Uma movimentação, sai, ajuda na construção da jogada. E o Alan Al fez a leitura perfeita da partida do Matheus, da profundidade, ser mais versátil, ser mais completo, presença diária. O Matheus, nota 7,5. Tá certo. E o Levi, o Rafael Costa, o Thiago Caetano? Sem nota pro Levi do Guarani e preço aqui 10. Tá muito bem. O Júlio César? Júlio, hoje uma partida até abaixo dele, né? Espero mais do Júlio, dá movimentação, é verdade, intensidade, ajudou na marcação, pressão, só que com a bola ele participou muito pouco, eu acho que ele pode participar mais, nota 6. Entrou no lugar dele o Pablo, aliás, que você pedia a entrada, né, Thiago? Então mais uma questão tática, né? Para ajudar na dobrada ali pelo lado direito, dobrando junto com o Lutke, já que a equipe da Ferroviária se lançou todo, depois o Felipe Marques até para a direita, aí entra o Eliel também para preencher esse lado, com a entrada do Rogério, então mas o Pablo vai ficar com uma nota 5, porque ele participou taticamente no momento difícil do jogo. Nota 5. E o Bruno Sávio? Bruno Sávio muito bem no 1 contra 1, arrasta a marcação, puxa o adversário para trás. Ele teve um papel fundamental, principalmente para evitar as descidas do Arthur Henrique, né? As descidas dele. Ele é um jogador que tem um passe, é o cara que participa demais, o Arthur Henrique. E o Bruno Sávio fez o Arthur correr para trás, isso é importante. Nota 7 para ele. E entrou no lugar dele o Mateuzinho. Mateuzinho apareceu menos até que o Pablo, né? Fez uma jogada pelo lado esquerdo interessante, que ele acaba cruzando, não chegou ninguém para concluir. Vai ficar com uma nota 5. E a nota para o treinador do Guarani, o Alan Al. Fez a leitura correta do jogo, né? E até o meu pensamento acabou batendo com o pensamento dele na coletiva. Gostei da postura que ele colocou o Guarani, protegendo os lados, mas protegendo, atacando, isso é importante, tirando a Ferroviária da zona de conforto. Foi muito bem hoje o Alan, até para dar uma moral para ele, nota 7. Tá certo. E pra gente fechar as notas do jogo, Thiago Caetano, a nota do jogo. Guarani 2 de virada, Ferroviária 1. Primeiro tempo um pouco mais burocrático, o Guarani tirando as ações da Ferroviária. No segundo tempo ficou um jogo mais de troca, né? O Guarani descia, a Ferroviária contra-atacava, ficou um jogo um pouco mais
mais dinâmico, mas um pouco menos técnico. Mas foi um bom jogo, bastante movimentação, poucas chances criadas, na verdade, em direção ao gol, mas bastante movimentação, bastante alternativa. Nota 6,5 para o jogo. Muito bem, então, à 00:27, fechamos aqui as notas do jogo com o Thiago Caetano, comentarista da Rádio Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. E você conferiu aí, inclusive, as notas do próprio jogo: 2 para o Guarani, 1 para a Ferroviária, a nota 6,5. 00:28, finalzinho aqui do nosso fim de jogo, da nossa jornada esportiva. Eu quero o destaque final do repórter Levi Júnior. O seu destaque final, Levi. Claudinei Corsi, o Guarani enfim voltou a vencer aí na temporada, né? Após 4 jogos de seco, o Bugre viu a Ferroviária sair na frente praticamente no primeiro lance do jogo na Fonte Luminosa, mas conseguiu aí a virada. Com o resultado, a Ferroviária agora fica com 10 pontos, segue na vice-liderança do Grupo B, atrás do São Paulo. E o Guarani vai a 8 pontos, é o terceiro colocado do Grupo D, atrás de Santos e Mirassol, de quem leva a desvantagem no saldo de gols. Claudinei Corsi. Tá muito bem, Levi Júnior, mais uma vez, muito obrigado aí pela sua participação, seja muito bem-vindo ao seu retorno às reportagens aqui, parabéns, viu, Levi? A gente já tem dado aqui na sua ausência, né, agora na sua presença, parabéns pelo trabalho desenvolvido por você, pela Roxane Poussac, no Instagram, no Facebook, enfim, nas mídias sociais, nas lives que vocês têm feito, né, muito sucesso, muitos views nas redes sociais. Parabéns pelo trabalho lá, viu, Levi? Que isso, valeu, Claudinei Costa. Convidar também quem estiver assistindo a gente até agora, entra lá no Instagram, segue a gente, @Futebol Interior, certo, Ney? Tá certo, grande abraço e até a próxima, Levi. Valeu, tamo junto. Tá muito bem, sexta ele não vem. Com certeza não. Este Levi Júnior, que reportou hoje Guarani 2, Ferroviária 1. 00:29, Thiago Caetano passando a régua, também o seu destaque final. Vitória importante do Guarani, mais do que importante, uma vitória para dar confiança pro treinador, pro elenco bugrino. É um bom elenco, a equipe do Guarani não é um time limitado, é limitado dentro de que você pega mais escala maior, né? Mas dos últimos times do Guarani é um time razoavelmente bom, com opções no ataque, com boas opções para a criação. Então era importante essa vitória. O Guarani enfrentou um adversário bem competitivo, o Guarani conseguiu ser competitivo. Primeiro tempo o Guarani sobressaiu o adversário, no segundo tempo o jogo ficou mais aberto, mas mesmo assim o Guarani conseguiu controlar a Ferroviária. Então parabéns pela vitória. E aí agora fica o alento. Qual vai ser a postura do Guarani contra o Palmeiras para os próximos jogos, né? A leitura do treinador para os próximos jogos. O Guarani vai ser esse time de entregar a bola para o adversário e ser um pouco mais reativo, que eu acho que é a maneira que o Guarani tem que jogar. Já vem cobrando isso há tempos, até na passagem do Felipe Conceição. Às vezes o Guarani perdia jogos por querer propor demais o jogo e não ter qualidade para isso. E hoje o Guarani não, entendeu, fez a leitura correta da partida e conseguiu um resultado importante. Isso é importante para o Guarani, é importante para o campeonato do Bugre. Beleza, Claudinei? Beleza, Thiago Caetano, um bom dia para você, viu, Thiago Caetano? Um excelente feriado para você. Hoje você não vai trabalhar, né, Thiago? Não, hoje é feriado, Cláudio, nessa semana que tá bem puxada. Esse feriadinho caiu do céu, viu? Tá certo. Dá para dar uma descansada, né, Thiago Caetano? Dá para descansar. Então, um bom dia para você, viu, Thiago Caetano? E até quinta-feira, Thiagão. Um bom dia pra você, Claudinei. Hoje é dia de tomar aquele negocinho geladinho, descansar com a patroa. E quinta-feira estamos de volta para mais um jogo do Bugrão. Tá não, Bugrão não, da Macaca. Da Macaca. E eu não vou falar nenhuma marca aqui, porque ninguém patrocina a gente, então nós vamos falar só aquele negocinho mesmo. Tá certo, aquele negocinho Thiago? geladinho. Fica com Deus, Claudinei Cortes. Um abraço ao Gustavo Marcos, Levi Júnior. Valeu. E a todos que acompanharam a nossa jornada mais uma vez. Eu queria uma nota sua também, o Thiago Caetano, pro nosso Felipe Marques na mesa de áudio e som. Sensacional, nota 10. Bom, achei que ele ia dar 6, pô. Assustei agora. Tá muito bem, então. Este Thiago Caetano, comentarista que enxerga o jogo aqui neste nosso fim de jogo da Rádio Futebol Interior. Ele que passou a régua aí nos comentários: Guarani 2, Ferroviária 1. 00:32, já estourando o tempo aqui para Prone Alimentos. Em 30 segundos você confere a ficha técnica de Guarani 2, Ferroviária 1. Com Gustavo Marques.
Proni Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronialimentos.com.br. Proni Alimentos, produtos feitos com carinho. Ficha técnica do jogo. Gustavo Marques, vamos pra rede. Diga, esse sou eu, Gustavo Marques, chegando com você na ficha técnica do jogo. Ufa, deu o Guarani. Guarani venceu a equipe da Ferroviária jogando fora de casa, lá em Araraquara, de virada, hein? A Ferroviária veio a campo com Saulo, David Pastor, Matheus Salustiano, Xandão, Arthur Henrique, Igor Meritão, Guilherme Bala e Yuri. Renato Cajá, Felipe Marques e Bruno Mezenga. Bruno Mezenga marcou para a equipe da Ferroviária. A equipe do Bravo Bugre Guerreiro foi a campo com Rafael Martins no gol, Ludic, Romerso, Ayrton, Bidu, Bruno Silva, Rodrigo Andrade, Andrigo, Júlio César, Davó e Bruno Sávio, né? Os gols do Guarani foram marcados aí. Andrigo, né? Fez o primeiro gol do Guarani e numa cobrança de escanteio. Podia ser um gol olímpico ou também aí um gol contra do goleiro Saulo da equipe da Ferroviária. Mas vamos deixar esse gol para o Bidu, ele estava merecendo. Bidu para o Guarani, o gol olímpico. O árbitro da partida foi o Thiago Duarte Peixoto, né? Com o seu assistente número 1, Alex Alexandrino, e o número 2, Paulo César Modesto, e o quarto árbitro é o Flávio Roberto Mineiro Ribeiro. Claudinei Corsi, como você gosta aí que a gente tem que falar para nossos amigos ouvintes, público e renda 0-0. Valeu, Claudinei Corsi, e até sexta-feira para Guarani e Palmeiras no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Com essa vitória, o Guarani continua na terceira colocação com 8 pontos, a mesma pontuação que o Mirassol. Valeu, Claudinei Corsi, sempre um prazer trabalhar ao seu lado e ao lado dos amigos, e até a sexta-feira, se o nosso Senhor permitir. E só para aproveitar, Claudinei Corsi, aproveite. Desculpe, né? Domingo foi aniversário do Felipe Marques. Felipe Marques, foi. Parabéns ao nosso querido Felipe Marques. Ele disse que fez quanto? 20 anos? 20 anos, é isso, né? Sei, né? Eu não tenho como mostrar a câmera ali, nós precisamos ter uma câmera giratória para mostrar o Felipe Marques, né? E para ver o que é que o pessoal acha, né? Mas entrem lá no Facebook dele, né? Felipe isso. Benigno Marques. Isso. E aí vocês vão dizer pra gente se é 20 anos mesmo. Nós estamos achando que é mais. Porém, você também pode opinar aqui na Rádio Futebol Interior, tá certo? Tá certo, então. Valeu, grande abraço, Guga. Até sexta. Até sexta-feira, Guga sai feliz da vida. Hoje juiz, hein, Gustavo Marques? Valeu. Até a próxima, Claudinei Corsi. Até a próxima. 00:35 agora em Campinas, 35 minutos já da quarta-feira, dia 21 de abril. Hoje, feriado nacional, dia de Tiradentes. Estamos colocando um ponto final neste fim de jogo da Rádio Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. E, consequentemente, o fim da nossa jornada esportiva. Você acompanhou aqui, Guarani 2, Ferroviária 1 de virada. O Bugre venceu a Ferroviária na Fonte Luminosa, em Araraquara. Você já conferiu as notas do jogo, melhor em campo, os destaques do Levi Júnior e as notas da partida também com o Thiago Caetano. Gustavo Marques, o narrador da Flechada, narrou aqui esta vitória do Guarani 2-1 em cima da Ferroviária. Comentários de Thiago Caetano e as reportagens do Levi Júnior. Na mesa de som, de vídeo e áudio aqui da Rádio Futebol Interior, a categoria de Felipe Marques. Participaram com a gente aqui o nosso Jaera Marcelo Corsato, também o Albert Cavalcante, o Thiago Barbosa e a Roxane Poussac, além, evidentemente, da participação sempre muito interessante de Arthur Eugênio Matias, contando as histórias do futebol. A coordenação aqui na Rádio Futebol é de Carlos Corsato, a direção executiva é de Elcio Paioli e a direção geral é de Arthur Eugênio Matias.
Falamos aqui em nome de Restaurante Pizza do Dadá, mais de 70 tipos de pizzas e sabores para você escolher o seu. Falamos para Prone Alimentos, produtos sempre feitos com muito carinho. Acesse pronealimentos.com.br, para futebolinterior.com.br, o site da informação esportiva. Restaurante Romanos, um pedaço da Itália no Cambuí, em Campinas. Para Ovos Satoshi, na sua próxima ida ao supermercado, exija Ovos Satoshi, a sua vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte Loterias, 3 lojas em Campinas, na Avenida Transamazônica Jardim Garcia, também na Rua Silvio Rizardo, no Jardim Campos Elíseos, e na Rua Ricardo Moro, no Jardim Nova Europa. E para Pizzaria Dona Luísa, a mais querida de Campinas, anote aí o telefone para delivery 2518-0686. Em nome de toda a equipe da Rádio Futebol Interior, é Claudinei Corsi quem mais uma vez agradece o carinho da sua audiência. E continue sempre com a Rádio Futebol Interior, porque aqui nós respiramos futebol. Para quem é de boa noite, boa noite. Para quem é de bom dia, bom dia. A gente se encontra por aí nos caminhos da bola. Um grande abraço e até a próxima. Ficam todos com Deus e se cuidem. Tchau! Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior, a rádio que respira futebol. Rádio Futebol Interior. Pizza.